Hoje é dia de Bugrão. Daqui a pouquinho na Rádio Web Planeta Guarani a bola rola. Tem Guarani em campo, tem Bugre jogando. E você é nosso convidado especial para mais uma vez acompanhar todas as emoções da partida de torcedor para torcedor. Aqui na Rádio Web Planeta Guarani é diferente. Aqui a gente torce, a gente vibra, a gente canta. Aqui é de bugrino para bugrino. E a partir de agora a gente abre os nossos microfones para mais uma transmissão ao vivo. A bola vai rolar na Rádio Web Planeta Guarani. Hoje com a narração dele, Marcos Ortiz. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos abrindo os microfones agora na Rádio Web Planeta Guarani para mais uma partida do Bugre, mais um jogo ao vivo que a gente curte aqui na Rádio Web Planeta Guarani, de bugrino para bugrino, de torcedor para torcedor, e hoje eu quero é mais, hein? Hoje eu quero mais é ver o Guarani se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Hoje a gente deixa todos os problemas momentaneamente do Campeonato Paulista de lado e vamos focar na Copa do Brasil. O Guarani estreia na competição, primeira fase, primeira partida, Maricá e Guarani lá no estado do Rio de Janeiro, lá na cidade de Saquarema. E o Bugrão, apesar de jogar pelo empate, a expectativa de todos nós aqui é por uma grande vitória. Uma vitória convincente, uma vitória de um time que se imponha sobre o seu adversário, uma vitória capaz de devolver tranquilidade à torcida do Guarani para a sequência da competição. Aí as competições se intercalam, né? Aí as competições interferem uma diretamente na outra, né? Nesse caso, a Copa do Brasil pode ser o trampolim necessário para que o Guarani volte a evoluir no Campeonato Paulista, para que o Guarani volte a fazer grandes jogos, para que o Guarani se mostre como um dos candidatos à classificação e depois que nos faça sonhar com muito mais. Daqui a pouquinho a bola rola, 16 horas, na Rádio Web Planeta Guarani, a narração é minha e hoje os comentários vêm com ele. Hoje tem jogo na Rádio Planeta Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola. E para te fazer companhia em mais essa partida, hoje os comentários são com ele. Cleiton Vendemiato. Guarani! Fala, Cleiton Vendemiato, boa tarde, meu amigo. Expectativa para mais um jogo do Bugre, agora Copa do Brasil, Cleiton. Boa tarde, Marcos Ortiz, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde para nossa amiga ouvinte. Copa do Brasil, virou a chavinha, Ortiz. Vamos ver como é que vai ser esse Guarani. A gente já sabe que tem novidade, aliás tem duas novidades, hein? Que coisa, uma eu não esperava, a outra eu esperava menos ainda, viu, Ortiz? Daqui a pouquinho a gente vem com as escalações, hein? O Daniel Paulista confirmou hoje que tá absolutamente perdido, absolutamente sem noção do que tá fazendo no comando do Guarani, Cleitão. Complicado, né, Ortiz? A gente não consegue entender qual é a linha de raciocínio, qual é a linha de pensamento, né? Isso dificulta bastante as coisas. Dificulta, inclusive, para ele, para que ele possa determinar o seu comando, determinar as suas convicções. Então, fica bem estranho mesmo, né? Muito estranho mesmo, viu? Muito estranho mesmo. Vamos chamar o nosso amigo que está lá participando com a gente ao vivo. Vem pro WhatsApp, amigo. É por aqui que você fala com a gente nessa jornada esportiva hoje comigo e com o Cleitão. Falando de Maricá e Guarani, Guarani e Maricá, esse é o nosso WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Vamos junto, vamos pra Maricá e Guarani, vamos pra Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vem com as escalações, hein? Daqui a pouquinho a gente vem com as escalações de Guarani e Maricá para a partida. Do Maricá a gente não conhece absolutamente ninguém. Do Guarani a gente conhece todo mundo, né? Tem boa notícia aí na escalação do Guarani e outra
nem tão boa assim, mas a gente vai daqui a pouquinho repercutir tudo isso, começando com as primeiras mensagens. O Paulo Rigo, lá do Dic 6, manda um valeu pra gente, tamo junto, valeu Paulo Rigo, tamo junto, acompanhando hoje Maricá e Guarani. O Eugênio, lá do Jardim Flamboyant, já também participando com a gente aqui. Vamos pra mensagem dele, chegou aqui, Cleitão, chegou pontualmente às 14h52, chegou antes da gente. Aí sim, hein? Já estava antes ali, acompanhava ali a reprise que estava rolando e agora já estamos ao vivo. Vamos juntos. Espero que ele continue com a gente aí até a sacramentação da classificação, Ortiz. Que a gente faça um jogo tranquilo, né, Cleitão? Só, você quer uma boa notícia para começar bem a transmissão? Diga lá. O servidor tá fora do ar, o servidor acabou de cair aqui. Que maravilha, né, Ortiz? É impressionante, porque assim, a gente não opta por nenhum serviço gratuito, a gente não opta por nada disso, a gente paga por esse serviço, né, Ortiz? Não, é um absurdo o que está acontecendo, um absurdo. Eu espero que o novo servidor resolva o nosso problema. Quem está nos ouvindo pelo YouTube consegue nos ouvir bem, tá? Quem está nos ouvindo lá pelo YouTube consegue nos acompanhar perfeitamente. Quem está nos ouvindo aqui pela Rádio Planeta Guarani está ouvindo a vinheta do Solta a Voz Bugrino em looping, então. Tá lá, solta a voz, Bugrino, solta a voz, Bugrino, solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, solta a voz, Bugrino, solta a voz, Bugrino, e a gente soltando a voz aqui. E os caras não conseguem escutar nós, então. Puta que pariu, viu? Muito difícil, né, Ortiz? É muito difícil, é lamentável. É lamentável porque a gente entende que um trabalho de servidor ele está sujeito a quedas, a imprevistos, né? Você trabalha nessa área e sabe bem disso, né, Ortiz? O problema é que, além de cair constantemente, quando você vai buscar o suporte não existe, né? Não, o suporte diz simplesmente que tá tudo ok, que não tem problema nenhum com a conexão. Tá tudo bem, tá tudo em ordem, e aí eu fico aqui batendo cabeça aqui, ó. Feito um imbecil tentando fazer esse negócio funcionar, Cleiton. Meu Deus do céu, viu? Olha... Começamos mal, viu? Parceria de fracasso essa, viu? Parceria de fracasso essa. Não indico nem pro meu pior inimigo, ó. Consegui reconectar aqui, Cleiton. Voltamos ao vivo. Se você não nos ouviu, meu amigo, vamos pagar de novo aqui as primeiras mensagens, porque travou em looping lá na nossa vinheta de WhatsApp. A primeira mensagem é do Paulo Rigo, mandando um valeu pra gente, tamo junto. Valeu, Paulo Rigo, lá do Dic 6, tamo junto. A segunda mensagem do Eugênio do Flamboyant. Chegamos, Eugênio, vamos junto, chegou cedo ele. E o Edu Boca manda a mensagem dele também. Boa tarde, senhores, avante meu bugre, imagina um jogo suado. O Edu Boca imagina um jogo suado pro Guarani hoje, Cleitão. Aí vai ser mesmo, por todos os aspectos, porque o Guarani vai precisar correr muito para poder ganhar a partida, porque o sol lá em Bacaxá está extremamente forte, porque o gramado, pelo que a gente viu assim que abriu a transmissão agora lá no Sport TV, é bem ruinzão, então vai ter que correr e vai ter que suar, Ortiz. Vai ser difícil, não vai ser fácil não espero facilidades para o Guarani hoje lá não. Espero um jogo difícil, um jogo complicado, é um adversário, mais isso ainda, né? Para atrapalhar a gente, é um adversário de quem a gente não tem nenhuma informação. A gente absolutamente não conhece o time do Maricá, né, Cleitão? Isso só traz um ingrediente ainda pior, né? Traz toda a questão do desconhecido, né, Ortiz? Da gente não ter a mínima ideia de como fazer, de quais são os pontos fortes para se neutralizar, quais são os pontos fracos para explorar. É extremamente complicado. A única coisa de positivo que tem lá, Ortiz, é que o estádio é todo pintado de verde, viu? Estamos em casa, pelo menos, nesse aspecto, né, Cleitão? É isso, é o que a gente tem de bom para passar nessa primeira parte aqui, Ortiz. A única expectativa é essa, né? O estádio é verde, então hoje nós estamos que nem a Nigéria quando viu o gramado do Brinco de Ouro. It's all green like my Nigeria. É isso, Cleitão, que seja tudo verde, então, que isso ajude o Guarani a ter uma identidade lá em Saquarema, né, Cleitão? Exatamente, Ortiz, a gente espera que aquilo que a gente vinha falando, inclusive, no Bugre Online, na hora do almoço, né? A gente só espera que o Guarani seja o Guarani. Se ela for, se o time for o Guarani, a gente com certeza vai sair daí classificado, vai sair daí, acredito que com uma boa vitória. Agora, se eles não entenderem que eles estão vestindo a camisa do Guarani, aí a tendência é ficar tudo bem mais difícil.
O Guarani vai fazendo seu aquecimento lá, os jogadores do Bugre fazendo aquecimento, jogadores do Maricá também, obviamente, fazendo seu aquecimento lá. Tudo pronto no gramado lá, né? Tudo pronto pra bola rolar, né, Coitão? Tudo pronto. Daqui a exatamente 31 minutos a bola vai rolar lá em Bacaxá e a gente espera que seja bola rolando para que a gente tenha uma grande vitória do Guarani. Verdade que só isso interessa, né, Ortiz? Só a vitória interessa, a classificação, ainda que venha sem ser com uma vitória, ela vai simplesmente ser uma classificação, sequer digna de ser comemorada. E, aliás, eu acho que um empate hoje pode tornar as coisas ainda mais difíceis do que já estão, independente da classificação. Olha, um empate hoje eu considero um desastre, Cleiton. Um desastre absoluto. O Guarani hoje não tem o direito de jogar com regulamento, não, Cleiton. Não tem. Hoje é jogo para vitória e não tem a menor possibilidade da gente esperar outra coisa. Uma classificação com o empate hoje vai simplesmente trazer a classificação, mas nada para comemorar. Pelo contrário, as críticas devem fazer um eco muito maior do que aquelas que já estão acontecendo. Hoje um mau resultado ou um empate não vão trazer ecozinho, não, vão trazer ecozão. E vamos parar de enrolar o povo aí, Cleiton. Tá com o Guarani pronto aí, Cleiton? O Guarani já tá na minha mão, meu amigo Marcos Ortiz. Então, traz pra gente esse time definido pelo técnico Daniel Paulista, Cleiton. Opa, o Guarani está definido e escalado pelo Daniel Paulista com 30 Kozlinski no gol. Número 13 para Diogo Matheus, 22 Ronaldo Alves, 34 Derlan e 84 Matheus Pereira. No meio-campo, o camisa 6, o capitão da equipe, Bruno Silva. 23, Índio. Número 32, Rodrigo Andrade. E camisa 10, Giovanni Augusto. Na frente, no ataque do Bugrão, número 7, Júlio César. E 11, o Lucão do Break nesse 4-4-2, Ortiz. Então repita pra gente o que faz o Daniel Paulista no jogo de hoje, Cleiton. Vai a campo com 30 Kozlinski, 13 Diogo Matheus, 22 Ronaldo Alves, 34 Derlan e 84 Matheus Pereira, 6 Bruno Silva, 23 Índio e 32 Rodrigo Andrade, 10 Giovanni Augusto, 7 Júlio César e 11 Lucão do Break, Ortiz. E no banco de reserva, tem novidade no banco também, pelo menos novidade no banco, Cleiton, traz pra gente. Novidades com ausências e com estreias, na verdade, né? Número 1, Rafael Martins, opção pro gol. Número 2, Matheus Ludic. Número 14, o zagueiro Hernando. Número 36, opção para lateral esquerda é o Eliel. As opções para o meio campo, 8, Eduardo Persson. 98 para Madison. 38 para Vitinho e 77 Lucas Venuto. E as opções do ataque, Ortiz, fazendo a sua estreia ou podendo estrear com a camisa do Guarani, 80 Nicolas Careca, 97 Iago e 99 Ronald. Não temos Maxwell hoje no banco, Ortiz? Hoje o Maxwell, o cruel, não vai pro banco de reserva, mas o Ronald tá lá, representando muito bem a dupla, né, Cleiton? É isso. Já que tem o Nicolas Careca, coloca só o Nicolas Careca, já tá tudo certo, é melhor. Venuto e Careca para poder entrar no ataque do Bugrão, melhor, né, Ortiz? São as opções, né? Não dá pra dizer nem que são boas ou ruins, são as opções que o Daniel Paulista escolheu, né, Cleiton? E o Iago também, né? Fica aí uma questão, né, Cleiton? Como é que um treinador me solta o time pra jogar com o Santo André, que é um adversário que ele conhece, e depois muda o esquema para 3 volantes para enfrentar o time do Maricá, que é um time absolutamente desconhecido, Cleiton? E além de desconhecido, a gente sabe que num confronto Santo André contra o Maricá, provavelmente o Santo André também seria favoritaço, né, Ortiz? Então, a gente vê que existe uma precaução aí exacerbada.
Até entendo o fato de ser um 4-4-2, aquele sistema que em algum momento trouxe mais estabilidade para o Guarani, mas não se justifica você fazer uma estreia da Copa do Brasil podendo contar com 2 resultados de 3 a seu favor e trazer 3 volantes para enfrentar a equipe do Maricá, que disputa apenas a Série 2 do Campeonato Carioca, né, Ortiz? Não, que nesse momento não disputa nada, né? O último jogo oficial do Maricá foi em novembro do ano passado. É uma equipe que treina há 2 meses apenas visando o jogo do Guarani. E, meu amigo, Daniel Paulista entrou em campo para garantir o empate pelo menos, Coitão. É isso, né? É isso. Que coisa, Ortiz. Que a gente fica sem saber como comentar, sem saber o que comentar, porque a gente simplesmente não tem a menor ideia do que passa na cabeça do Daniel Paulista. Eu, pelo menos, não consigo entender qual é a justificativa que ele usa para trazer de volta um 4-4-2 com 3 volantes, de verdade. Sinceramente, essa era a escalação que eu esperava para enfrentar o Santo André, Coitão. Exato, até pela manutenção, porque foi o esquema de jogo que trouxe ali, como eu falei, alguma estabilidade para o Guarani, né? Tinha trazido a vitória no derby, agora contra se ele usa aquilo que ele tem de convicção contra o Santo André, mas não é convicto para enfrentar o Maricá, então a gente vê que a coisa não está muito legal, não. Ou então que a convicção não existe. Ou então que a convicção não existe, talvez a hipótese mais provável, né? Será que o jogo contra o Santo André plantou um trevo na cabeça do Daniel Paulista também? Será? Será que não somos só nós que ficamos atônitos depois daquele jogo contra o Santo André? Vamos abrir os microfones ambientes lá no gramado. É isso, torcida bugrina cantando, porque aqui na Rádio Web Planeta Guarani a torcida bugrina sempre canta, né, Coitão? Sempre, aqui a torcida sempre faz a festa, pelo menos antes do jogo, Ortiz. É a única garantia que a gente tem, né? A garantia da festa antes do jogo. Eu tô acompanhando aqui pra ver se tem entrevista do treinador lá. Então, eu tô acompanhando no IPTV pra ver se tem entrevista pelo Sport TV, porque aqui no meu aparelho eu só tenho o Premiere e o Premiere não abriu ainda, tá? Se pintar a entrevista lá do Daniel, você me avisa que dá tempo de eu me organizar aqui, tá bom? Maravilha, mas por enquanto eles estão só conversando lá no estúdio, fazendo resenha, viu, Ortiz? Pois é. Então vamos para a escalação do time do Maricá. Não que seja tão importante assim, porque de verdade, Cleitão, eu bati a escalação deles inteira e eu não conheço ninguém. Vamos lá, vamos pro Maricá já escalado. Maricá que enfrenta o Guarani escalado com Arthur, goleiro número 1. Na lateral direita, Vander veste a 2. Dupla de zaga do Maricá, Átila, número 3. E Júlio César, número 4. Na lateral esquerda, Luan Gama, número meia dúzia. Meio de campo do Maricá, Rodrigo, número 5. Jones, número 7. Murilo, número 8. E Valber, número 10. E no ataque, Carreira, veste a 9. E Neto, veste a 11. Nesse momento, o técnico do Maricá falando. Vamos tentar ouvir. É quase que impossível, né? Nós tivemos 60 dias para poder trabalhar tudo aquilo que a gente queria dentro do a gente tinha pensado e planejado. Então eu tenho certeza que o Maricá hoje vai entrar em campo respeitando muito a equipe do Guarani, por ser um adversário muito tradicional, mas o Maricá vai tentar usar o mando de campo e se impor dentro do jogo. Aí, Coitão, ouvimos o técnico do Maricá, que leva a campo então Arthur, Vander, Átila, Júlio César e Luan Gama, Rodrigo, Jones, Murilo e Valber, Carreira e Neto, e que conta também no banco de reserva com os jogadores goleiro reserva Júlio, 12, Pedro, número 13, Matheus Félix, 14, Bruno Leal, 15, Vinícius, 16, Ronaldo, 17, Renato Júnior, 18, Maranhão, 19, Luan Patrick, número 20, 21, Badola, 22, Sérgio e 31, Ângelo, Cleiton Vendemiato. Conhece alguém aí? Eu não conheço ninguém, Ortiz. Até a gente trouxe
um breve resuminho de quem renovou e de quem chegou para a equipe do Maricá para esse ano, mas absolutamente ninguém. Aliás, esse Ângelo, talvez o dado mais curioso aí, ele é italiano, não é brasileiro, Ortiz. Ele teve passagens pelo Chievo da Itália, tem 22 anos, é goleiro e é italiano de nascimento, viu? Ah, como dizia a minha avó, bela arroba, viu? Bela arroba, bela arroba. Mudou a minha vida, coitão. Alguma coisa a gente tinha que trazer, né, Ortiz? O Daniel vai falar, hein, Ortiz? Tá bom, daqui a pouquinho ele começa a falar aqui. Eu tô com um delayzinho aqui de alguns instantes. Acho que daqui a um minuto e pouco eu consigo pôr o Daniel. Fiquem tranquilos, esse delay é só pra entrevista do Daniel Paulista, viu? Na hora que a bola rolar vai estar tudo normal. A gente vai pro jogo normal, viu, Cleitão? E hoje, pelo que eu tô vendo aqui, apesar do servidor ter feito aquela caquinha logo no começo da transmissão, o delay tá bem pequenininho, viu? Ah, que bom, né, Ortiz? Pelo menos isso, né? Pelo menos a gente transmitindo com a maior fidelidade possível aí, no menor delay que a gente puder ter. Isso é bacana demais. Também demonstra, é uma forma da gente demonstrar toda a preocupação e todo o carinho que a gente tem com o torcedor, né? E vamos lá, né? Vamos torcendo, pedindo mais uma vez desculpas. A gente já tá providenciando a troca de servidor, né? Mas vai demorar uns dias aí para trocar o player lá no aplicativo Radiosnet e esperar que o novo servidor nos traga a estabilidade e o respeito que o nosso amigo merece nas transmissões da Rádio Web Planeta Guarani, tá? E assim a gente vai. Nesse momento eu observo aqui o Guarani fazendo o aquecimento de cruzamentos para pequena área e finalização. Um aquecimento de cruzamento, desceu pela esquerda, Matheus Pereira fez o cruzamento no segundo pau para ninguém aproveitou, a bola saiu longa demais, então, meu Deus, tomara que o jogo seja melhor do que esse aquecimento aí, viu? Torcer para que nada funcione no aquecimento e tudo funcione na prática, né, Ortiz? É isso, a repórter tá falando lá, acho que ela vem agora com o Daniel Paulista, vamos ouvir. Do Maricá, né? O Bugre teve um problema, assim, antes de chegar no estádio, porque o ônibus da delegação do Guarani enguiçou e por isso eles atrasaram um pouquinho, o que não influenciou no aquecimento da equipe. Eles estão aqui, tá tudo certinho para começar o jogo, mas já vai começar esse confronto contra o Maricá desse jeito. Bugre com alguns jogadores experientes, como eu tinha dito antes, o Bruno Silva, o Lucão do Break, que é o atacante que é a esperança de gols para a torcida, e o técnico Daniel Paulista falou da responsabilidade de vencer o Maricá aqui hoje e passar dessa primeira fase da Copa do Brasil. Vamos ver. O Guarani, como uma equipe grande, tradicional do futebol brasileiro, tem que buscar seus objetivos, e um desses objetivos é passar pela essa primeira fase. Lógico que a gente tem que respeitar o nosso adversário, mas dentro de campo a gente tem que procurar fazer o nosso jogo que a gente vem fazendo para procurar vencer e sair daqui classificado. Nossa, falou tudo isso o Daniel Paulista, Cleitão? Curto, né? Curto. Agora só me preocupa essa última parte que ele falou, que a gente tem que procurar fazer tudo aquilo que a gente vem fazendo para sair classificado. Aí vai ser com sofrimento, hein? Cara, tem uma negação aí, né, da realidade, né? Não sei, acho que eu tô crítico demais, viu, Cleitão? Me perdoe, viu? Faz parte, Ortiz. Mas como que a gente não seria crítico, Ortiz? A gente enxerga, a gente assiste, a gente observa, a gente sente, né? Não tem como não ser crítico, Ortiz. Tá difícil, né? Tá difícil. Acho que principalmente essa última partida aí contra o Santo André, ela muito mais do que acender um sinal de alerta, ela deixou uma pulga atrás da orelha gigantesca. Bom, vamos lá, vamos continuar pagando quem nos paga aqui, os nossos amigos mandando mensagem na nossa transmissão ao vivo. Seu Valdir Montanher, boa tarde, Bugrão, eu não quero ser irônico, mas um jogo ruim, o outro que seja bom, né, Cleitão? Que seja excelente, né, Ortiz? Que seja excelente, pelo menos a gente já, se for nessa oscilação de um bom, um sim e um não, que hoje seja um sim e um sim grande, viu? Que hoje seja o jogo bom mesmo, mas bem bom mesmo, Valdir Montanher, vamos junto. O Edinho lá de Orlando já tá com a gente também, fala Ortiz e Cleitão, vai começar o sofrimento. Já estou a postos, ótima transmissão. Tá sofrendo aí, Edinho? Imagina nós aqui então, hein, Cleitão? Tá um calor desgraçado aqui em Campinas, Cleitão, vendemiato do céu. Jesus amado, nem me fale, cara. Aqui são 34 graus, com sensação térmica de 37, chegou a 39 na hora do almoço. E aqui tá meio que nublado, Ortiz, mas é aquele nublado que só serve pra abafar mais. Tá insuportável. Você tá com os olhos no viado aí, Cleitão?
Ô, tá complicado o negócio aqui, viu? Eu tô no 5º andar, não tá tão nuviado assim, mas só um pouquinho. Achei que você ia estar olhando no espelho pra estar com o zóio nuviado. Jamais, jamais. No meu quarto não tem espelhos, Ortiz. Ah, Lucilene acompanhando a gente aqui também. Boa tarde, Ortiz, Coitão e amigos planeteiros. Eu estou na audiência, avante meu bugre. Meu Deus, que gramado horrível. Que horror, né, Coitão? Ah, lamentável. No mínimo lamentável, né, Ortiz? Só pra não falar outra coisa, né? E é estádio que recebe a equipe do Boa Vista, que disputa a primeira divisão do Campeonato Carioca. Bem mal cuidado aí o estádio lá em Bacaxá. Sabe que essas lembranças que eu tinha do estádio lá de Saquarema eram melhores do que essas que eu vi nas imagens, viu, Coitão? Eu já acompanhei outros jogos, assim, assistindo jogos do Campeonato Carioca, em que o gramado, pelo menos, estava num estágio bem melhor do que o que a gente está vendo agora. Agora, pela imagem, pelo menos, pode ser. A gente já viu em alguns lugares, né, Ortiz, que a imagem não traduz o que é o gramado, do ponto de vista de cor, né, de tonalidade do verde, mas nesse caso aqui me parece ser bem irregular o gramado lá, hein? É isso. Renato do Parque Tropical, grande Renato, um abraço. Se o Renato tá aqui, tem o merchan dele, peraí. Lançamentos imobiliários para moradia ou investimento. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari. 1999-264-3676. Grande Renato, um grande abraço, amigo. E a mensagem dele: boa tarde, planeta. Tudo novo hoje? Deus do céu. Oremos, Coitão. Só que a gente pode fazer, né, Ortiz? É a única coisa que nos resta, né? O seu Camilo Záquia, repete o banco de reservas do Guarani pro seu Camilo, Coitão. O banco de reservas do Guarani? Peraí, deixa eu só puxar. Eu repito aqui, Ortiz, não tem problema. Eu repito aqui. Achei aqui, Ortiz. Então vai. Rafael Martins é o goleiro. Opção para lateral direita, o Matheus Ludic. A zaga tem a opção do Hernando. O Eliel para lateral esquerda. Para o meio campo tem o Eduardo Persson, o Madison, Vitinho e vou considerar como meio campo o Lucas Venuto. E para o ataque, Nicolas Careca, Iago e Ronald. Então, ele manda uma mensagem: será que o João Vitor é tão ruim assim que fica na reserva do Hernando? Bom, o João Vitor não está nem relacionado e o Hernando não é titular, né, Coitão? Pois é, né? Aí a gente já tem uma ideia, né? Agora ele privilegiou levar 4 atacantes, né? Ele levou só um zagueiro, os 2 laterais, tem 3 jogadores para o meio campo e 4 jogadores para frente, né, Ortiz? Será que ele já tá pensando que em algum momento ele vai ter que reforçar o ataque? Sei lá, viu? Sei lá. O Paulo Rigo do Dick 6. Fala aí, camaradas, boa jornada. E pro nosso Bugre também, valeu. E ele manda foto lá da camiseta dele. Só quem é do Dicks desde 11. Valeu. Bacana a camiseta deles lá, Coitão. Desenho muito legal, viu? É diferente, né? Diferentão ali. O negócio é todo invocado, como diria meu pai. Salve, bugrinos! Hoje com certeza faremos 2-0 sem sofrimento. Forte abraço a todos. É o Júnior Pádula de Tupã, Coitão. Tupã é longe, Coitão do céu. Tupã é longe pra caramba. Tupã é ali na região de Marília ali. Olha, uma caminhada mais ou menos, viu, Ortiz? Conheço bem ali, vô. Conheço bem a região. Deus do céu. Aliás, Tupã que nos presenteou José Arnaldo Canizim. Sim, terra de José Arnaldo Canizim. Para nós aqui, nunca escondemos isso, uma das nossas referências, né, Ortiz? Cleiton Vendemiato, a câmera tá aberta agora mostrando o gramado de cima, Cleitão do céu. Que horror, Cleitão. Feio. É muito feio, Ortiz, é um negócio absurdo. A gente olha ali e fala assim, meu Deus do céu. Se a gente... Bom, o grande problema é que tudo isso já vem como desculpa pré-estabelecida antes do jogo, né? Meu Deus do céu, meu Deus. Mais um abraço pro Júnior Pádua, lá de Tupã. Bem-vindo sempre, viu, amigo? Tamo junto, vamos tentar levar todas as emoções de torcedor para torcedor. Aqui é um pouquinho diferente, viu, Júnior? Aqui a gente dá umas cornetadas, a gente dá umas pipocadas aí de vez em quando e tal, né? O Hernandes, Ortiz. Oi, Coitão. Lá o de Tupã é Júnior também? Não entendi, perdão. O rapaz aí, o nosso ouvinte lá de Tupã, é o Júnior o nome dele? Não, Coitão. É o Júnior Pádua, isso, Júnior Pádua.
Isso. O Júnior tem um xará seu que também não é de Campinas, você vai ver, daqui a pouco ele aparece. É isso, o Hernandes Ortiz, uma pulga, foi um casal com uns 280 filhotes atrás da orelha. É verdade, tá todo mundo preocupado com os destinos do Guarani, Hernandes, um abraço. Ao nosso produtor, o André do Centro, boa tarde Ortiz e Cleitão. Será o medo de ficar desempregado a justificativa dessa escalação com 3 volantes? Fica tranquilo, Daniel. Hoje é 2-0 pro Bugre. Abraço e tamo junto. Será que o Daniel tá com medo de ser mandado embora e por isso meteu 3 volantes, Cleitão? Bom, Ortiz, é aquela coisa. Eu acho que o Daniel sabe que qualquer resultado... Eu acho que se ele classificar com um empate, ele não volta como técnico do Guarani. Pelo menos eu acredito nisso. Agora, ele sabe que ele precisa da vitória para se manter no emprego. Isso é fato, né? Não, se eu bem conheço o Guarani, o Daniel volta como técnico do Guarani, sim. Se ele tiver que ser demitido, ele é demitido aqui, porque... Imagina o cara voltar no ônibus sabendo que já está demitido. Ônibus, depois avião, depois ônibus de novo, sabendo que está demitido, Cleitão. Vai ser complicado, vai ser estranho, né, Ortiz? De repente, só se voltar pra fora ali, por fora do grupo, sem estar integrado ao grupo. Mas é fato, a permanência do Daniel Paulista está intimamente ligado a um bom resultado. E, se fosse eu, o dirigente do Guarani, ele teria que estar atrelado a um bom resultado com um futebol convincente. Mas eu acho que, em se tratando da nossa diretoria, o bom resultado vai ser o suficiente para mantê-lo, pelo menos até o final da semana. Muitas mensagens, Cleitão. Vamos correr, vamos objetivar mais, senão nós não começamos o jogo hoje, hein? Vamos lá. O Ítalo de Souzas, boa tarde, Ortiz e Cleitão. O que nos resta é torcer. Grande abraço, valeu, Ítalo. Dá um abraço no Carlos aí de Souzas também. O Dantas, o campo de jogo parece o Centro Poliesportivo João do Pulo, no Padre Anchieta. Boa tarde, amigos planeteiros, Ortiz, Cleitão e ouvintes. Já conectado. Valeu, velho Dantas. Abraço. Maricá já tá em campo lá, hein? O Maricá e o árbitro. Aliás, vamos pra arbitragem. Arbitragem do jogo. O árbitro principal, Paulo Henrique Volkoff. O auxiliar número 1 é Cícero Alessandro de Souza. O auxiliar número 2 é Marcos dos Santos Brito. E o quarto árbitro é Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Lembrando que a Copa do Brasil, nessas fases iniciais, não tem VAR. E eu já vi o seu Tomás Marostegan andando lá na beira do gramado. Renato Rangel, boa tarde, jovens amigos planeteiros. Vamos que vamos. Apoiar sempre, seja o que Deus quiser. Ótima transmissão e com o Bugrão classificado. Hoje sempre Guarani. Obrigado, Renato. Um grande abraço. A Lucilene, rapaz, o Cleitão tá parecendo até terra sem grama, Cleitão, pra Lucilene o gramado. Não, tá feio demais mesmo, Lucilene. O negócio vai ser trash hoje. Ai. Gilberto Vieira Brene, boa tarde, amigos. Tô em QAP. QAP aí, Gilberto. QAP. Vamos, meu bugre. Vamos, Gilberto. Grande abraço. O Júnior Pádula já conhece, eu acompanho todas as noites, somos da mesma família bugrina. Valeu, então já sabe que nós damos umas cornetadas, né, Cleitão? Já tá acostumado com o nosso jeito de trazer a emoção do jogo. E o Plínio Melo deixando a mensagem dele aqui. Boa tarde, amigos do planeta, que o nosso bugre faça um bom jogo. Amém, Plínio, amém. O Ednei de Valinhos, que já deve ter bebido muito e comido um bom churrasco. O emblema do Maricá é um dinossaurinho, que medo. O Marco Federici, boa tarde, Ortiz, boa tarde, Cleitão. Vamos sofrer, mas vamos passar. Escalação de segurança. Prefiro o 4-4-2 do que o 4-3-3. Assim evitamos ter Iago, Júlio César e Ronald marcando os laterais adversários e fazendo falta perto da nossa área. Não, eu não tô contestando a escalação, Marcão. Tô contestando a coerência dele, só isso. A escalação, pra mim, é a melhor possível mesmo. O que eu contesto é a coerência. E o Guarani entrando no gramado agora, todo de branco, o Bugrão, Cleitão. O Bugrão hoje vai de pai de santo para limpar todos os maus fluidos, Cleitão. Agora vai, Ortiz, agora vai. Eu gosto de ver o Guarani jogando de branco, quem sabe aí. Vou me apegar nesse handicap do uniforme branco, Ortiz. Meu Deus do céu, todo de branco, todo mundo de pai de santo, só o Kozlinski de amarelo e todo de amarelo, Cleitão. É isso, todo de branco, camisa número 2, olha a Fúria lá, calção branco, meiões branco, a Fúria tá lá presente aí, ó. Lá, tá com a gente ali, tá fazendo Bugre esse vai presente.
A fúria está lá. E só dá ela. Já que é carnaval, né, Coitão? A Guerreiros lá também, vamos ó. de marchinha. A Guerreiros lá. Sou Guerreiros. Tem que cantar um pouquinho de cada, Coitão, senão dá briga. Senão dá briga, né? O negócio fica estranho. Aliás, você falou que o emblema lá do Maricá é um dinossauro. Nem sabia que o Dantas era mascote dos caras. Então, na verdade, o Maricá é conhecido como Tsunami, Coitão. Tsunami. Tsunami, rapaz do céu. Ai, o dinossauro não é matando a flechada. Tsunami com flecha não adianta. Tsunami ainda não pode tirar no baldinho, né, Coitão? Não vai ter jeito, né? Vai ter que ir com a arca lá. A arca do Daniel Paulista vai entrar em campo. Ou a barca. Pois é. Aliás, pô, Maricá e Guarani com protocolo de abertura é pra acabar, hein, Ortiz? Com esse gramado fazer protocolo, Champions League é terrível, viu? Mas vamos que vamos. Deus. Gilberto Quinalha, aquele amigo do Fernando que entregou os podres dele. Boa tarde, Ortiz e Cleiton. Tô na audiência, confiante na vitória. Que joguem com raça. Que joguem, né? Que não seja o que fizeram na última partida, né, Gilbertão? E o Júnior de Jacareí chegou, Cleiton. Você chamou, ele chegou. Ó. Boa tarde, boa transmissão. Tô ligado, vamos Bugrão. Ainda sem nenhum palavrão, Cleiton. Por enquanto tá certo, ainda não teve nenhum passe errado na partida, tá de boa. É isso. Nesse momento, os times perfilados lá para execução do hino nacional brasileiro, e a gente também ouve aqui o hino, só que ouve um pouquinho diferente, é assim, ó. Ipiranga gui hembe kangui Chondaru sapukai omboruru Araia sechapé yandere saka Jiperara ile agui Opeñana Joramigua Diwambara etepirogueru Nekami tekowi Yante pochi awe no yane mano Guayu pique poete uma Pindora mai barate overa Kendi Morayuka ena rogi uwe oweji Evapora pitori poti Asi Uruchura angara etaka Toicha oje guia e oitu Haipu Iparang hatang hangada o vai guai Tuicha oje koaraka evera o ipora Etawe guihandera ega yupi Koe queri guichi maranga tu Tayu pindorama Guarani! Toda a proteção do mundo para eles, Cleitão. Que estejam protegidos e que agora possam, com essa proteção, ir para campo e guerrear como verdadeiros índios guaranis. Detalhe, hein, Ortiz? A não ser que a torcida do Maricá, a torcida local, esteja ali posicionada no mesmo lado das câmeras de transmissão ali, tem mais torcida do Guarani do que deles, hein? Não, Cleitão, presença de público é boa, viu? Deu pra ver numa câmera lateral lá, a presença de público do Maricá é boa lá, viu? Vamos ver aí, vai ter que saber superar, porque por menor que seja, né, a gente tem, como você disse, uma boa quantidade de pessoas assistindo a partida, só que é um estádio acanhado, então aquilo vira um caldeirão, né?
Coitão, foi buscar remédio pra dor de cabeça, ó. Boa, esse remédio aí cura qualquer dor de cabeça, né? Ah, foi buscar minha prevenção, né? Se der tudo errado, eu tô anestesiado, pô. Tá certíssimo, Ortiz. Eu, pra variar, já fui hoje, já comprei o estoque. Tudo bem que não deu certo na última, mas deu certo no derby. Eu tô aqui com meus amendoins em casca, Ortiz. O Ednei de Valinhos, vem em mim, cruzamento no segundo pau. Bora morrer de infarto, time ruim do baralho. Valeu, Ednei. A dona Marilu, boa sorte, Bugre. Dá um beijo na mamãe aí, coitão. Grande abraço, um grande beijo pra minha mãe. Essa também ficou fiel. Tudo bem que ficou fiel porque o filho tá aqui, mas tá fiel, Ortiz. E eu tava dando uma golada. Aliás, minha mãe não é fiel porque eu tô aqui não, porque quando eu saí ela continuou participando, né, Ortiz? É isso mesmo. O Sidney chegou. Guarani! Fala, Sidney, GFC 1978. Boa tarde, Ortiz e Cleiton. 3 volantes contra o Maricá, que fase. Mas que venham 2-0 sem problema e tô na audiência. Vamos junto, né, Cleitão? Vamos junto, é isso. Vamos torcer. Eu queria muito um placar até dilatado, para quem sabe um placar dilatado pudesse dar essa moral que o time tá precisando. O que o Guarani não pode é ser o Guarani Mulheres de Areia, né, Ortiz? Que é Ruth e Raquel no mesmo jogo, aí lascou, né? A Ruth é a malvada, a Raquel é boazinha. Qual das duas você queria em campo hoje, Coitão? Que seja a Má, né? Que é um bugrão marvado hoje em campo, né, Ortiz? É, né? Eu acho que eu inverti aí, né? Acho que era a Raquel que era a malvada, né? A Raquel era a má e a Ruth era boa, né? Então hoje eu quero a Raquel lá no Guarani, viu? Quero um espírito da Raquel no bugrão hoje, Coitão. É isso, o Guarani tem que ser marvado, chega de ser bonzinho e não fazer mal pra ninguém, não. Vamos pra cima, Guarani, vamos pra cima, tudo pronto lá, Cleitão. Saída de bola vai pertencer ao time do Guarani. Guarani que vai atacar se estivéssemos no brinco de ouro da princesa pro gol do placar eletrônico. Nesse gramado horroroso, rapaz. Meu Deus do céu, a grama lá é batatais, Cleitão. É, aquela grama que... ela faz o gramado ficar duro e fofo ao mesmo tempo, né? É grama de praça de esportes mesmo. Grama de praça de esportes, mas vamos que vamos, né? Não tem como fugir, né? Tem que encarar, né? É aquelas que dá coceira, Ortiz? Essa pinica e corta o braço ainda. Se você cai rolando, corta o braço. E o juiz parece estar meio perdido lá, hein? O seu Paulo Henrique Volkov parece estar meio perdido. Agora trilha o apito árbitro. Bola rolando lá em Saquarema para Maricá e Guarani. Não teve nem minuto de silêncio, Coitão. Não teve nada, o pessoal não foi hoje nem em relação ao pessoal da Covid. Que coisa, hein? Que beleza, hein? Que beleza. O Guarani vinha para o campo de ataque, o Maricá afasta o perigo, a bola sai. Arremesso manual pro Bugre, lado direito, lá no campo de ataque. Diogo Matheus vai se posicionando e a bola já foi para a torcida, viu, Cleitão? Quero ver o Gandula pegar essa bola lá, viu? Agora já era, né? Menos uma bola em campo. Arremesso manual, Diogo Matheus, já devolveram a bola para ele lá, já cobrado pelo Diogo Matheus, a bola chega para o Júlio César, tenta dar um balãozinho, Júlio César afasta a zaga do Maricá, chega na marcação o time do Guarani, olha a falta desnecessária, falta cometida pelo Matheus Pereira, agarrou, hein, Cleitão, numa dessa toma um cartão bobo e fica pendurado, hein. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Ortiz, ficou até barato pro jogador do Guarani, o Matheus Pereira ali, porque ele agarrou assintosamente, né? Ele deu um golpe de judô. Falta, posse de bola com o Maricá. Deu um golpe de judô, ganhou por ipom, porque o cara bateu as costas no chão, Coitão. Foi realmente, foi bem assintoso mesmo. Nossa. Que coisa, hein? Não pode não. Olha o Maricá apanhando da bola agora, arremesso manual de graça pro time do Guarani, lado direito de novo, o Rodrigo Andrade deixa a cobrança pro Diogo Matheus. 1 minuto e meio de jogo no primeiro tempo, meu Deus. É impossível jogar num gramado desse, meu Deus do céu. Olha, Ortiz, a gente fez o Sub-20, né? O Campeonato Paulista Sub-20. O gramado do CT do Guarani é 1000 vezes melhor do que esse. Muito melhor. A bola levantada fica viva. A defesa do Maricá sai jogando. Tenta um passe ali no lado esquerdo. Aperta a marcação ali o Diogo Matheus. Aperta o Júlio César. Chega o Rodrigo Andrade. Acabou fazendo um lançamento. Deu certo pro time do Maricá. Vem Maricá descendo pela esquerda. E agora o auxiliar deu impedimento. Mas posso falar, Cleitão? Não tava. Sabe por quê?
Porque quem lançou a bola foi o Rodrigo Andrade, Coitão. Pois é, acabou se equivocando ali o juiz, pra sorte do Guarani, porque tava vindo livre lá pelo lado esquerdo. E você viu que a hora que a bola foi lançada, a bola pingou e parou, Ortiz? Eu vi, o próprio jogador do Maricá parou também na jogada. Que coisa esquisita, rapaz. E você viu a informação que a repórter trouxe? O ônibus que levava o Guarani quebrou no meio do caminho, Coitão. Que fase, hein, Ortiz? Chegaram um pouquinho atrasado no estádio por conta do motor que fundiu, rapaz do céu. Meu Deus do céu, olha essa lateral esquerda aqui do Guarani no campo de defesa, como é que tá essa intermediária ali? Ah, meu Deus do céu, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Quem sabe nesse gramado ruim o futebol floresça. Vem chegando o Maricá, é o camisa 10, quem domina vai invadir a grande área pelo lado direito, faz o giro de corpo, passe de calcanhar pro camisa 9, que é o Carreira, chega bem na cobertura, o Matheus Pereira mete o pezão na bola, afasta o perigo, o rebote sobra de novo pro Maricá, o camisa 10 deles domina, Rodrigo Andrade chega, recupera a bola, o camisa 10 deles era o Valber. E já tenta o lançamento para o campo de ataque, o Guarani, recuperação de bola do time do Maricá, bola no chão, sai tocando lá com o Rodrigo, camisa 5, ele tenta um lançamento, a bola fica fácil para o Kozlinski. 3 minutos e 15 do primeiro tempo e o Maricá chegou uma vez, Coitão. Maricá tentando apostar na velocidade em cima da zaga do Guarani, né? As duas tentativas, uma delas aqui pelo lado esquerdo, e o gramado atrapalhou os dois, inclusive o Maricá. Agora foi sorte do Guarani, viu? É isso. Padre Sabino conosco hoje. Grande Padre, sua bênção. Vamos junto, Padre. Não vai acontecer nada de errado. Hoje vamos vencer e que Deus abençoe. Tô mais na parte do que Deus abençoe, viu, Padre? Vem o Maricá chegando, o Derlan tenta o corte, sobra pro Bruno Silva. Ele domina, tem dois em cima dele, ele consegue tocar lateralmente para Ronaldo Alves, devolve a bola pro Derlan. Na entrada da grande área, Derlan faz o passe aqui na esquerda, domina a bola o time do Guarani. Coitão, é impressão minha? Ou a camisa do Matheus Pereira é 84, Coitão? 84, exatamente, Ortiz. Mas o que será que aconteceu, rapaz, pra ele estar jogando com 84, Coitão? Estranho, porque a camisa dele acho que era 36, que ele herdou do Eliel, né? Que coisa, hein? Tá confuso o negócio, mas vamos que vamos, né? Era 16, na verdade. Matheus Pereira era 16, exato. O Eliel é o 36. Sai jogando lá o time do Guarani. Tem um erro de digitação na escalação do Guarani aí, então, né, Coitão? Com certeza, né? É, bem estranho mesmo. Até porque esse número não estava sendo utilizado, né? Não é porque mudou o campeonato, né? Não, mas não tem lógica. Olha os caras da torcida do Guarani lá, Coitão, se escondendo na sombrinha da árvore, Coitão. Pegaram a sombrinha de algumas folhas ali para poder se abrigar. O sol é muito forte, o Rio de Janeiro já é calor por natureza. Nesse verãozão, então? Deu para ver a torcida do Maricá aí, Coitão? Deu pra ver. Tem uma boa presença de público ali. O time deles tá com torcida, tá sendo contada a torcida lá, hein? O Gerson lá de Jaguariúna já manda que o importante é manter a calma e um pacotinho de Rivotril, Coitão. Rivotril é necessário, Rivotril é bem necessário dependendo do andamento do jogo, viu? E a verdade é que a gente já tá com 5 minutos e por enquanto, por incrível que pareça, só o Maricá tá jogando, né, Ortiz? Não, o Guarani não consegue passar do meio campo. O Guarani não consegue, a gente tenta narrar aqui, mas olha o placar, rapaz, placar raiz, hein? Fizeram uma faixa lá, Maricá FC e outra Guarani FC. Pelo menos a nossa faixa é verde e branca, né, Coitão? É pelo menos isso, né, Ortiz? Pelo menos respeitaram as cores do Guarani. Lá vem Maricá. É, vem Maricá chegando pelo lado esquerdo. Mais uma vez, jogada parada, lance parado pelo árbitro. Eu não sei o que ele deu, mas se ele deu, tá dado, Coitão. Tá dado e não pode ser desdado. Falta lá alguma irregularidade. Posse de bola com o Guarani no campo de defesa, que vai tentar passar do meio de campo depois de 6 minutos de partida. O Júnior Pádua lá de Tupã manda aqui, eu gostei dessa, viu? Ortiz e Coitão. Esse é o verdadeiro estádio raiz. Placar raiz, estacionamento raiz e o gramado tá na raiz. Raiz pura, Coitão. Pura raiz mesmo. Gramado nada, né? O que tem de areia nesse gramado, meu Deus do céu. O Guarani tentando sair com o Matheus Pereira, faz o lançamento pro Índio, bola pra fora direto. E o Índio reclamando do lançamento do Matheus Pereira ali. Arremesso manual de graça pro time do Maricá no lado direito, campo defensivo. Segue 0-0, 6 minutos e 50 de jogo, é primeiro tempo ainda e o Guarani até agora não disse a que foi, tá jogando com o regulamento de badobraço pra 0-0, Coitão. É, daqui a pouquinho a gente tem que soltar a vinhetinha.
acaba, pelo amor de Deus, Ortiz, porque olha, o Guarani não consegue jogar bola, bem provável que vão falar do gramado, mas o fato é que o Guarani não consegue trocar 2, 3 passes, impressionante. Não, o gramado é ruim pros dois também, né? O Maricá não treinou nesse gramado, o Maricá treina lá em Maricá, no seu estádiozinho municipal lá, né? O gramado, se tá ruim pros dois times, Coitão. Exatamente, não justifica. O Guarani tem mais técnica, o Guarani tem mais time, mas por enquanto o que tem mais time até agora não subiu pro gramado. Impressionante. Que coisa, né? Derlan sai jogando pro Guarani lá no campo defensivo. Abre a bola na esquerda para Matheus Pereira. Hoje com a camisa 84. Matheus Pereira domina, gira o corpo, devolve a bola pro Derlan. E olha como a bola quica, rapaz. A bola quica, clica, quica. Agora vai lá no lado direito, domina o time do Guarani. Ronaldo Alves levanta a cabeça, faz o lançamento, tenta o lançamento longo, não deu certo, afasta a zaga do Maricá e já armou um contra-ataque rápido. A bola chega pro camisa 10, ele toca mais atrás no círculo central, domina o time do Maricá, bola enfiada, troca de passes na entrada da grande área, vem bem ali na cobertura. Giovanni Augusto rouba a bola pro Guarani, abre bola na direita, recebe Júlio César, dá uma finta de corpo, toca para Giovanni Augusto, vai pro solo na linha demarcatória, o árbitro não deu falta. E com isso vem Maricá pelo lado esquerdo, Bruno Silva chega bem na marcação, recupera pro Guarani, toca para Rodrigo Andrade, recomeça com Derlan. Cleitão, não dá para tocar bola nesse gramado, Cleitão. Não dá, é impossível. E a gente ainda tem que torcer, viu, Ortiz? Porque até o final do dia, de repente, com tanto sol, daqui a pouco cai uma pancada de chuva e acabou de vez, né? Meu Deus, se não tem grama aí, vai ter drenagem, Cleitão? Não tem jeito, então vai ter que torcer pra ser nessa secura mesmo, ó, Guarani. Vem Guarani chegando, Giovanni Augusto domina na meia, tá na entrada da grande área. Nossa, tentou um passe diferente ali o Giovanni Augusto. Faz o fácil, né, Cleitão, que é mais fácil, né? Ah, tentou enfeitar demais agora o Giovanni Augusto, tentou dar uma cavadinha, né? Acho que ele falou assim, já que a bola tá quicando, eu vou tentar por cima. Mas pegou todo torto, a bola se perdeu pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Maricá. Eu vou dar a primeira cornetada aqui, Cleitão. Botaram um acento agudo no I do Guarani lá no placar, Cleitão. Rapaz do céu, Guarani, vai ver que é isso. É, botaram um I, um acento agudo no I lá, rapaz. Não tem acento, Maricá, não tem acento. O Júnior de Jacareí tá cornetando o juiz aqui. Que juiz lerdo, hein? Só por Deus. Não sei porquê, o juiz até agora é nosso, né, Cleitão? Tá meio pansudinho ele, né? É, tá meio gordinho, meio acima do peso ali, mas nas duas vezes que foi chamado a intervir, teve a interferência que foi o impedimento, né, no ataque do Maricá. Jogou pra nós, pô. Falta pro Guarani já cobrada. Rodrigo Andrade movimenta a bola, toca pra trás. Ronaldo Alves toca pra Bruno Silva. Abre na esquerda pro Derlan. Já tá no campo de ataque o time do Guarani. Bola enfiada pro Matheus Pereira. Domina, tá de costas pro campo de ataque. Partiu pra cima da marcação. A bola bate por último no jogador do Maricá e sai. Arremesso manual pro Guarani. Lado esquerdo, campo de ataque. Matheus Pereira, camisa 84 posicionado. Já fez a cobrança, recebe de volta do Giovanni Augusto. A bola sai de novo, desviada pelo camisa 5 do Maricá. É outro arremesso manual. Rodrigo foi quem tocou na bola, já cobrado pelo Matheus Pereira. Toca pro Índio, devolve pro Matheus Pereira. Tem dois na marcação, toca pra Bruno Silva, pra Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade no campo de ataque, toca a bola no círculo central pra Ronaldo Alves. Apanhou um pouquinho do gramado, mas conseguiu a abertura. Lado direito, Diogo Matheus descolou o cruzamento. Ela viaja pra grande área. Olha o rebote no pé do Índio, bateu o Índio, fica em cima da marcação. Briga pelo rebote o time do Guarani. E o árbitro vai marcando falta do Bruno Silva em cima do camisa 10 Valber do time do Maricá. Falta pro Maricá. O Guarani pelo menos chutou, então. É, uma jogada lá pelo lado esquerdo, uma inversão de bola, né? Começou do lado esquerdo, foi lá pro lado direito, veio o cruzamento, afastou a zaga parcialmente. O Índio tentou arriscar pro gol, mas acabou carimbando o jogador do time do Maricá, que na sequência sofreu a falta. Posse de bola com o time carioca no campo de defesa. Bruno Melo, boa tarde, meus amigos. Pela lógica de um jogo bom e ruim, hoje é pra ser um jogo bom. Mas até agora quem tá jogando é o Maricá. É um jogo bom do Maricá por enquanto, né, Coitão? Por enquanto, sim. Guarani, não sei se está se dosando, se está sentindo o calor, o que é que está acontecendo, mas foi a primeira. A gente está falando de 11, quase 12 minutos de jogo agora, que foi o primeiro ataque do Guarani. Ó, e o Rovilson me manda agora uma foto aqui do placar, realmente com acento agudo no I de Guarani. Acabei de comentar isso, viu, Rovilson? Boa tarde, Planeta Guarani, tô na escuta. Viram o placar do estádio, colocaram acento no nome do nosso time. E tem uma falta pro Maricá lá, hein? Falta no campo de ataque pro Maricá. O Kozlinski vai posicionando a barreira. Aí ele continua. Acho que é pra ninguém mudar a entonação do time deles.
porque poderia mudar totalmente o sentido, né? Veja só, é verdade. Daqui a pouco eu leio. Falta para o Maricá, bola levantada na entrada da grande área. Chega bem a marcação do Guarani. Giovanni Augusto tira o perigo. Reboteada para o time do Maricá. Sobe ali na disputa de bola. O Giovanni Augusto levou um soco ali, o Giovanni Augusto agora, hein? Falta marcada pelo árbitro e vamos seguindo na mensagem dele. Aqui está a explicação do acento. Pronuncie Maricá sem um acento. Já sabemos. Já fizemos até esse trocadilho do carilho aqui, né, Cleitão? Tivemos que fazer, não tem como, né, Ortiz? A gente só espera que o Guarani não seja Maricá hoje, né? É isso, acredito na nossa classificação. Vamos, Bugrão, ótima transmissão, meus amigos. Pra nós, né, Rovilson? Porque uma transmissão boa precisa de um jogo um pouquinho melhor também, né? Por enquanto, um jogo ruim do Guarani, hein? Sai jogando o Guarani lá no campo defensivo. Derlan domina, abre a bola na esquerda para Matheus Pereira. Domina ainda no campo defensivo. Faz o passe no campo de ataque para Giovanni Augusto. Vai pro Soga e o árbitro marca falta em cima do Giovanni Augusto. No gramado horroroso lá de Saquarema. Falta pro Guarani. Perto da linha demarcatória do meio de campo. Na lateral pelo lado esquerdo, Cleitão. Falta ali em cima do Giovanni Augusto, chegou até pesado o jogador do Maricá ali, acabou marcando a falta. O Guarani vai se movimentando, vai tocando bola no campo de defesa, Ortiz. É isso, vamos lá, o canal tá vendo a gente, ó. Luciano Lopes, direto de Brasília, acompanhando o meu Bugrão. Boa tarde, Planeta Guarani, manda um abraço para Brasília, Distrito Federal. Luciano Lopes, em Águas Claras, Distrito Federal. Grande abraço para Águas Claras, lá no Distrito Federal, Cleitão. Grande abraço, Luciano, e todo mundo do Distrito Federal, principalmente lá na cidade satélite de Águas Claras. E vinha chegando o time do Maricá, afasta o perigo a bola, o time do Guarani. Arremesso manual pro Maricá, lado direito, campo de ataque, hein? Perto da linha lateral da grande área, já cobrado curtinho. Recebe de volta o lateral direito do Maricá, apanha um pouquinho da bola, mas consegue dar sequência na jogada. Ela chega pro camisa número 5, Rodrigo, domina Rodrigo, inverte a jogada lá no lado esquerdo. É pra dominar, domina o camisa número meia dúzia do Maricá, Luan Gama. Parte pra cima da marcação do Júlio César, saiu um cruzamento, ela sobra pro camisa 10 aqui dentro da grande área, ele vai bater pro gol, nossa! Meu Deus do céu, jogou longe, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Cleitão. Graças a Deus, porque ele tinha recebido a bola livre aqui pelo lado direito de ataque, fez a limpada, trouxe pra dentro, bateu cruzado, mas pegou muito mal na bola. Só tiro de meta pro Guarani, Ortiz. Tiro de meta já cobrado, vem chegando o Guarani no campo de ataque, Matheus Pereira da velocidade, segue com a bola nos pés, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo. Chega o camisa número 5 do Maricá, o Rodrigo mete a bola pra fora, arremesso manual já cobrado, a bola fica pro Índio, o Índio toca pra Bruno Silva e ele recua a bola. É o prato da casa do Bruno Silva, a especialidade da casa, pegar a bola e recuar, Cleitão. Ao dia que ele fizer um passe vertical no sentido do gol, não, já fez. Muda todo o tempo, começa a chover, né? Lá vem Guarani. Já fez, até o gol do Matheus Pereira saiu assim, pô. Vem Júlio César, enfia a bola na direita para Diogo Matheus, passou pelo primeiro marcador, boa bola pro Júlio César, na lateral da grande área, pintou o cruzamento, Lucão do break não chegou, chega a zaga, mete a bola para fora de cabeça, é o Átila, camisa 3, é escanteio pro Guarani, boa jogada, a primeira jogada lúcida do Bugre na partida, Cleitão. Diogo Matheus limpou o lance, fez o toque lá em profundidade para o Júlio César, que cruzou na cabeça do Lucão. Antes dele, o zagueiro jogou a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Bugrão, lado esquerdo, Ortiz. Escanteio para o Guarani. Daqui a pouquinho a gente vai para o giro de tempo e placar. Hoje sem vinhetinha de tempo e placar, hein? Hoje eu não vou fazer Guarani e Maricá, tá bom, Cleitão? Beleza. Então vamos lá, escanteio, o juiz advertindo todo mundo ali dentro da grande área. Ih, vai demorar pra cobrar, porque agora ele quer o contato do Bruno Silva, Cleitão. Tentaram tirar a faixa de capitão do Bruno Silva e aí ele fica bravo. Capitão sou eu, deixa minha faixa aí. Escanteio pro Guarani, posicionado Giovanni Augusto pra cobrança. Matheus Pereira tá um pouco do lado ali. Tomara que não venha aquela cobrança curtinha. Muito agarra-agarra dentro da grande área, hein? Muito agarra-agarra. Deixa cobrar e dá pênalti, juizão, porra. Autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança. Nossa, que cobrança horrorosa do Giovanni. Mas ele pega o rebote, tá perto da lateral da grande área, toca a bola pro Matheus Pereira mais atrás, vai vir cruzamento, chega a marcação, a bola desviada, sobra pro Rodrigo Andrade, ele faz um passe longo, chegou pro Giovanni, domina, rente a linha lateral, lado esquerdo, faz o cruzamento pra dentro da grande área, é pra subir, olha o gol do Guarani pintando, e o árbitro marca o quê? Impedimento ou falta, Cleitão?
Eu acho que ele marcou foi a falta em cima do goleiro ali no choque que teve do Lucão do Break, que chegava para fazer o cabeceio, se chocou contra o goleiro e aí ele parou a jogada e deu a falta pro Maricá fazer a cobrança, Ortiz. Ele marcou impedimento, foi o auxiliar, e o impedimento foi do Ronaldo Alves, que dividiu a bola com o goleiro, porque quem levou o soco na cara foi o Ronaldo Alves, Coitão. Saiu ali nocauteado, né? Os dois ficaram no chão ali, mas aí ele preferiu marcar ali o lance de impedimento e a bola vai favorecer a equipe da casa. Aí os caras tá na árvore. Os caras estão... Será que tem fruta naquela árvore lá, Coitão? Parece que estão arrancando alguma coisa de lá, ué. Vê que é um pé de amora, Ortiz. Hein? Que coisa. Tem uma falta lá, né? A bola tá parada, na verdade, falta não, é impedimento, né, pro time do Maricá cobrar. Pra mim, o auxiliar deu perigo de gol, viu? Olha lá o Brunão da Jovem, ó. Brunão da torcida Jovem tá lá representando o Guarani, vamos ver. O outro tá com a cabeça, tá com a camisa na cabeça, não deu pra ver quem é, Coitão. Também não consegui reconhecer pela imagem ali, não. Mas a torcida do Guarani tá ali, um pouquinho atrás do gol, um pouquinho do lado, um pouquinho embaixo da árvore. Tem presença de torcida do Guarani que jamais jogará sozinho, por pior que seja a fase. Coitão, acabou a cerveja já, Coitão. Já foi, Ortiz? A primeira já foi, Coitão. Tomara que eu fique só nela, viu? O Fernandão já levou a dele? Nada, tá lá, quentinha ainda. Eu esqueci a gente ficou tão de cabeça quente depois do jogo que o Fernando Lovato esqueceu até de levar a cerveja embora, Coitão. É mole? Pro Fernandão esquecer de levar cerveja, então o negócio tava feio mesmo, viu? Tava bravo. Sai jogando o Bugre lá no campo de defesa. Troca de passes ali do Derlan pro Ronaldo Alves na direita. Ele enfia a bola pro Diogo Matheus. Domina Diogo Matheus, faz o bom passe no campo de ataque pro Júlio César. Chega a marcação e o árbitro marca falta. Falta em cima do Júlio César. Rente à linha lateral de campo. Campo de ataque já do Guarani. Vamos lá, vamos pro giro. Tempo! E pra cá. Jogados redondos, 19 minutos e 20. É primeiro tempo de jogo. O Maricá tem 0. O Guarani tem 0. Clínica Soul, fisioterapia, ortopedia e muito mais. Acesse clinicasoul.com.br. E hoje eu não vou cometer a maldade de te pedir o que tem na rodada, viu, Coitão? Mas eu tenho, Ortiz. Então manda! Começou às 15h30 lá no Ceará. O Icasa vai empatando em 0-0 com a Tombense na Copa do Brasil. Olha o Tombense, rapaz. Tombense que vai jogar a Série B, hein, Arerê. Tombense vai jogar a Série B. Nós vamos ter que ir pra Tombos, Coitão. E sabe quem joga no Icasa, Ortiz? Quem? O filho do Romário, só que no primeiro jogo ele contundiu, voltou pro Rio de Janeiro pra se tratar e nunca mais voltou. Verdade. Deu um balão nos caras do Icasa, né? Sabe qual é a melhor cidade pro técnico cair, Coitão? Icasa? Tombos. Literalmente ele tomba, né? Arremesso manual cobrado pelo time do Maricá. A bola vai pro campo de ataque. Camisa número 5, Rodrigo toca a bola pro camisa de número 8 do Maricá, que é o Murilo. Ele joga a bola na esquerda, vem cruzamento pra dentro da grande área. A zaga do Guarani já ia falhando, hein, Coitão? Camisa 9 tinha todo o espaço do mundo, tava sozinho, sorte que não subiu. Afastou a bola, sobra pro Lucão brigar sozinho no meio de campo. Falta em cima dele, falta pro Guarani. Mas a zaga do Guarani já ia falhando, Coitão, pela primeira vez, hein? Já ia, aliás, a zaga subiu atrás do jogador do time do Maricá. É que ele não conseguiu alcançar a bola, porque senão ele ia testar sozinho pro gol. É exatamente isso, o Derlan subiu atrás do jogador do Maricá, o camisa 9, o Carreira, e você tinha tudo pra cabecear e fazer o gol, porque ele tava na cara do goleiro, era o último recurso. A bola aérea no segundo pau já fez mais uma vez fracasso pro Guarani, Coitão. Foi a sorte do Guarani que ele não conseguiu alcançar a bola. Que coisa, hein? Que coisa. Espero até que eles não estão usando tanto esse expediente, né? Talvez não tenha assistido tanto assim, talvez não tivesse o Premier, Ortiz. Não sei não. E o banco de reservas é atrás do gol, né? Então, coitado do Kozlinski hoje, hein? Vai ficar ouvindo o Daniel Paulista falar até o fim do jogo, hein? Pelo menos se o Daniel Paulista orientar a zaga, mas pelo jeito não orientou, não. Eu quero ver se o Daniel tem coragem de botar o Ronald em campo hoje, Coitão, porque aí ele vai estar vendo todos os lances lá de trás.
Bom, se ele colocar, e eu não duvido não que ele vá colocar no segundo tempo, pelo menos ele vai conseguir olhar um pouco mais ali a didática do Ronald em campo, quem sabe seja a última, né? Então, olha o Guarani chegando, recebe a bola Rodrigo Andrade, toca para Matheus Pereira, para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto inverte a jogada lá no lado direito, agora domina Ronaldo Alves, faz a enfiada para Diogo Matheus, rente a linha lateral do campo, toca a bola para Júlio César, faz cruzamento, a zaga falhou. Olha o gol pintando, o Lucão do Break bateu, a bola fica na zaga, pede pênalti o Guarani. O árbitro chacoalha a mão dizendo que não houve nada, reboteada, a bola sobra para o Guarani, Rodrigo Andrade para Júlio César, domina Júlio César, vai trazendo o Bugre lá para o campo de defesa, recomeça tudo. Ronaldo Alves agora rente a linha demarcatória do meio campo, toca para Bruno Silva, e o Bruno Silva mais uma vez toca para trás para o Derlan. Derlan faz um lançamento bom na esquerda, domina Matheus Pereira, faz o passe, troca passes, recebeu de volta do Lucão do Break, vai invadir a grande área pela esquerda, pintou o cruzamento, a zaga perigosamente afasta o perigo, reboteada sobra pro time do Maricá, ele passa pelo Ronaldo Alves, faz o lançamento longo, e fudeu, saiu na cara do goleiro, vai bater, bateu em cavadinha, defendeu Kozlinski, olha o rebote, a batida por cima do gol! Era o Carreira, camisa 9, quem chegava com o gol aberto, escancarado. A gente tinha tudo pra passar a primeira vergonha da tarde, mas ele ficou com dó e perdeu, Cleitão. Primeiro o camisa 10, que chegou na frente do Kozlinski, o Kozlinski foi ali encurtando, conseguiu a defesa parcial. Depois caiu no pé do Carreira, aí ele fez um negócio absurdo, sem goleiro, sem nada, ele falou, deixa eu isolar, deixa eu ver se eu consigo jogar essa bola lá em Maricá. E quase conseguiu, Ortiz isolou pra sorte do Guarani, quase a primeira vergonha do Guarani lá em Bacaxá. Vai saindo da frente aí, rapaz. Você não está vendo que você está perturbando a passagem dos outros, né, contra mim? Você também tem direito, né? Tá difícil. Vem Lucão do Break brigando com a bola lá, a bola passa, a zaga do Maricá corta. Tá pintando um Demônios da Garoa de novo, Coitão. Ah, tá difícil, hein, Ortiz? Como é que pode tomar um contra-ataque desse e perder na velocidade? Meu Jesus eterno, que coisa horrorosa. Será possível? Desse jeito eu morro. Nós grita e nosso jogador não faz nenhum gorro, Coitão. É isso, né, Ortiz? E o Guarani, você viu que basta jogar um pouquinho. 2, 3 vezes que conseguiu acelerar ali, conseguiu colocar o Lucão em posição de marcar. Só que o Guarani tá num compasso de quem comeu feijoada, só pra variar um pouquinho, né? Ah, meu Deus do céu, viu? Já tá cobrado ali a bola parada pro time do Guarani. Matheus Pereira recebe no campo de defesa, troca passes com o Índio, agora faz um lançamento pro Giovanni Augusto. Giovanni Augusto leva a marcação, vai ganhando a lateral da grande área, tocou na entrada da área pro Júlio César. Chega a defesa do Maricá. Corta o perigo, camisa número meia dúzia, 3 finalizações pro Maricá, 2 pro Guarani. E a posse de bola do Guarani é de 60 e poucos %, mas insuficiente para produzir gols. Olha a chegada do Maricá de novo, quase um gol de bicicleta agora do camisa 9 do Maricá, o Carreira, Coitão. Tentou uma bicicleta, o cara foi puxado, ainda bem que não tem VAR, hein? É isso aí, Ortiz, jogada lá pelo lado direito do ataque do time do Maricá, o Carreira recebeu a bola nas costas dele, já tinha passado da bola, aí tentou voltar e fazer uma puxetinha a lá Lucão do Break, mas aí todo torto jogou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani. Que fique bem claro, você disse puxetinha, né, Coitão? Puxetinha com X. Isso, puxetinha, né? Puxetinha, sem nenhuma letra invertida, puxetinha. Ah, meu Deus. Pior que nem foi isso que eu pensei. Eu sei o que você pensou. Sai jogando o time do Guarani, Diogo Matheus recebe, faz o passe para Rodrigo Andrade, apanhou da bola, mas chega o desvio, a bola sai. Arremesso manual para o time do Guarani, Diogo Matheus, um pouquinho depois da linha demarcatória do meio de campo. Torcida do Guarani já tá pegando no pé do Diogo Matheus lá, tá vendo, Coitão? A torcida já tá nervosa, oriçada, tá brava a torcida do Guarani lá, hein? Deu certo a jogada, Rodrigo Andrade tenta o passe longo demais para o Júlio César, afasta e já liga o contra-ataque. Domina a bola, o camisa número 9 do Maricá tá sozinho, é o Carreira, ele toca atrás, recomeça o time do Maricá, bola enfiada no lado esquerdo, domina o camisa número 8, que é o Murilo, faz o passe, recebe o camisa 7, chega na briga, marcação do Guarani. Rodrigo Andrade recupera, toca a bola para Bruno Silva, devolve para Índio no meio de campo. Índio perto do círculo central, pelo lado esquerdo, enfiada de bola aqui na esquerda, domina. Vem Matheus Pereira, 84, toca atrás pro Índio, domina Índio, rente a linha demarcatória do meio de campo para Giovanni Augusto. Toca no círculo central para Ronaldo Alves inverte
inverte a jogada na direita. Diogo Matheus recebe pro Guarani. Diogo Matheus pega na bola, a torcida do Guarani ficou oriçada lá, hein? Troca passes com o Rodrigo Andrade de volta pro Diogo Matheus. Vai tentar o lançamento longo pro Júlio César. Chega a marcação, falta. Mas bate muito esse time do Maricá, hein, Coitão? A bola até passa, mas o jogador não passa de jeito nenhum. Mais uma vez ali agora parou a jogar em cima do Júlio César. É no setor de meio campo, lá pelo lado esquerdo. Falta que favorece a equipe do Guarani. 27 minutos e 0-0, hein, Ortiz? 0-0. E o que é pior, Coitão, as principais chances da partida foram do Maricá, Coitão. Esse é o mais grave, esse é o mais preocupante. O Guarani faz um jogo, não é que é abaixo da crítica não, o Guarani não joga, esse é o problema. Meu Deus do céu, olha, tá difícil, hein? Tá difícil, torcedor. A gente vai falar o quê? Tá difícil mesmo, hein? Nós grita e nosso jogador não faz nenhum gol, Caetão. E você vê agora ali, Ortiz, ó, eles vão tocando bola no campo de defesa, não aparece ninguém no meio campo, o Guarani tá com 3 volantes e nenhum volante encurta essa distância entre as duas linhas para poder receber essa bola, fazer um giro, tentar armar o jogo. O Guarani não consegue sair da malha de marcação do Maricá, coloca todo mundo atrás da linha da bola e o Guarani não tem nada a fazer além de ficar tocando bola no campo de defesa, lamentável. O seu Valdir Montanha diz aqui que tá parecendo um desafio ao Galo, a diferença é que era de domingo de manhã, Caetão. É isso aí. Tem time na Copa Kaiser que faz melhor do que o que a gente tá vendo aí. O Júnior Pádua já diz aqui meu Deus, Coitão. Acho que todo torcedor do Guarani tá falando meu Deus hoje, Ortiz. Que coisa horrorosa. Não dá pra conceber um Guarani com esses jogadores aí, com esse elenco, fazer uma partida que não chega nem a ser equilibrada, chega a ser abaixo da crítica contra o Maricá, no momento parada em que tem técnica. Ali a parada pra reidratação, hein? Parada pra hidratação e tempo da gente pagar mais o WhatsApp aqui, o Lucas Castro. Boa tarde, Ortiz e Cleiton. Essa zaga é uma vergonha, independente do que aconteça hoje, Daniel tem que sair urgente. Mas tem que sair o Daniel e a zaga também, né, Lucas Castro? Porque trocar o treinador, a zaga vai continuar vergonhosa do mesmo jeito, né? O Camilo Zac, a falha do Ronaldo Alves, os 4 zagueiros do Guarani são péssimos. O sistema de marcação todo, viu, seu Camilo? Gilberto Quinalha, meu Deus. Time dormindo, Ortiz. Vão reclamar que tá muito calor, gramado ruim. Vão prestar concurso pro Banco Central, então. Puta que pariu. Tá aí o desabafo do Gilberto Quinalha e eu concordo com ele. Ortiz, repara no replay, o Guarani quase leva o gol e o Daniel Paulista não esboça nada. Um berro, um xingo, simplesmente nada. Nem ele quer estar mais no Guarani. Tipo, já que ninguém me manda embora, eu vou arrancando o dinheiro desses trouxas. Daniel Paulista tá conformado, tá parecendo corno, Coitão. É isso, totalmente passivo, né? Assiste, vê as deficiências, não é capaz de decifrar o que é necessário fazer para corrigir e o pior, olha e não esboça sequer uma reação. E essa não esboçar reação transparece no gramado, porque o time do Guarani também não reage. Pois é, o Júnior Jacareí pergunta aqui, Ortiz, por que o Maricá tá na Copa do Brasil? Haja coração. O Maricá foi vice-campeão da Copa Rio, que é o similar à Copa Paulista aqui, viu, Júnior? E aí o campeão, que foi o Pérolas Negras lá do Rio de Janeiro, escolheu jogar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro e deixou a vaga na Copa do Brasil para o time do Maricá. Tá esclarecido? Bruno Melo, primeiro tempo, vamos lá, vamos torcer para que seja um jogo bom e um jogo ruim tenha mudado para um tempo ruim e um tempo bom. Primeiro tempo contra o Santo André foi bom e o segundo uma bosta. Primeiro tempo hoje ruim e o segundo seja bom. A gente tá tentando encontrar algum meio aqui, né, Cleitão? O torcedor tá tentando acreditar em alguma coisa aqui, né? Porque do jeito que a gente falou antes de começar a transmissão, o Guarani até agora é a rotinha, né? Boazinha, não faz mal pra ninguém. O Marcão Gomes, zaga ridícula, o Derlan tá todo torto, o Guarani tá horrível, tá foda com PH, Cleitão. E tá mesmo, tá com PH, com F, com tudo, o negócio tá zoado, pra não dizer outra coisa, só pra gente medir as palavras aqui. O Renato Rangel, que joguinho horrível, eles já perderam 2 gols, o desafio ao Galo era muito melhor que isso aí, concordo com ele, Cleitão, que vergonha, cara, a gente tá tomando sufoco do Maricá, Cleitão Vendemiato. Olha,
A inveja hoje não é de quem tá na praia, não é de quem tá de boa no feriadão. A minha inveja é do Fernandão, que não tá vendo, viu, Ortiz? É, o Fernando na piscina lá tá poupado, né? Recupera uma bola agora o time do Guarani. Começou agora, viu, pessoal? Nós não perdemos nada, não. Demorou demais, aliás, essa parada pra hidratação aí. Deu uns 4 minutos quase, hein, Coitão? E o mais louco de tudo é que geralmente é entre o minuto 28 até 30 ali, era 22, 23 minutos, já tava parando pra fazer a parada e demorou até agora mesmo. Ô louco, Coitão, que 21, 22, nós estamos com 32 agora, Coitão. Tá cego aí, meu velho? Tá sem óculos? Não, mas demorou uma eternidade, Ortiz. Parou aos 28, Coitão. Jesus amado, tá sem óculos então, o Coitão. Então é o óculos mesmo, Ortiz. Pega o óculos do Cleitão, atenção, atenção. Vamos lá, simbora. O Fábio Almeida, grande Ortiz e Cleitão. É triste ver o time tão desinteressado. Como pode um time com 3 volantes tomar contra-ataque do Maricá? Time de acomodado, time de jogadores safados. Bando de fio daquilo. Valeu, Fabião. Um abraço, meu irmão. Tá feio o negócio e a gente tem que rir pra não chorar, Cleitão, porque tá horroroso. Tem. E agora a gente não pode nem falar que não tem visibilidade, porque, pô, o jogo é do Sport TV, não é Premiere, que é só o serviço pago, tudo. É um Sport TV, podia se doar um pouquinho mais, já que gostam de aparecer, né? É, o seu Jansley Rocha lá, o paciente do Fernandão, nosso ouvinte fiel também. Pera aí, vamos pra falta, vai. Tem uma falta pro Guarani na intermediária, lado direito. O Diogo Matheus vai se posicionando. Vai meter bola na grande área o Diogo Matheus, hein, Cleitão? 33 minutos e 15, é primeiro tempo de jogo, hein? Quem sabe nessa cobrança de falta. Vai, Diogo. Capricha, Diogo. Tá autorizado já faz um tempão pra cobrança. Partiu agora a cobrança do Diogo Matheus. A zaga do Maricá afasta o perigo, reboteada sobra pro Guarani. Tenta o Matheus Pereira, a zaga do Maricá afasta de novo e a bola fica pro Maricá pra puxar o contra-ataque, ó. Todo mundo do Maricá prontinho pro contra-ataque, bola enfiada na direita pro camisa número 7, ele domina, levanta a cabeça, bola no segundo pau, dominou na entrada da grande área, deixou passar, vai trocando o passe, chega de cabeça, afasta o perigo, a defesa do Guarani com o Diogo Matheus, vem no rebote a batida pra longe do gol, à esquerda do Kozlinski. Tá fácil demais jogar nessa zaga, Cleitão. Tá muito fácil, né, Ortiz? O time do Maricá entra como quer ali. Você viu que escapou aqui pelo lado direito, fez o cruzamento, ninguém cortou, foi sobrar lá do outro lado, ajeitou para quem pudesse vir de trás bater. Nada acontece, ninguém se mexe, é impressionante. E o Daniel com a mão no queixo conversando com o Daniel Cerqueira, rapaz. Ei, Laiá, ei, Guarani dos meus pecados. Vamos pro segundo giro de placar. Tempo e placar. Daqui a pouquinho vem Júlio César pro Guarani, invadiu a grande área pelo lado direito, deixou o marcador sentado, faz o cruzamento, a bola vem forte demais, Giovanni Augusto ajeita pro Índio, recebe de volta Giovanni Augusto na entrada da grande área, faz a toque pro Rodrigo Andrade. Meu Deus do céu, é um... Cleiton Vendemiar, até um irresponsável o Rodrigo Andrade dando um chute desse, Cleitão. Recuou a bola pro goleiro, Cleitão. Ah, pelo amor de Deus, o time do Guarani parece que não entende a importância que tem esse jogo. Tá levando em consideração a camisa e o peso do time do Maricá, mas não tá levando em consideração tudo que tá envolvido. É falta de responsabilidade o que fez agora o senhor Rodrigo Andrade, Ortiz. Meu Deus do céu. Gente, pra vocês que não estão vendo o jogo, ele tentou dar um 3 dedos na bola, todo displicente e recuou a bola para a mão do goleiro. Rasteirinha, fácil pro goleiro pegar. Totalmente displicente e descompromissado, Cleitão. É lamentável, Ortiz, é lamentável. Pô, de frente pro gol, enche o pé, enche a bota, afunda o goleiro, derruba o número das costas da camisa dele. Ele recuou pro goleiro e falou, não quero fazer um gol assim não. Que lamentável, Ortiz. O seu Jansley, dia e horário, campo e jogo de várzea. E o nosso time pior que o deles, viu, seu Jansley? Quer dizer que nós somos mais várzea ainda, hein? Sai jogando o Guarani lá no campo de defesa. Vamos pro giro do placar agora. Tempo e placar. Jogados 36 minutos, é primeiro tempo lá em Saquarema. Segue por enquanto Maricá 0, Guarani 0. Lançamentos imobiliários para moradia ou investimento. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari. 1999-264-3676. E o que tem mais aí nessa Copa do Brasil, Cleitão?
às 19 horas, é aquele visitante que já foi um dia melhor, hoje tá bem por baixo. Pouso Alegre contra o Paraná Clube, que acabou de ser rebaixado para 2 do Curitibano. O Paraná rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense, né? Curitibano, né, Coitão? Curitibano, ó, viajei. Hein? Olha o Giovanni Augusto no círculo central, passa pelo marcador, continua brigando pela bola o Giovanni. Tinha o Lucão aberto na direita, ele preferiu o passe na esquerda pro Índio. Faz o passe agora para Júlio César, traz a bola como se fosse um meia, cruzamento pro Lucão dentro da grande área. Que horror, o Lucão nem ameaçou ir pra bola, Coitão. Que horror, que vergonha. Ele olhou pro Júlio César e falou assim, deixa quieto, vai, nem vou. Que coisa. Meu Deus do céu. O Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Ótima transmissão, Ortiz e Cleiton. Esse Daniel é muito burro mesmo. Hoje tinha que jogar com 3 atacantes. Vai ser difícil, mas o Guarani ganha. O som da rádio aqui em Prudente tá ótimo. Valeu, Vanderlei. Grande abraço. Torcendo pro nosso servidor não cair nenhuma vez, né, Coitão? Pelo menos até agora, só aquela quedinha no começo da transmissão, né? E a gente fica ali torcendo para que isso não aconteça, porque tem deixado na mão o bendito do servidor. É isso. Vem lançamento lá do time do Maricá. Domina o camisa 9 dentro da grande área. Bateu em cima da marcação do Índio no rebote. Kozlinski dá um tapa, joga por cima do gol. O Guarani escapou pela 3ª vez da vergonha, Cleiton Vendemiato. Na primeira, o Carreira foi ruim. Chutou em cima da zaga. Depois pegou um petardo lá do lado esquerdo, bateu cruzado em direção ao gol. E o Kozlinski se virou todo para poder fazer a defesa. Jogou a bola para escanteio. Já teve até milagre do Kozlinski. Que coisa, hein? Milagre não, né? Se virou, né, Cleiton? O cara bateu em cima dele também, né? Escanteio já cobrado, camisa 7 mete a bola lá no segundo pau. Ainda bem que não tem VAR, Cleiton, foi pênalti. Ainda bem que não tem VAR na Copa do Brasil nessa fase, Cleiton. Estamos contando demais com a sorte, né, Ortiz? Que coisa bizonha. O Guarani não... Tá parecendo que o Guarani tá de azul e o Maricá tá jogando de branco. A verdade é essa, Ortiz, porque quem joga é o Maricá. Cleiton, observe, olha o replay da jogada, Cleiton, olha lá, ó. Ronaldo Alves deu um golpe de judô no jogador do Maricá dentro da grande área, Cleiton. Olha lá. No cotovelo dele desloca o jogador do Maricá dentro da grande área e o juiz, graças a Deus, não viu. Segue o jogo, 39 minutos, 0-0 e o Maricá já perdeu 3 chances claras de gol. E o Guarani nada até agora. Sai jogando o time do Guarani lá no campo defensivo. Giovanni Augusto recebe lado direito, parte para o campo de ataque, arranca, vai na intermediária, vai ganhando a lateral do campo. Giovanni tem um marcador em cima dele, ele se livra da bola, devolve a bola de graça para o time do Maricá sair jogando no campo defensivo. Domina a bola o camisa número 10 do Maricá, que é o Valber. Gira o corpo, toca a bola no lado esquerdo, vem o lançamento para o campo de ataque. Domina o camisa 10 entre 2 marcadores. Chega bem Matheus Pereira, recupera para o Guarani. Recua para o Maurício Kozlinski, paga geral para o sistema defensivo do Bugre. O Matheus Pereira, Cleiton, tá nervoso e tá uma vergonha o Guarani, viu? O time do Guarani parece que tem 11 Michel Alves em campo. Porque a gente se perguntar pro time do Guarani, vocês têm jogo contra o Maricá hoje? Eles vão ficar naquela. É desse jeito, Ortiz. O Ednei de Valinhos, beleza, zoamos pra caramba, fizemos serviço de utilidade pública. Mas se a gente joga com o Cascavel, a gente leva uns 2 ou 3-0 fácil. Mas nós estamos levando quase isso já do Maricá, Ednei. Ortiz, temos chance de cair no Paulista, mas já te confirmo, com esse time a gente cai na Série B. Tá feio o negócio, viu, Ednei? Tá feio o negócio. Vem chegando o Guarani, lado direito. Rodrigo Andrade domina, faz o passe. Recebe Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto recebe a bola e dá o girinho de corpo em toda a bola agora. A bola chega para o Matheus Pereira no lado esquerdo, na entrada da grande área. Faz a abertura, toca mal para o Júlio César, que evita a saída, mas dá de graça. Sai jogando errado o Maricá, o Índio recupera para o Guarani. Matheus Pereira vai arrancando, é falta nele. Cartão amarelo para o time do Maricá. Daqui a pouquinho a gente vê se foi o 11 ou se foi outro jogador. Acho que foi o camisa 5 do Maricá quem levou esse cartão amarelo. Falta em cima do Matheus Pereira, perto da entrada da grande área pelo lado esquerdo, Cleitão. Falta dura, merecido o cartão, tá caído até agora o Matheus Pereira no gramado ali, sentindo bastante. A falta não é frontal, mas é muito próximo da grande área. Vamos ver se vai vir levantamento, cabe até o tiro, se quiser. Diogo Deve ser o Giovanni ali, Augusto, né? Quem vai pra bola. Diogo Matheus dali, né? Diogo Matheus dali é a melhor opção, né? Vamos ver o crédito do cartão, camisa 5, Rodrigo mesmo, cartão amarelo pra ele, ó.
tá posicionado lá o Giovanni Augusto para bater de pé direito, hein? Barreira do Maricá formada com 3 jogadores, e eu vou ler aqui, o que mais? Daqui a pouco a gente lê, vai. Falta pro Guarani, Giovanni Augusto posicionado, 41 minutos e 40, quem sabe no apagar das luzes o Guarani acorda pro jogo, né? Na bola parada. Giovanni Augusto, tem Matheus Pereira do seu lado, espera autorização, o árbitro também, hein? Tá enroladaço esse juiz, hein? Olha onde tá o técnico do Maricá, Cleitão, tá do lado do goleiro lá, Cleitão. Que absurdo, rapaz. Tá ali, que absurdo. Que várzea, que várzea, que várzea. Partiu o Giovanni Augusto, nossa! Meu Deus do céu. O Giovanni Augusto bateu direto, a bola saiu 5 metros à direita da trave, Cleitão Vendemiato. Olha, pra quem não tá vendo o jogo, ele tentou tirar da barreira por fora e jogou direto pra linha de fundo, pra vocês terem uma ideia. Mas que coisa bizarra. O Giovanni Augusto é outro que pode fazer companhia lá pra Ronald Maxwell. Ele não tem condição de jogar no Guarani, Ortiz. Pega a mala e vai embora, Cleiton Vendemiato. Pega a mala e vai embora, Cleiton. Monta no caminhão. Olha o goleiro do Maricá saindo no tiro de meta. Deu certo, né? Deu certo pro Maricá. Graças a Deus tá acabando o primeiro tempo, hein? 42 e 40. Não que eu tenha expectativas de melhorar pro segundo, mas graças a Deus tá acabando. Nós vai ter 15 minutos pra respirar, né, Cleitão? Pra tentar alguma coisa, porque não é possível, ou pelo menos pra vir pro campo. Quem sabe o Guarani desce pro vestiário e volta pro campo, porque o primeiro tempo o Guarani não jogou. E ó, tem uma cornetada, não sei aqui, ó, Rovilson Santos, ó. Ortiz, pede pro Cleitão prestar atenção no nome do clube local, quem sabe ele vê as coisas direito. Sabe qual é o nome do clube que manda jogos lá, Cleitão? É o Boa Vista. Isso! Ô Ricardo Marques, Ricardo, eu preciso ajeitar a camisa pra você, hein, velho. Pera aí que nós já combina, hein. Aí, Cleitão e Ortiz, os caras estão até brilhando na imagem de tanto sol, mas essa camisa branca aí é linda demais, hein. A perua não quis aparecer na foto, mas tá na audiência da Rádio Planeta. Olha lá, dá pra ver a mão dela com as unhas feitas. Ele com o cigarro no canto da boca, eu tô achando que esse cigarro é de palha, hein, Cleitão. É paeiro, Ortiz. Ele curte um paeirinho. Deve ser, porque esse cigarro tá com cara de palha, hein? O Betão, me desculpa esses jogadores, tem que levar um calor sim. Não pode jogar essa bola jogando com um time que não joga desde setembro. O Guarani tá de brincadeira. Mas calor eles estão levando lá, né, Cleitão? Porque tá quase uns 40 lá, né? Tá suando demais ali e tá suando pra segurar o Maricá. Quem diria, Ortiz? Ô, Cleitão, o cara é comediante, Cleitão. O Dantas manda uma foto pra mim tomando cerveja e ele escreve embaixo, trabalhando e assistindo o Bugrão. É desse jeito o trabalho dele. Eu também queria. Olha o Guarani assim, chegando, o Diogo Matheus fez o cruzamento, o goleiro falhou. Sobrou pro Giovanni Augusto, ele ajeita pra trás. Bate pro gol, Índio. Bate pro gol, Índio. O Índio tentou ajeitar, Cleitão. Tocou pra ninguém, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio, é tiro de meta. Ele dominou sozinho na entrada da grande área, Cleiton Vendemiato, era chegar batendo. É isso, quando a gente fala de atitude, é isso, Ortiz. A bola sobrou livre pro Índio dentro da entrada da grande área ali. E aí ele podia chutar, ele podia fazer qualquer coisa, menos o que ele tentou fazer, que foi o passe pra ninguém e que acabou se perdendo pela linha de fundo em tiro de meta. O Guarani peca porque não joga bem e quando consegue alguma jogada lá no setor ofensivo, peca porque não sabe tomar a atitude correta. Tempo! E pra cá! Jogados 45 minutos e 10, é primeiro tempo e o árbitro deu 3 minutos de acréscimo, segue Maricá 0, Guarani 0, Copa do Brasil, primeira fase, Cleiton Vendemiato. E à noite tem estreia de outro integrante da Série B, a Chapecoense vai lá no Maranhão para enfrentar um motoclube, Ortiz. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio pelo iFood, peça agora mesmo Café do Rei. Meu Deus do céu, que jogo horroroso, rapaz. Tá acabando o primeiro tempo. Graças a Deus, 45 e 45 agora, primeiro tempo de jogo, arremesso manual cobrado pelo Matheus Pereira. Deu de graça a bola pro time do Maricá, chega todo torto, o Derlan consegue tocar pra fora. Arremesso manual pro Maricá, lado direito, campo de ataque. Mas o Derlan tá torto mesmo, Cleitão. Acho que o Derlan tá com 2 pés esquerdos em campo hoje. Tá todo penso, né? Tá todo entrando torto na bola, muito estranho. Bom, só mais um de todos os 11 que estão muito estranhos na equipe do Guarani hoje. Ó o Maricá.
Olha o Maricá chegando, domina a bola, o centroavante do Maricá lá, não, na verdade é ele mesmo, camisa 9 do Maricá, toca a bola pra trás, ela vem pro camisa número 6, lateral esquerdo do Luan Gama, faz o cruzamento, ela atravessa toda a entrada da grande área, sobra aqui no lado direito, vem de novo camisa número 10 do Maricá, Valber, domina a bola sobre a marcação do Índio, toca a bola mais atrás, olha o zagueiro ajudando lá no campo de ataque, fez o corte, 2 cortes em cima do Lucão, tocou pro outro zagueiro, camisa 4, bateu de longe, acertou o ônibus, hein, Coitão? Quebrou o vidro do ônibus lá, hein? Se já fundiu o motor, agora quebrou o vidro, hein? Ah, eles estão tentando de todo jeito acertar o ônibus do Guarani lá no fundão lá. Que coisa, que coisa. Aliás, eu não sei se você sabe, mas foi nesse estádio aí que o motorista, acho que da Inter de Limeira, derrubou o poste, Ortiz. Pois é. Eu vi nos bastidores. O Júnior de Jacareí aqui, o Daniel Paulista é um morto, fora já. Essa defesa tá uma merda, vai tomar banho, viu? Não tá dando certo não, Rodrigo Andrade, Índio, Bruno Silva, pode esquecer, mas aí bota Giovanni Augusto, Lucão do Break, Júlio César, bota todos os 11, né, Cleitão? Porque até agora só o Kozlinski se salvou porque fez uma defesa milagrosa já, né? Olha o Guarani chegando, Júlio César recebe lado esquerdo na linha de fundo, toca a bola contra os pés do lateral direito do time do Maricá, ela bateu nos pés do Vander e saiu. É escanteio pro Guarani, então quem sabe no escanteio no apagar das luzes, 47-40 do primeiro tempo. E no último lance desse primeiro tempo, porque o árbitro deu mais 3 de acréscimo, provavelmente deve encerrar a partida depois desse escanteio, Ortiz. Muito ruim o time do Guarani, hein? Muito ruim. Olha o técnico lá atrás do gol, rapaz. Meu Deus do céu, que várzea, que várzea. O Diogo Matheus sem pressa, tá pedindo pro árbitro acabar o jogo antes de cobrar o escanteio, Cleitão. Tá abrindo mão do escanteio o Diogo Matheus pelo jeito, viu? Provavelmente, porque não tem pressa nenhuma lá. O Guarani parece que tá fazendo questão de sair com um empate que lhe favorece, impressionante. Escanteio pro Guarani, 48-20 já estamos além do tempo de acréscimo. Autorizado o Diogo Matheus, partiu a cobrança, ela sai fechada, o goleiro rebateu mal, ninguém do Guarani ataca a bola no rebote. Ergue os braços o árbitro, trilha o apito, final de primeira etapa em Maricá. Em Maricá nada, em Saquarema. 0 pro Maricá, 0 pro Guarani, tamo no lucro, Cleitão. Tamo no lucro, Ortiz. Fim de primeiro tempo lá em Bacaxá. O árbitro apitou e deu final ao primeiro tempo nesse empate mais do que horroroso, eu diria medonho do Guarani, placar de 0-0 contra a equipe do Maricá, que é só um mero integrante da segunda divisão do Campeonato Carioca, Ortiz. Que coisa. Que coisa, que horror, hein? Que horror. O Gilberto Quinalha, meu Deus, ao quadrado. Senhor Felício da Asa, traz uma zaga nova pro Guarani e leva esses aí pra varrer a fábrica. Acho que o Felício devolve no segundo dia, viu? Vamos ouvir o Kozlinski. Ele tá com maior posse de bola, mas não tá conseguindo chegar do jeito que queria. O que tem que fazer pro segundo tempo? Como a gente falou antes do jogo, é um jogo de paciência. A gente sabia que a equipe deles ia se portar um pouco mais defensivamente e explorar os contra-ataques. O gramado deixa o jogo um pouco mais lento. A gente tem que se adaptar mais ao gramado. Acho que a gente no primeiro tempo não conseguiu se adaptar bem. É voltar para o segundo tempo, melhorar no que a gente precisa melhorar para poder fazer o gol e sair daqui com a classificação. Obrigado. Valeu. Tá aí, Cleitão. Kozlinski botando a culpa no gramado, Cleitão. Só pra variar, e também só pra variar pra falar que eles estavam jogando fechadinho e saindo no contra-ataque. Pelo contrário, quem tentou contra-ataque foi o Guarani. Vamos ouvir. Quem atacou o tempo inteiro foi o Maricá. Vamos ouvir o jogador do Maricá falando. Um lance rápido, né? Eu tentei fazer uma jogada mais rápida, mas podia ter mais calma, dominar a bola e finalizar melhor. E o Maricá tá bem na partida. Vocês estão sentindo que vocês podem conseguir essa classificação? A gente entra em campo já sabendo que das nossas condições, da qualidade do nosso time. A gente não tem dúvida, a gente não tem dúvida que a gente tem condições de classificar, de ganhar um jogo, mas acho que a gente vai agora para o segundo tempo escutar o professor que tem para melhorar, para a gente conseguir fazer o gol e se classificar. Obrigada, Carreira. É o Carreira, camisa 9, que perdeu aquele gol feito, Cleitão. Você vê a diferença no discurso, né, Ortiz? Perdeu o respeito, né? Fala que sabia que era um jogo complicado e que ia ser um jogo de paciência. O time do Maricá vem com o discurso de que sabe da sua qualidade e que pode plenamente sair com a classificação. Tá aí, a postura em campo reflete o discurso. Cleitão, vamos para um rápido intervalo aqui. Na volta você volta já comentando, Cleitão, essa primeira etapa de, por enquanto, Maricá 0, Guarani 0, graças a Deus? Bora lá, vamos lá com os nossos patrocinadores.
Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Agora a gente tem uma dica muito importante para você. Você aí que está precisando realizar o sonho da casa própria. Lançamento imobiliário, apartamentos no Bonfim. Imóveis com 55, 67 e 80 metros quadrados. Churrasqueira na varanda, 2 e 3 dormitórios e até 2 suítes. 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo, Smart Home 2.0, Car Sharing, Mini Market e muito mais. Living Blend, esse é o nome da sua casa própria. Ortiz, está fora da minha realidade. Tá nada, garanta já o seu com condições exclusivas direto com a construtora. Você pode optar pela compra com ou sem entrada. No caso da entrada, ela pode ser parcelada. Atendimento pode ser presencial ou online. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari pelo celular 19-264-3676, repetindo 19-264-3676 e comece a realizar o seu sonho. Living Blend, sua melhor opção de moradia e investimento. Lançamento em Campinas no bairro Bonfim. Não perca! Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho, pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Guarani! Já estamos de volta depois dos nossos queridos amigos patrocinadores aqui. Prestigiem, viu, pessoal? Prestigiem os nossos patrocinadores se você puder, porque são pessoas que vêm aqui para apoiar esse trabalho em prol do Guarani, por mais que o Guarani esteja fazendo o seu torcedor sofrer tanto, como faz sofrer tanto hoje, no dia de hoje, nessa partida contra a equipe do Maricá, lá em Saquarema, lá em Bacaxá. E que dificuldade o Guarani passou, meu Deus do céu. Acho que o que a gente mais ouviu aqui nos comentários, nas vozes minha e do Ortiz, foi essa expressão, meu Deus, um circo dos horrores, um time que absolutamente não consegue encontrar o seu futebol, e mais do que isso, uma coisa que o Fernandão sempre fala muito aqui, um time completamente sem vontade, um time que não vibra, um time que não pulsa, um time que não entende o que é vestir a camisa do Guarani. Os jogadores do Guarani estão andando em campo. Os jogadores do Guarani estão encarando esse jogo como se fosse aquele rachão. E nem no rachão acontece tamanha letargia, porque no rachão muitas vezes eles fazem aquela caixinha, quem perde no rachão tem que pagar, então pelo menos ali eles ainda se dedicam. Agora, no jogo de hoje, a gente viu um Guarani que realmente não quis subir para o campo. É lamentável a postura do Guarani, a defesa do Guarani. Seu Giovanni Augusto, por favor, eu peço por favor, que se a diretoria te fizer alguma proposta para renovar depois do Campeonato Paulista, diga que não quer, diga que não se adaptou e peça para ir embora. O Giovanni Augusto, que é o maior salário do elenco do Guarani, o maior investimento para a temporada até agora, ou para o Campeonato Paulista, porque nem para a temporada foi, ele simplesmente anda em campo desinteressado, displicente. O Índio, quando teve a oportunidade de fazer um chute para o gol, preferiu fazer um passe, jogou a bola pela linha de fundo. Rodrigo Andrade, de frente para o gol, escolhe fazer uma batida de 3 dedos, pavorosa, recuando a bola para o goleiro. Então, o que a gente viu ali foi um time do Guarani completamente desinteressado, com atitude inclusive de menosprezo. Para mim isso é menosprezo e desrespeito em relação à equipe do Maricá, e enquanto o time do Maricá, quando teve a bola, procurou fazer o que o Guarani não fez, jogou bola, tentou agredir, tentou finalizar, foi à frente,
enfrentou o Guarani sem medo. E não porque o Guarani teria que meter medo. Enfrentou o Guarani sem medo porque sabe que o Guarani não está oferecendo resistência nenhuma. É triste, Ortiz, mas o que a gente vê é um Guarani que nem de longe lembra o nosso Guarani. 8 finalizações do Maricá, 5 do Guarani na primeira etapa. Posse de bola, 66% para o Guarani, 34% para o Maricá. Uma vergonha o Guarani com a bola nos pés sem fazer absolutamente nada. Absolutamente nada em campo. Desarmes, 10 desarmes do Maricá, 8 do Guarani. Passes completos, 234 do Guarani, 89 do Maricá, que com esses 89 criou 4 chances claras de gol. É uma vergonha o que vai fazendo o Guarani lá em Saquarema na sua estreia na Copa do Brasil, viu? É uma vergonha, uma vergonha. Vamos lá, vamos pro WhatsApp, vamos pagar quem nos paga aqui. O Marco Federici, o Rodrigo Andrade é a cara desse nosso atual Guarani. Irresponsável, joga quando quer e do jeito que quer, sem qualquer compromisso. Idem pro Giovanni Augusto. Pode botar todo o time hoje aí nessa, viu, Marcão? Todo, viu? O Marcão Gomes, Giovanni ridículo, pode vazar já. Lucas Castro, é uma piada Giovanni Augusto ter vindo como substituto do Regis. Pra jogar o que ele vem jogando, coloca o Caio da base. Nossa, eu assino embaixo. Assina embaixo, mas a base não existe pro Guarani mais, Lucas Castro. A base pro Guarani não existe. Só existem os boi cansados e os come-dormes lá do Michel Alves, viu? O Rovilson Santos tenta descontrair aqui, né, o Rovilson? Manda bandeirinha e cara sorrindo. Fernando Baziotti, grande Fernando, lá de Sumaré. Um abraço ao Ortiz e Cleitão. Tá difícil esse time, hein? Tô torcendo muito, mas tá difícil. Vai, Bugrão, ganha esse jogo que eu fico muito louco. Eu não consigo nem cantar hoje, viu, Fernandão? Tá feia demais a coisa, viu? O Ednei de Valinhos, olha, se o Giovanni Augusto renovar com o Guarani, só pode ser o mesmo esquema do Ronald McDonald. Alguém tá ganhando. Já imaginou se acontece igual ao jogo contra o Santo André e o Guarani volta pior ainda pro segundo tempo? Mas será que dá, Cleitão? Ah, Ortiz, eu vou falar uma coisa pra você. Depois do que eu vi lá no segundo tempo e depois do que eu vi hoje, eu não duvido de mais nada do Guarani pra esse lado negativo, infelizmente. O time do Guarani é um time desinteressado. Os jogadores do Guarani, Rapidão. a impressão que me passam é clara. Eles não querem vestir a camisa do Guarani, Ortiz. O Júnior Pádua, lá de Tupã, a diretoria do Guarani poderia observar o Amador de Campinas e fazer um bom catado aí. Tenho certeza absoluta que teríamos um time barato, responsável e com certeza profissional e comprometido. Um abraço aos bugrinos lá do Boa Vista. Um abraço para todos os bugrinos da Vila Boa Vista. Boa Vista é hoje e sempre Guarani. Plínio Melo, displicente, desinteressado, sem vontade. Não dá para ver esse time, entre aspas, brincar com o Clube Guarani. Não dá mesmo, viu, Plínio? Nós estamos passando vergonha em cadeia nacional hoje. O Roberto, boa tarde para vocês. É muito triste ver o Guarani apresentar um futebol medíocre. Roberto, lá de Matão, no Sumaré. Medíocre é mediano, isso é pior que medíocre, viu, Roberto? Infelizmente é pior que medíocre, viu? Seu Jansri, o nível está tão baixo que o melhor do primeiro tempo é o gramado. O Júnior de Jacareí, é vergonhoso esse time. Até quando temos que aguentar? Assim fica difícil. O Vaine do Centro, nosso meio não joga, só o Rodrigo Andrade marca e tenta jogar. Ô, Vaine, mas... Desculpa, mas também tá desinteressado, viu? Giovanni Augusto, Índio e Bruno Silva estão mortos em campo. Pra mim o Rodrigo tá no mesmo nível, viu, Vaine? Mas respeito a sua opinião. Respeito muito a sua opinião, tá bom? Valeu, irmão. Um abraço. O Eugênio lá do Flamboyant. Ortiz, vamos que vamos, mas tá difícil, hein? Que coisa. Tá difícil, muito. Renato Rangel, que vergonha. Bando de vagabundo. Já começaram a pôr a culpa no gramado, depois será a alta temperatura. São sem vergonhas. Ricardo Miranda, sofrível. Apesar do gramado, acho que precisa de uma limpa nesse elenco. Tem que retirar as laranjas podres, inclusive o Michel Alves. O Edu Boca, ele manda aqui um meme do Ronald McDonald fazendo coraçãozinho escrito hoje tem, Cleitão. Nossa, pelo amor de Deus, não tem não, Edu. Vamos torcer para que não tenha não, só faltava essa. Aí o Ortiz perguntou se dava para piorar, dá, capaz dele voltar com o Ronald. O Jota de Campinas, boa tarde, meus amigos. O difícil é assistir um jogo desse, apreensivo com possível resultado negativo, diante de um time fraco como o Maricá e colocando a culpa no gramado. O Bugre tem a obrigação de sair daí classificado. Abraço e vamos torcer por um resultado positivo. Grita, grita, grita e nosso jogador não faz nenhum gorro. Vamos ouvir um áudio do Dantas aqui. Ô, Cleitão, Ortiz, eu só tenho uma pergunta a fazer.
O Guarani tá em campo mesmo? Ou é o Juvenil que tá lá só pra representar? Ô louco, meu, que time horroroso! Cleitão, quer mais uma má notícia, Cleitão? Diga, Ortiz. O nosso servidor tá naquela pouca vergonha de novo, Cleitão. Ah, que maravilha, hein? Só para poder fazer a nossa tarde ser ainda pior do que tá sendo, né, Ortiz? Eu tô tentando reconectar aqui, a gente tá na reprise, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. O pessoal que tá no YouTube nos ouve normalmente, tá? Conseguimos a reconexão aqui, se Deus quiser são os últimos dias dessa porcaria, viu? Se Deus quiser isso vai acabar logo, já tá resolvido, tamo no ar de novo. Vamos colocar o áudio do Dantas de volta. Ô, Cleitão, Ortiz, eu só tenho uma pergunta a fazer. O Guarani tá em campo mesmo? Ou é o Juvenil que tá lá só pra representar? Ô louco, meu, que time horroroso! Olha, se fosse o Juvenil, acho que tava melhor, viu? Eu não sei quais as mensagens foram ouvidas por vocês, mas nós lemos todas. Tô registrando aqui, olha, a partir aqui do Ednei de Valinhos. Já imaginou se acontece igual o jogo contra o Santo André e o Guarani volta pior ainda para o segundo tempo? Verdade. O Fernando Baziotti lá de Sumaré, um abraço ao Ortiz, Cleitão, tá difícil esse time, torcendo muito, mas tá difícil. Vai, Bugrão, ganha esse jogo que eu fico muito louco. Eu respondia que tá difícil até de cantar, né? Mais uma mensagem aqui, tentando, né, descobrir de onde nós paramos. O Júnior de Pádua, diretoria do Guarani poderia observar o time amador de Campinas e fazer um bom catado aí. Tenho certeza absoluta que teríamos um time barato, responsável e com certeza profissional e comprometido. Abraço aos bugrinos da Vila Boa Vista, um abraço a todos eles. Vamos para a próxima, o Roberto, lá de Matão, Sumaré. Boa tarde para vocês. É muito triste ver o Guarani apresentar esse futebol medíocre. E eu respondia para ele que medíocre quer dizer mediano. Então tá abaixo da mediocridade. O Jansly Rocha. O nível tá tão baixo que o melhor em campo no primeiro tempo é o gramado. Tão vergonhoso. Júnior de Jacareí, é vergonhoso esse time. Até quando temos que aguentar? Assim fica difícil. As imagens já voltam lá. O Guarani volta pro gramado para a segunda etapa, todo de branco. O Vaine do Centro, nosso meio não joga, só o Rodrigo Andrade marca e tenta jogar. Giovanni Augusto, Indy e Bruno Silva estão mortos em campo. E eu dizia que não via o Rodrigo Andrade também nessa vibe aí, viu, Vaine? Mas respeito a sua opinião. O Eugênio, lá do Flamboyant, Ortiz, vamos que vamos, mas tá difícil, hein? Que coisa feia. O Renato Rangel, já começaram a pôr a culpa no gramado, depois será na alta temperatura, são sem vergonhas. Ricardo Miranda, sofrível, apesar do gramado, acho que precisa de um limpa nesse elenco, tem que retirar as laranjas podres, inclusive o Michel Alves. O Edu Boca no gif dele lá, hoje tem, o Ronald McDonald fazendo coraçãozinho. O Jota de Campinas, boa tarde meus amigos, o difícil é assistir um jogo desses apreensivo, com possível resultado negativo diante de um time fraco como o Maricá e colocando a culpa no gramado. O Bugre tem obrigação de sair daí classificado. Abraço e vamos torcer. Vamos torcer muito por esse bom resultado, viu, Jota? O áudio do Dantas nós já ouvimos, né? O Marcelo Aguilhari, boa tarde, amigos. Falei que o Medroso vinha com 3 volantes, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Ronaldo Alves Lemos, parece 3 tartarugas. Maricá ganha todas as bolas esticadas no miolo da zaga. O único que está pelo menos se esforçando é o Lucão. Uma vergonha o que estão fazendo lá no Rio. Mesmo se classificar tem que mudar urgente. É uma vergonha. Gilberto Quinalha, tamo de volta, Gilberto. Caiu, valeu. O Plínio, o que fazer? Pois não temos como mudar nada. Os jogadores do banco são piores do que os que estão lá. E o Newton de Valinhos na última mensagem. Boa tarde, Cleiton e Ortiz. Esse time não é ruim. Se fosse, ok. O problema é que não querem jogar e o CA não tá nem aí e o técnico é menos motivado do que o assistente. Somente nós sofremos. Tá difícil, Milton, tá difícil. Sobrou mais uma, daqui a pouquinho eu leio porque tá tudo pronto lá para a segunda etapa. Saída de bola pertence ao time do Maricá. Ergue os braços o árbitro. Começa o jogo no segundo tempo. O Guarani ataca para o que seria o gol da cabeceira principal, Cleitão. É isso, Ortiz. Agora invertendo os lados, jogando pro lado direito do rádio de quem acompanha. Do rádio não, do celular, né, Cleitão? Do celular, é. É isso, muita gente assistindo o jogo e ouvindo a gente também pelo YouTube, valeu. O Sidney Mota disse que vai ser 1-0 pro Maricá. Não vai não, mas tá uma bosta, mesmo assim, né, Cleitão? Depois ele disse que esse índio tá de brincadeira, o Maricá tem mais padrão de jogo do que nós. Que o Maricá vai ganhar, diz um tal de jiu-jitsu aqui.
O outro, o Bruno Gadelha, disse que apostou no Guarani, porque ele escreveu errado aqui. O Rodrigo Michele escreve aqui, pelo amor de Deus, ao cubo, né, Coitão? É muito difícil, né, Ortiz? Muito, muito, muito difícil. E voltou com a mesma escalação, sem mudanças, né? Sabe quantas reproduções tem o nosso vídeo aqui na transmissão ao vivo, Coitão? Tô curioso, Ortiz. 1.392. Rapaz do céu, olha, surpresa, hein? Pois é, sem divulgação, sem nada, né? 1.300, olha, e cresce, hein? Um abraço a todos vocês que estão aí no YouTube também acompanhando a gente na transmissão ao vivo da Rádio Planeta Guarani, hein? A bola fica viva lá, o time do Guarani briga por ela, o árbitro marca uma falta. Falta do Ronaldo Alves pro Maricá, falta cometida em cima do camisa 10, Valber, Coitão, que várzea. Que várzea, foi um strike ali, um trombando em cima de um, que trombou em cima do outro, que caiu em cima do primeiro. Olha que coisa ridícula, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Ô, Juliana Teixeira, vai secar outra lá. Juliana Teixeira vem aqui, Maricá tá pagando mais, vamos Maricá. Tá doida, Coitão? Olha, Ortiz, vou falar pra você que não sei não, hein? Tem uma torcida adversária hoje acompanhando, hein? É isso. Mas vamos que vamos. Pessoal, obrigado por terem avisado que a transmissão tinha caído. Quando cai, a gente tenta reconectar imediatamente, mas aí eu tenho que esperar a boa vontade deles lá, tá? Olha a falta cobrada pelo Maricá, a bola viaja pra entrada da grande área, tentou a bicicleta, acertou a cabeça do Bruno Silva e tomou cartão amarelo agora o jogador do Maricá, então não dá pra ver o número, porque ele tá de costas, mas acertou foi a cabeça do Bruno Silva, hein? Foi o camisa número 11, me parece, ali, na tentativa do ataque. Ele tentou virar uma bicicleta e acabou dando uma pesada bem no rosto do Bruno Silva, que ficou caído, tá sentindo bastante. Cartão amarelo pra ele, é o camisa 11 mesmo do Maricá. Neto, camisa 11, amarelado por dar uma bicicleta no rosto do Bruno Silva, Coitão. Nossa, e não pegou nem na bola mesmo, não foi um negócio que foi resvalado não, ele chutou mesmo a cara do Bruno Silva, foi a nocaute o capitão do Guarani, mas já tá tudo bem com ele, vai se levantando, a bola vai ser reposta em jogo, comecinho de segundo tempo, 0-0, Ortiz. Segue 0-0 e tamo no lucro com esse 0-0, viu, negado? A verdade é essa, a verdade dos fatos é que com esse 0-0 nós estamos no lucro absoluto, porque até agora só o Maricá criou chances reais de gol, viu? Todas elas na primeira etapa, hein? Já cobrada a falta lá pelo Kozlinski, a bola chega pro Guarani no lado esquerdo, o Matheus Pereira faz um chutão pro campo de ataque, a zaga do Maricá afasta o perigo, Bruno Silva briga por ela no círculo central, ganha o rebote o time do Maricá, Rodrigo Andrade chega na marcação, perde a bola também, Bruno Silva vai tomar cartão amarelo, hein? O árbitro só deu a falta, não deu cartão amarelo, mas o Bruno Silva pelo conjunto da obra vai tomar um amarelo já, Coitão. Já, viu? E lá vem o time do Maricá, Ortiz. Vem Maricá na lateral da grande área pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento, Ronaldo Alves corta, gira o corpo e mete a bola pro mato, que o jogo é de campeonato, ou melhor, é de Copa do Brasil. Arremesso manual pro Maricá, lado esquerdo, com 4 minutos de jogo na segunda etapa. 0-0 e o Maricá vai se soltando de novo pra cima do Guarani. Oh, meu Deus do céu, como o coração de bugrino sofre, Coitão. Difícil, né, Ortiz? Muito difícil. A gente falou que a gente não ia comemorar empate, mas na circunstância dá dando até pra comemorar empate. Olha a bola cruzada pra grande área, chega na pequena área, de cabeça ninguém. Ela sobra pro Kozlinski ali com os pés e o árbitro agora para o jogo para atendimento do jogador do Maricá que tá com a mão no gogó ali caído. Cleiton, quase o Maricá abre o placar, Cleiton. Nossa, ela passou ali. Se ele não corta o cabelo hoje de manhã, ele faria esse gol, o primeiro gol do Maricá ali. O Guarani tá pedindo pra tomar o gol. A verdade é essa, Ortiz. O Guarani não vai sossegar enquanto não tomar o gol do Maricá. Cleiton Vendemiato, o Derlan tava inteiro na bola. Cruzamento veio pro segundo pau. O Derlan tava inteiro na bola. E aí ele ameaça subir e se abaixa, Cleiton, deixando a bola passar pro cara do Maricá vir fazendo gol. Sorte que ele passou da bola, Cleiton. Exatamente isso, Ortiz. Ele estava ali em condições de fazer a interceptação e aí, inexplicavelmente, ele sai do lance da bola e ela se oferece toda para o atacante, que, para sorte do Guarani, não conseguiu alcançar. O Renato Rangel desistiu do servidor. Ele tá seguindo a gente pelo YouTube agora, viu, Coitão? Veio direto. Que coisa, hein?
Ó, que coisa. Tô Bom, com mas seja muito bem-vindo no 1400. YouTube. Pera aí, Cleitão. 1461 reproduções agora. Caramba, daqui a pouco aí a gente vai tá lá pra cima das maiores transmissões. Que coisa, Ortiz. Seja todo mundo muito bem-vindo. Muito obrigado por você que está no YouTube acompanhando a gente, viu? 1470. E tem o que agora ali, Cleitão? Tá parado que é falta pro Guarani? Falta pro Guarani, Cleitão. Quem sabe na bola parada, falta no lado direito. O Diogo Matheus posicionado, Cleitão. É isso, uma falta lá no campo de ataque, vai vir bola cruzada na área, o Diogo Matheus tá na bola, vai fazer o levantamento. Vamos lá, Guarani. Vamos lá, Guarani. Vamos lá. Travou de novo, viu, Cleitão? Travou de novo. Impressionante. Travou de novo. Tá difícil. Travou na hora que o Ronaldo Alves cortava lá. Vamos lá. Falta pro Guarani, Diogo Matheus partiu pra cobrança, a bola sai no segundo pau, ninguém do Guarani aparece, chega a zaga do Maricá, afasta o perigo de cabeça lá no segundo pau, reboteada sobra ainda pro time do Guarani, bola enfiada direto pra dentro da grande área, era pro Índio brigar, afasta a defesa do Maricá e arremesso manual pro Guarani, lado direito, Cleitão. Ele ia tentar puxar o contra-ataque, mas bateu na canela dele, olha pra quem que a gente tá empatando o jogo, Ortiz. E eu tô desesperado com esse nosso servidor aqui, viu, Cleitão? Hoje ele tá batendo o recorde, viu? Conseguimos reconectar aqui. Eu nem vou pedir desculpas mais, eu acho que o pessoal já entendeu o nosso dilema e o nosso drama aqui, né, Cleitão? É isso, e aí a gente até faz esse convite, né? Se você tem a condição de ir ali para a plataforma do YouTube, que está mais estável, que não sofre com essa queda de servidor, né, Ortiz? Pode acompanhar melhor o nosso trabalho sem ter essas quedas, né? Coloca lá Rádio Planeta Guarani no YouTube, você vai abrir o nosso player lá com a transmissão ao vivo, tá? E aí não tem esse risco de queda. É uma pena, porque aí a nossa estatística do Radionet vai pro chão. Vai lá embaixo. Mas não tem problema, a gente não trabalha por estatística, a gente quer que vocês ouçam o jogo, né? A gente faz um trabalho bacana, voltado para você, torcedor, e fica na mão de um sem vergonha que vende um péssimo serviço desse. Tá terrível, tá terrível. Vamos que vamos, é a terceira queda no meio da transmissão. E vinha vindo o Guarani agora, quem caiu foi o Matheus Pereira e o árbitro não deu falta. Vem Maricá, contra-ataque pelo lado direito, domina a bola o camisa 2, faz o passe, chega a zaga do Guarani, Derlan, afasta o perigo pro Guarani, fica com a bola ali sem muito que saber o que fazer com a bola, toca pro Bruno Silva, ele faz um passe pro Lucão, abriu a bola na esquerda pro Júlio César, parte pra cima da marcação, é o Giovanni Augusto na verdade, partia pra cima da marcação e o árbitro deu falta em cima dele, e tá nervoso o Giovanni Augusto, olha aí, Cleitão. Ficou cobrando ali a marcação da falta, disse que o árbitro demorou demais, tá nervoso, precisa jogar bola igual fica nervoso, né? Já cobrou a falta, bola pro Índio, domina Índio, rente a linha lateral do lado esquerdo, toca pra Bruno Silva, recebe de volta o Índio, toca mais atrás, recua a bola e a bola vai parar no Kozlinski, Cleitão. Pelo amor de Deus, Ortiz, a bola tava lá no campo de ataque, eles fazem a bola voltar no Kozlinski pra recomeçar tudo de novo, é muita falta de vontade, Ortiz. O Edinho, inacreditável esse primeiro tempo, o gramado é ruim para os dois, essa defesa é horrível. A defesa, o meio campo, o ataque, tá tudo horrível hoje, viu, Edinho? Tá tudo horrível, viu? Tudo horrível. E não dá para comprar essa briga do gramado, não. Falar do gramado hoje é ser mimimi, né, Cleitão? Querer esconder algo muito pior, que é a ausência de futebol do Guarani. Se o Guarani tivesse, por exemplo, errado um domínio de bola porque o gramado atrapalhou ou alguma coisa do tipo, tudo bem. Mas o Guarani não tem atitude, o Guarani não sobe pra jogar, o Guarani não quer jogar bola. Ô Fabirata, boa tarde, Ortiz e Cleiton. Mesmo terrível, vamos Bugrão. Vamos, Bugre. Hoje não dá pra chamar de Bugrão, não. Hoje é Bugre, viu? Hoje é Bugre. Daqui a pouco eu leio, Wilson, tem uma falta pro Guarani já cobrada. Ih, tá trocando passes ali, chega na direita pro Diogo Matheus, faz o passe pro Índio, domina, Rodrigo Andrade, perdão, domina Rodrigo perto da lateral, para o jogo, sem pressa nenhuma o Guarani, viu? Toca pro Júlio César, passe errado, a zaga do time do Maricá corta e sai com bola e tudo pela linha lateral, era o camisa número meia dúzia, Luan Gama, arremesso manual pro time do Guarani, de graça, né, Cleitão? De graça, de graça. E aliás, tá tendo um estranhamento entre o camisa 3 do Maricá e o Lucão. Isso aí já vem desde aquela falta lá pelo lado esquerdo agora há pouco, que os dois estão ali conversando e bateram boca, Ortiz. É isso. Arremesso manual pro Guarani. Já cobrado pelo Diogo Matheus. O Lucão do break subia disputando a bola. A marcação toca pra fora. Outro arremesso manual. Ele deu pro Maricá, então. Pra mim foi pro Guarani esse arremesso, pô. Pois é, acabou invertendo, eu também entendi ali que houve antecipação do zagueiro do Maricá antes do Lucão do break, mas ele deu a posse de bola pro Maricá no campo de defesa.
Sai jogando lá o time do Maricá, aperta a marcação, o Guarani com o Giovanni Augusto, ele vai marcar falta do Giovanni Augusto, Cleitão. Já tá marcada, colocou a bola no solo, falta que favorece a equipe do Maricá no campo de defesa, lado esquerdo. Tempo e placar. Jogados 10 minutos e 50, é segundo tempo de jogo. Copa do Brasil, primeira fase. Maricá 0, Guarani 0 e vem chegando o Maricá pelo lado esquerdo. Camisa 11 bateu direto pro gol, a bola quicou na frente do Kozlinski, ele faz a defesa. O que mais tem aí nessa primeira fase de Copa do Brasil, Cleitão? Amanhã, às 20 horas, lá no Acre, jogam Rio Branco do Acre contra o Vila Nova e o vencedor desse confronto enfrenta o vencedor de Guarani e Maricá. É contra esses que nós vamos passar sufoco, né? Se passar, né? É esse, ou Rio Branco ou Vila Nova de Goiás. Cara, o Giovanni Augusto tá nervoso, reclama, olha lá, berrando agora com o companheiro, berrando com o Matheus Pereira, berrando com o árbitro, é o dono do Guarani, viu, Cleitão? Ah, já se apossou, ganhou o uso campeão do Guarani ali e agora se acha no direito, não tá jogando, desculpa, perdão da palavra, não tá jogando bosta nenhuma, mas tá querendo cobrar todo mundo. O Rovilson Santos, mas Ortiz, eles não falaram que tinham virado a chave depois, não foi nem depois do derby, né? Foi depois do Santo André, né, Rovilson? Ih, olha o Maricá, ainda bem que ele deu a falta no Diogo Matheus ali, deu um jogo de corpo ali e tal, parou porque o cara ia sair sozinho dentro da grande área, hein? Que motivação mais precisam para mudar o comportamento em campo? Depois da vergonha contra o Santo André, nada extraíram? Resta alguma esperança com esse futebol horroroso de hoje? Ah, e quanto à novidade das transmissões pelo YouTube, adorei a iniciativa. Essa plataforma é muito prática e dinâmica. Parabéns. É o que nos resta, né, Cleitão? Com esse servidor ruim, a gente tem que garantir que por algum lugar o pessoal nos ouça, né? Exatamente, sem ter que ficar ouvindo looping toda hora no momento em que o servidor cai, né? Então, vem com a gente, quem quiser ouvir pelo YouTube aí é nosso convidado e obrigado pela galera do YouTube que já tá dando uma audiência bem legal. É, pois é. Ó, já tem gente aqui acompanhando a gente pelo YouTube, o Júnior Pádua, lá de Tupã, já manda o print aqui, ó. Parei de assistir esse jogo horrível, bem melhor ouvir pelo Planeta Guarani, então. Aqui a gente pelo menos ainda vai trazendo alguns detalhezinhos, vai fazendo uma piadinha ou outra, porque é só assim pra suportar esse jogo horroroso. Gente, vocês não têm noção de como é. Eu tô narrando o jogo aqui, lendo mensagem, trocando papo com o Cleitão e ouvindo o meu celular pra saber se a conexão tá no ar, Cleitão. Você tem noção de como é difícil fazer isso? Eu tenho total noção de como é que é fazer todo esse processo aí, Ortiz, e não é fácil não, viu? Todo o meu chapéu tirado pra você, viu? Cara, eu tô completamente louco aqui, eu não sei, acho que eu tô no automático. Tem falta pro Guarani, hein? 13 minutos e meio, falta não, manual, já cobrado pelo Diogo Matheus, toca a bola curtinha, recebe de volta, a bola saiu. Ai, Cleitão, hoje não vai, meu amigo, hoje não vai. O cara conseguiu, o Rodrigo Andrade errou um passe de 3,5 metros, Ortiz. Ele não conseguiu devolver na lateral, na cobrança do lateral, ele jogou a bola pela linha de lado para ceder o arremesso manual para o Maricá. É absurdo. No momento em que tem alteração, saindo camisa 5 para a entrada do camisa 17, alteração no Maricá, Ortiz. 5 do Maricá é o Rodrigo, tá fora. Camisa 17 é quase o Ronald, é o Ronaldo, Cleitão. Ah, mas que seja um futebol de Ronald, então. Pelo menos isso, né? Quem sabe? Vamos ouvir 2 áudios do Dantas. Ortiz, os jogadores do Maricá já começaram a levantar a mão, dizendo que vai cobrar a falta no segundo pau. Ou seja, já entenderam que no segundo pau é foda pro Guarani. É a mesma coisa que tomar gol. Mais um. O detalhe, Ortiz. Cheguei à conclusão que o Derlan não sabe subir da cabeça. Por isso que ele abaixa. E é por isso que a gente tem tomado gol um atrás do outro no meio da zaga. Não, naquela bola foi horrível. Ele agachou, literalmente. Ele estava inteiro na bola, soberano nela e abaixou para deixar a bola passar para o atacante fazer o gol de cabeça. Guarani vai trocando passes ali na intermediária, bola recuada agora para Ronaldo Alves, perto do círculo central, abre bola na direita para Diogo Matheus, domina Diogo Matheus já no campo de ataque do Guarani, tenta o passe para o Rodrigo Andrade, tá de costas, briga com a marcação e toca para fora, mais um arremesso manual de graça para o time do Maricá. Cleiton Vendemiato, nós temos 15 minutos de jogo no segundo tempo e o Guarani absolutamente não produziu nada nesses mais de 60 minutos de bola rolando, Cleiton.
Ortiz, o segundo tempo a gente falava tanto, né? Será que é possível voltar pior? Era possível. O Guarani não deu um chute, o Guarani não finalizou uma vez e nós já estamos com 15 minutos do segundo tempo. O Guarani é um arremedo de time, o Guarani realmente é um amontoado, é um catado hoje. Parece aqueles times que, como se tivesse dado alguma crise geral no clube, não tivesse quem botar em campo, foram ali na pracinha mais próxima e pegaram 11 para botar em campo. Essa é a impressão que dá. É horroroso, Ortiz, e é assustador. Como é que um time que joga contra o Maricá dessa forma vai enfrentar o Palmeiras no Allianz domingo? E o Ricardo Marques, eu acho que ele vê jogos completamente diferentes dos meus, mas tudo bem, Ricardo, não tem problema, eu dou vazão aqui. Ô galera, na boa, o Giovani é o único que tá correndo barbaridade, atacando, participando e marcando no ataque. Se metade do time tivesse esse engajamento, teríamos melhor sorte. Bom, Ricardo, se você conseguiu enxergar isso, parabéns pra você, porque eu não consegui, Coitão. Eu também não consegui, não. Pra mim, eu só vejo ele reclamando com os outros e vejo ele se escondendo. Não consegui ver uma jogada dele. Ah, tudo bem, até tenta dar o combate ali, mas ele é o armador da equipe, né, Ortiz? Então... Quantas vezes ele pifou algum jogador do Guarani na partida? Então nós estamos jogando com 4 volantes? Vai. E aí, assim, o pessoal tá ouvindo a nossa transmissão, mas tá vendo a imagem do jogo, né? O pessoal tá vendo, as conclusões não são em cima do que nós falamos, são em cima do que eles veem. A mensagem seguinte do Plínio, o Plínio Melo: se o Giovani jogasse mais ao invés de reclamar, seria o melhor de todos. Seria melhor para todos, o jogo tá ruim demais. Fala aí, Ricardo, não sou eu. Ortiz, se cair a gente te avisa, fica tranquilo, o Guarani não caindo tá bom, vai segurando o empate, né? O Jota de Campinas: meu Deus, assistir jogo do Amador de Campinas é mais profissional que esse. Que situação que está o nosso glorioso Bugre. O Renato Rangel: Ortiz, está mais bagre com esses vagabundos. Não entendi. Muito bom via YouTube. Estou lá curtindo. Manda embora todos esses pilantras. Acabem com essa panelinha. Racha total. O Dantas manda mais um áudio. Daqui a pouquinho a gente ouve o áudio, Dantas. O Edu Boca: literalmente o time do Guarani é um catado de maricas. Vai tomar naquele lugar. E vem Maricá. Maricá recebe a bola pelo lado direito, parte para cima da marcação. Chega Bruno Silva, domina. Pô, se eu tiver que acusar alguém que tá com vontade hoje, então, com risco de pagar a minha língua, é o Bruno Silva. O Bruno Silva tá marcando, o Bruno Silva tá fazendo falta, o Bruno Silva tá se gesticulando, tá chamando o time. Alguma coisa ele tá tentando fazer, pelo menos, Coitão. Pelo menos tá se esforçando na dele, que é a marcação. Às vezes acaba perdendo aí na velocidade, mas acaba cometendo a falta. Pelo menos tá demonstrando um espírito. Agora o restante do time é um arremedo. Meu Deus do céu. Falta pro Maricá, cometida pelo Bruno Silva. E vem bola pra grande área do Guarani, hein? Vem bola pra grande área do Guarani. A falta é da intermediária pelo lado direito. Levantou a mão que vai meter bola no segundo pau. Olha lá, jogou a bola no segundo pau na entrada da grande área. Vem um desvio do camisa 4. Ela vem pro centroavante do Maricá. Ajeitada pra dentro da grande área pra quem chegar batendo. Bateu de voleio, Kozlinski. Sorte que ela saiu fraquinha nas mãos do Kozlinski, Coitão. Foi no meio do gol e aí facilitou pro Kozlinski, mas foi a nossa sorte. Primeiro um cruzamento da direita para a esquerda no segundo pau, ninguém afastou. Aí aqui na esquerda ele fez o levantamento no segundo pau pelo lado direito, pegou de voleio sozinho. A sorte é que foi nas mãos do Kozlinski. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Guarani tenta sair pro campo de ataque agora, arremesso manual pro Guarani. Vamos ouvir o áudio do Dantas. Ô Ortiz, tô ouvindo aqui pelo YouTube também, tá? Agora ficou a questão, né? 15 minutos do jogo, tá na hora de mexer. E agora, hein? Vai colocar quem em campo? Será que vai dar certo? Será que alguém presta para esse jogo hoje? Tá respondida a pergunta dele, Coitão. Sai Giovani Augusto, entra Vitinho. Então não sou só eu que achei que o Giovani Augusto não estava bem em campo, né? E saiu mais alguém para a entrada do Iago, camisa 97, Coitão. É isso, daqui a pouco a gente já confirma, a câmera não focalizou ali quem entrou, quem saiu para a entrada do Iago, mas a primeira alteração, Vitinho no lugar do Giovani Augusto. Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade saiu então para a entrada do Iago 97 e ele vai agora para o esquema com 3 atacantes, Coitão. Dá certo, será? Não era a convicção dele para a última partida? Vamos ver, né? Agora ele voltou para a convicção de novo, quer dizer, a convicção daqueles que não tem convicção nenhuma, né?
O Lebrão de Pindorama, um abraço, Lebrão. Família Bugrina, cada dia pior esse time. Tá parecendo um catado, um time de fazenda. O Vaine do Centro, nosso 10 é inoperante. O Ednei de Valinhos, pergunta pro Ricardo qual o canal que ele tá assistindo o jogo. Quero ver o mesmo jogo que ele, com o Giovanni Augusto comendo a bola. Jesus Cristo. A Lucilene, meu Deus, que aflição. E o Ricardo Marques diz aqui que então o Daniel botou o time mais à frente, tirou um volante. Ele tirou um volante, Ricardo, mas o problema do Guarani agora é meio campo. O Guarani não tem meio campo. A bola não fica nos pés do Guarani, Cleitão. Só o time do Maricá tem a bola nos pés agora. É isso aí. Vamos ter que depender ali de uma jogada em velocidade do Iago pelo lado direito. Vamos ter que depender ali, de repente, do Vitinho tá inspirado, coisa que não aconteceu desde o dia que ele chegou. Tamo aí, entregue a própria sorte, a verdade é essa. Cleiton, até agora, na primeira etapa já tinha sido ruim, mas na segunda etapa eu não consegui ver o Guarani acertar 3 passes seguidos ainda. Não conseguiu, Ortiz. Tudo errado. Olha a falta. Olha a falta. Falta cobrada pelo Maricá. A bola viaja, vai no segundo pau. Kozlinski de soco afasta o perigo. E o árbitro marca falta em cima dele, porque o Júlio César ia cortando de cabeça lá, hein? Caiu o Kozlinski, acossado ali pelo atacante do time do Maricá. Vai pro solo, o árbitro marca falta pra ele e o Maricá vem 2, ó. Entrou o 21 do Maricá. Camisa 21 do Maricá é o Badola. Saiu camisa número 9, Carreira. Sai Carreira, entra Badola. E sai o 2, entra o 14. O 2 é o Vander e o 14 é o Matheus Félix, Cleitão. E nessas aí não deu nem pra eu te auxiliar, até porque hoje a gente tá em 2, né, Ortiz? Mas é isso aí, vai mudando também o time do Maricá, troca um centroavante pelo outro, tirou o lateral direito ali, vamos ver se troca lateral por lateral, mas eles também vão mexendo as peças agora, eles vão tentar ganhar o jogo, porque tá vendo que o Guarani não oferece resistência. O Ricardo Miranda, é melhor colocar um Cone em campo do que o Iago. O Betão, o presidente tá preocupado com a barba dele. E esse técnico de M é a espera que continua. Marcelo Aguilhar, incrível, o time não consegue cortar uma bola alçada. Será que não deu tempo para o Daniel assistir o vídeo do jogo de sábado? Né? Será que ele estava assistindo no ônibus na hora que quebrou o motor, Cleitão? Só se for, né, Ortiz? Porque acho que não deu tempo, já se reapresentou no domingo, né? Acabou não dando tempo. Olha, 65% de posse de bola. E quem ataca é o Maricá. É um absurdo, Nós Ortiz, não chutamos uma com bola. Essa bola... com essa posse de bola era pra você falar assim, ó, o Guarani não tá conseguindo fazer o gol, mas tá amassando. E não acontece, Ortiz. É isso, Zé Carlos Rodrigues faz uma pergunta aqui, ó. Aliás, tem mais mensagens aqui, vou dar um pouquinho de atenção agora pro YouTube, tá bom, Cleitão? Vambora. Vambora. Tem um monte de mensagem aqui no YouTube, acho que não vai dar pra ler todo mundo não, viu, Cleitão? Tem muita coisa, viu? No YouTube é interessante porque eles vão conversando entre eles também, né, Ortiz? E aí vira igual o chat da antiga rádio lá nos primórdios. É isso, o Zé Carlos diz aqui, todo respeito ao Guarani, campeão brasileiro de 78, mas vai dar Maricá. Não vai não. Vai dar empate. O Gerson Duílio, um show de horrores, mas vai Guarani. O Fênix Tupac, bora Guarani, o André Martins Feitosa. Fernando Baziotti, lá o Fernando do Matão, vem para o YouTube, tá top. O Guilherme Meirelles, falaram em mudar a chave, mas pelo visto desligaram o disjuntor. Vamos Guarani, vamos buscar o resultado, vamos se impor. O Fernando Baziotti, pelo amor de Deus Guarani, joga a bola, escanteio cruzado pelo Guarani, nossa! Ele bateu o escanteio pela esquerda, a bola saiu quase na bandeirinha do escanteio pela direita, Cleitão. Achei que o campo tava torto, ele tava batendo um tiro de meta. Que coisa horrorosa, Ortiz. Nada. E o Iago mal entrou, já tomou cartão amarelo. Só não sei se foi pra ele ou pro Diogo Matheus, Ortiz. Um dos dois, né, Cleitão? Daqui a pouco tem o crédito aí, você atualiza pra nós, viu? Aí pro Diogo Matheus, olha lá. Falta do Diogo Matheus, puxou a camisa. Falta do Diogo Matheus, cartão amarelo pra ele. Fernando Baziotti, pelo amor de Deus, Guarani, joga bola. O Ricardo Melo de Manaus ouvindo esse jogo. Eita! Só falta soltar um égua, né? Mas égua é lá não é de Manaus, né? Égua é lá de Belém do Pará.
Falta pro time do Maricá, vem levantamento, ele já levantou o braço dizendo que vai jogar no segundo pau, hein? Autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança, ela vai exatamente no segundo pau, ajeitada na entrada da grande área, afasta Vitinho de cabeça. E tentativa de lançamento em profundidade pro Júlio César, domina já no campo de ataque, Júlio César traz a bola como se fosse um meia, faz o passe pro Lucão do break, arranca Lucão, vai pro solo, pede falta e o árbitro marca falta pro Guarani. Lucão tem pressa pra cobrar falta, 3 do Maricá em cima dele, tá parecendo um futebol americano agora, Coitão. Tá, fizeram um scrum em cima dele lá, igual faz no rugby, não deixaram ele cobrar rápido, ficou irritado lá, agora tá lá ainda discutindo. Essa discussão com esse jogador aí já faz tempo, já que tá rolando, mas falta pro Guarani da intermediária. Ah lá, e o Lucão continua discutindo com o tal do Júlio César, lá o camisa 4 do Maricá. Falta cobrada pelo Guarani, a bola enfiada no lado esquerdo. Júlio César consegue fazer o domínio perto da bandeirinha de escanteio, gira o corpo, tá de costas agora, toca a bola, vem cruzamento. Na verdade quem dominava era o Matheus Pereira, agora ele tocou pro Júlio César, domina rente a linha lateral, passe de calcanhar pro Matheus Pereira, deu certo. Tentou o cruzamento, a bola bate, desviada, sai. Escanteio pro Guarani. 26 minutos de jogo no segundo tempo, bola aérea do Guarani, quem sabe agora, Coitão, aos 26, no escanteio pelo lado esquerdo. Só bater um pouquinho mais fraco, não pode fazer igual aquele anterior, né? Lado esquerdo vem bola na área. Posicionado ali o time do Guarani para cobrança, parece ser o Júlio César ali posicionado para cobrança. Espera a autorização do árbitro. O juiz demora também, hein? Fica numa converseira danada lá dentro da grande área o juiz, hein? Espera a autorização Júlio César ainda. E o árbitro continua sem autorizar, rapaz. Que coisa. Autoriza agora. Cartão, vai dar cartão, parou. Vai dar cartão amarelo. Cartão amarelo pra quem, Coitão? Pro Bruno Silva. E foi pro jogador do Maricá. Foi um pra cada lado, viu? Bruno Silva tá amarelado. Eu falei que o Bruno Silva ia tomar cartão amarelo já. Eu avisei. 27 já, e nada do escanteio ser cobrado. Pelo menos o tempo tá passando e o empate é nosso. Autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança, meu Deus, ele bate curtinha no primeiro pau. Vitinho recupera a bola pro Guarani, vai pro solo, o árbitro não dá falta. Não era o Júlio César que tava batendo escanteio, não, era o Matheus Pereira. A bola chega agora pro Matheus Pereira no campo de ataque, tocada pra trás pro Vitinho, tenta o passe em profundidade pro Lucão, não deu certo, bate na marcação, recupera a bola o time do Maricá no meio de campo, vem um lançamento em 3 dedos pro campo de ataque, chega Ronaldo Alves, tá sozinho na cobertura, faz uma finta de corpo e recua a bola pro goleiro Maurício Kozlinski. Ah, meu Deus. Tempo e placar. 27 minutos e 50, quase 28, é segundo tempo de jogo, segue Maricá 0, Guarani 0. Clínica Soul, fisioterapia, ortopedia e muito mais. Acesse clinicasoul.com.br. O que mais tem aí nessa primeira fase, Coitão? A Tombense classificou, Ortiz, ficou no 0-0 com o Icasa fora de casa, hein? E acabou classificando, tá na próxima fase da Copa do Brasil. Ô, Coitão, o Ricardo Melo tá pedindo pra eu mandar beijos pra Manaus. Bom, eu posso mandar, né? Manaus, um beijo pra cidade de Manaus, né, Coitão? Um grande beijo pra todos os manauaras e as manauaras também. O Zé Carlos Rodrigues pede para mandar o Michel Alves embora também. O Renato Rangel, somente o CA para fazer isso, para mandar embora. O Ricardo Miranda, tem muita laranja podre no Guarani, tem que fazer uma limpa nesses lixos. O André Luiz vai queimar a língua aqui, não vai ser não. Tá de sacanagem esse comentarista comemorar um empate. Nós estamos comemorando empate, Coitão? Nós não estamos comemorando empate, nós só estamos falando que o empate é nosso, né? Pelo amor de Deus, nós estamos falando que devido às circunstâncias a gente está no lucro, porque a gente poderia estar agora tendo que correr atrás de um gol para classificar. Pois é, nós estamos comemorando o empate. Mas vamos para cima, não tem problema não, vamos pro jogo, vamos ver se tem mensagem agora. Parada para reidratação lá, tempo da gente voltar pro YouTube, é isso que dá atender chat do YouTube, né, Coitão? Dá nisso, né? É isso. Vamos lá, o Renato Rangel, manda embora todos esses pilantras, acabem com essa panelinha, racha total. E aí do jogo, da grande atuação lá do Giovanni Augusto, ele disse que é o canal do metaverso, Coitão. Pode ser também. Pode ser o metaverso, talvez esteja as coisas por outro ângulo, para não falar diferente. Agostilene, agora tá aparecendo o segundo tempo contra o Santo André. Posso falar uma besteira, Agostilene? Eu acho que tá pior do que o segundo tempo contra o Santo André, Coitão.
Tá bem pior, porque contra o Santo André, o Guarani pelo menos estava em vantagem, então era aceitável essa postura. Agora com 0-0 não tem nem justificativa para o Guarani não tentar sequer agredir o Maricá. É isso, eu só tô verificando aqui para ver se nós estamos no ar, então eu acho que nós não estamos no ar de novo, só continuamos no YouTube, viu? Meu Deus do céu, que coisa pavorosa esse nosso servidor, viu? Tá bravo. Não, tamo no ar sim, Coitão, tamo no ar sim. Tá conectado aqui, pelo menos tá conectado aqui pra mim. Acho que tamo no ar. Tamo no ar sim, graças a Deus, tamo no ar. Parada pra reidratação lá, o time do Guarani segue. O Jota de Campinas, qual será a narrativa do Daniel na coletiva? Narrativa é que o gramado é ruim e o horário do jogo não propicia a prática do futebol, Coitão. Quer apostar? Ah, mas tá armada a desculpa, né? A hora que eles olharam o gramado, eles já falaram, pronto, achamos a desculpa, era isso. O Edu Boca disse que o Vitinho parece o Prince dos anos 80, Coitão. Nossa, parece mesmo. Botar aqueles casaco roxo que ele usava, fica igual. Purple rain, purple rain. Jesus amado, Júnior de Jacareí, esse juiz é um banana, mas coitado do juiz, Júnior, não fez nada de errado ainda hoje. Não fez nada de errado ainda hoje. O Marco Federici, se tivesse mais um jogador nosso atrás do goleiro, iam trocar pra ele, de tanto medo que estão de passar pra frente. O Gilberto Quinalha, normal, graças a Deus. Ih, olha o Maricá chegando do lado direito, ganhou a linha de fundo, vem cruzamento, chega a marcação do Guarani, desvia Júlio César, a bola sai em escanteio pro Maricá, Coitão. E tome pressão do Maricá e lá vem bola aérea, ai meu Deus do céu. Ai, Jesus amado, Jesus amado. Vamos lá, escanteio pro Maricá, aos 32 minutos de jogo no segundo tempo, segue 0-0, segue 0-0, hein? Escanteio pro time do Maricá. Lado direito, espera a autorização do árbitro, tem jogador do Maricá agachado ali na marca do pênalti, rapaz. Autorizado agora, partiu a cobrança, cobrou curtinha, recebeu de volta, vem cruzamento no primeiro pau, afasta o perigo a zaga do Guarani. Era o Matheus Pereira cortando de cabeça e agora se tiver velocidade tem contra-ataque. É só puxar o contra-ataque. Júlio César, nossa, deu certo o passe, evitou a saída? Não, o árbitro disse que não. O Iago não conseguiu evitar a saída, mas que passe do Júlio César, hein, Cleiton Vendemiato? Nossa, tudo bem que ele estava sozinho e demorou uma eternidade para a galera do Guarani descer em bloco para fazer o contra-ataque. Mas quando ele passou pro Iago, o Iago até engatou um turbo ali, uma quinta marcha, mas muito forte o passe, ele não conseguiu evitar a saída, arremesso manual já cobrado. O Ricardo tá no ar constante, graças a Deus. O Eric também. A rádio tá no ar. Agora o nosso Guarani tá daquele jeito. Ele faz essa vinheta aqui na mensagem, ó. É assim, né, Cleitão? Ô, Michel Alves, quantas finalizações o Guarani teve hoje? Será que ele consegue achar alguma, Cleitão? Ah, no segundo tempo com certeza não. No primeiro tempo ainda teve acho que uma só ali, olhe lá. Meu Deus do céu, olha o Maricá chegando, sai Kozlinski do gol, fica com ela. Lançamento por trás da zaga e o Derlan machucou o pezinho, Cleitão. Machucou o pezinho o Derlan ali na chegada do time do Maricá, que era perigosa, hein? É, ficou sentindo ali não sei se foi um pisão, dividida ali com o jogador do Maricá, acabou ali sendo necessário a intervenção médica ali, aí não tem jeito, quando entra ele é obrigado a sair do gramado, né? Só que eu também não consegui entender como que ele foi que virou o pé não, porque ninguém nem encostou nele. Eu acho que o tal do André Luiz Martelota, ou ele é surdo, Cleitão, ou ele não escuta direito, né? Eu falei que a culpa é do gramado, Cleitão, e que é o Guarani que é horroroso. Pelo contrário, eu falei que o técnico do Guarani vai botar a culpa no gramado e no horário, né, Cleitão? É isso, a gente falou que a desculpa tá armada pro vexame que o Guarani tá proporcionando. Que horror, hein, André? Acorda, rapaz. Acorda, rapazinho. Tá dormindo, velho. Porra. Pelo amor de Deus, viu? Mas vamos pra cima, vai. Vem Guarani pro campo de ataque, Júlio César domina na lateral do campo, toca a bola pro Vitinho, domina Vitinho na esquerda, toca mais atrás pro Índio, o Guarani vai trocando passos agora um pouco mais atrás na intermediária, campo ofensivo, Vitinho tenta o giro, a bola bate por último na perna dele, sai, arremesso manual de graça pro time do Maricá, então tá um horror isso, viu?
Tá um horror e tem mais uma alteração no Maricá. Vai sair o camisa 10, Ortiz, pro entrada do camisa 22. É alteração no time do Maricá. Sai o 10, entra o 22. O 10 do Maricá é o Valber. E o camisa número 22 do Maricá chama Sérgio, Coitão. E mais uma mudança lá, né? Sai o 4, entra o 20, né? O 4 é o Júlio César e o 20 é o Luan Patrick, Coitão. É isso, já que o Júlio César tava brigando demais e conversando muito com o jogador Lucão do Break, aí eles acabaram substituindo para não ter risco de nada de maior entreveiro ali. Cleiton Vendemiato, vem Guarani, lançamento para o campo de ataque. Lucão do Break tentou ajeitar para ninguém também, ficou fácil para a defesa do Maricá. Lucão aperta a marcação, recupera a bola para o Guarani. Olha o gol do Guarani pintando, olha o Lucão batendo. Gol! É do Guarani, 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 é do Bugre, é de Lucão do Break, camisa 11. É gol, 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 é gol. E o gol só podia sair como saiu, Cleiton Vendemiato. O Lucão do Break brigou com a marcação, conseguiu recuperar a bola na lateral da grande área, no lado esquerdo de ataque do Guarani. Saiu na cara do goleiro, encarou o goleiro e com a tranquilidade dos grandes centroavantes meteu a bola rasteirinha no canto esquerdo sem chance de defesa. Tem break lá em Saquarema, Cleitão, tem break em Saquarema. Apesar da péssima atuação, o Lucão do Break. Guarani 1, Maricá 0, Cleitão. O Lucão do Break falou assim: tá todo mundo mal, então deixa eu pelo menos guerrear. E fez isso, Ortiz. Guerreou, foi lá, tomou a bola do zagueiro, que fez uma pataquada também, hein? Mas o Lucão não tem nada a ver com isso. Conseguiu brigar pela bola, retomou e na saída do goleiro tocou pro fundo da rede. Inaugurado o placar. O Guarani joga bem? Não. O Guarani faz uma boa apresentação? Não. O Guarani é moroso? É. Mas o Lucão do Break não tem nada a ver com isso. Foi lá, tirou a bola do jogador e botou no fundo do gol. 1-0. O Guarani vai selando a sua classificação na Copa do Brasil, Ortiz. Lucão do Break, centroavante, matador, viu a brecha, viu a defesa querendo entregar, brigou pela bola, recuperou e foi sozinho. Sozinho, um gol sem mérito do time. Um gol com mérito total pro Lucão do Break. Olha o Maricá chegando o cruzamento, a zaga do Guarani afasta. Mas o gol foi de Lucão do Break, não do Guarani, Cleitão. É isso, na jogada individual do Lucão, e tem Guarani no ataque, Ortiz. Vem Guarani chegando pelo lado direito, Iago invadiu a grande área, cruzou pra trás, pra ninguém. Passou pelo Júlio César, fica fácil pra sair jogando o time do Maricá. Tenta a recuperação de bola o time do Guarani, ela sobra pro Maricá aqui no lado esquerdo. Camisa número 21 do Maricá, sai jogando lá. Com lançamento longo pro campo de ataque agora. Ronaldo Alves aperta a marcação. Tem a lateral da grande área, Jag faz o toque no bico da grande área pelo lado esquerdo, camisa número meia dúzia do Maricá vem pro cruzamento agora no primeiro pau, Ronaldo Alves sobe de cabeça, corta e cai no solo, Ronaldo Alves extenuado, Cleiton Vendemiato. Extenuado, muito quente lá, né? E agora o Guarani vai tentando usar velocidade para vir para ataque, Ortiz. Vem Guarani pro contra-ataque, deu um drible da vaca lá, o Matheus Pereira botou pra correr, vai ganhando a lateral da grande área, cortou marcação, invadiu a grande área de novo, segue na jogada individual, vai pra linha de fundo, fez o cruzamento, é pro Lucão do Break no segundo pau, dominou no peito, botou na grama, encarou a marcação, vai bater, em cima da linha de cabeça! Átila, camisa 3, salva o segundo gol do Guarani em cima da linha. No rebote, Matheus Pereira briga pela bola, faz o cruzamento, a bola sai, desviada. Escanteio pro Guarani, quase o segundo do Bugre, quase o segundo do Lucão, Cleitão. Ele matou no peito e bateu no ângulo, só que tinha um jogador bem ali do lado do poste direito do Maricá que conseguiu tirar com a cabeça lá na forquilha. Na sequência, o Guarani ganhou o escanteio que vai ser cobrado lá pelo lado esquerdo, Ortiz. É isso, pelo menos um pouquinho de vontade, escanteio já cobrado, o Lucão briga com a marcação, sobrou pro Índio de cabeça, ele não consegue desviar, a bola fica viva ainda, afasta a zaga do Maricá, reboteada sobra pro time do Guarani, Júlio César abre a bola na direita pra Vitinho, no bico da grande área, invadiu a grande área, chamou o marcador pra dançar, foi presa fácil.
Tomou bola como quem toma um doce de uma criança do Vitinho, Cleitão. O Vitinho também não entrou legal não, acabou bobeando ali e aí acabou cedendo a bola pro time do Maricá e depois o Índio deu um bicão pra fora ali porque tem jogador do Guarani caído, Ortiz. Tem jogador do Bugre caído, vamos esperar a câmera abrir um pouquinho ali pra gente ver quem é, Cleitão. Consegue imaginar? Parece o Lucão do Break caído ali, Cleitão? Eu acho que é o Lucão do Break mesmo que tá ali, ficou sentindo lá naquela disputa de cabeça na hora do escanteio. Lucão do Break mesmo, levou uma cabeçada, Dr. Raí Alves da Cruz lá atendendo, Maurício, o massagista do lado, os maqueiros estão lá e o árbitro tá aproveitando para roubar uma aguinha do Guarani, foi naquela jogada mesmo, Cleiton, e ó, faz tempo que ele tá caído então e o juiz não autorizou o atendimento, hein, Cleiton? Pois é, precisou o Índio dar uma bicuda pra fora lá, cedeu o arremesso manual para que o árbitro pudesse fazer o atendimento do Lucão do Break. Agora você viu, Ortiz, depois do gol o Guarani deu uma acendida e aí fez valer a maior qualidade individual que tem. Era só ter jogado um pouquinho de bola, precisava a gente ter passado essa raiva toda? Um pouquinho de vontade, né? Um pouquinho de vontade. Vamos lá, vamos pra cima. Vem chegando o time do Maricá, lado direito, Sassarica pra lá, Sassarica pra cá. A marcação do Guarani recupera a bola, vem um lançamento longo, é pro Lucão do Break, tá sozinho, tá no campo de ataque, domina a bola, agora o Júlio César passa em velocidade, ele faz o passe do Júlio pro Júlio César é bom, invadiu a grande área pela esquerda, tocou pro Lucão, girou o corpo, tentou ajeitar, chega a zaga. De bico o zagueiro do Maricá mete pra fora, Cleitão, se meter meia dúzia de vontade aí, o Maricá entrega, Cleitão. Entrega, e agora eles estão saindo desesperados para tentar não o tá empate bem, e entrega. Aí acabou que fez a escolha errada, poderia agora ter feito o passe pro Iago, ele demorou demais e acabou cedendo o escanteio. E o Lucão não tá bem, hein, tá caído o Lucão do Break ali, Daniel Paulista vai fazer 2 alterações, vão entrar o Madison e tem estreia do Nicolas Careca, Cleiton Vendemiato. É isso, são os 2 jogadores que já estão prontos, provavelmente o Nicolas Careca entrando no lugar do Lucão do Break, que caiu de novo no gramado ali, e agora ele vai colocar um por um e o outro vai fechar toda a casinha, o Daniel Paulista, né? 2 alterações, vamos ver quem sai. Saiu o Lucão para a entrada do Nicolas Careca, Lucão 11 sai, Nicolas Careca 80 entra, 42 minutos. Vamos ver no lugar de quem vem o Madison aí, Cleitão. Do Diogo Matheus. Diogo Matheus? Não deu pra entender também, mas é o que tá marcando a placa. Meu Deus, Diogo Matheus, camisa 13 fora, Madison volante, vai jogar improvisado na lateral direita. Meu Deus. E não botou o Ludic, né? Minha Nossa Senhora, arremesso manual, Madison cobra, joga a bola para dentro da grande área. Nicolas Careca briga por ela, afasta a zaga, reboteada, sobra com Bruno Silva toca lateralmente, a bola chega ali no círculo central pro time do Guarani, ainda Matheus Pereira faz a enfiada na esquerda, Júlio César domina, tá de costas, toca pra Vitinho domina, toca a bola pro Índio, o Índio devolve a bola pra ele de calcanhar, pro Índio, chega a defesa do Maricá, toca a bola pra fora, arremesso manual pro Guarani, lá no lado esquerdo agora, vem Matheus Pereira sem pressa nenhuma pra cobrança, 43 minutos, hein? Tempo e placar. Jogados 43 minutos lá no Rio de Janeiro. Maricá 0, Guarani 1, vinha Guarani com cruzamento do Júlio César para a grande área, defesa do Maricá afasta o perigo. Reboteada, a bola sobra para o Índio, apanhou da bola o Índio, hein? Apanhou da bola o Índio. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio pelo iFood, peça agora mesmo Café do Rei. Arremesso manual cobrado pelo time do Maricá no campo de ataque, lado direito, tenta o passe, o time do Maricá, a zaga do Guarani corta, a defesa do Guarani afasta, é arremesso manual para o time do Maricá novamente, 44 minutos de jogo, é segundo tempo, tá acabando o jogo, o Guarani vai ganhando de 1-0, é magrinho, com um gol do Lucão, um gol suado, um gol brigado do Lucão do Break, Cleitão. É isso, e às 9h30 tem confronto de rival do Paulista contra rival da Série B, Mirassol e Grêmio. É isso, daqui a pouco a gente vai pro WhatsApp, tem muita gente comemorando o gol do Bugrão no WhatsApp ainda, Cleitão. Que bom, né, Ortiz? Aquele alívio, né? Acho que mais do que comemoração é um alívio, mas tem bola na área do Guarani, falta pelo lado direito pro Maricá. 44,5, hein? Falta pro Maricá, vem bola chuveirada pra grande área do Guarani, que Deus nos acuda. Autorizado pelo árbitro, vem a cobrança no segundo pau, Kozlinski sai do gol.
Domina pro Guarani. Coitão, o Guarani até tava se classificando, mas sabe quanto vale esse gol do Lucão, Coitão? Quanto, Ortiz? 750 mil reais. Acho que é o gol mais caro que o Lucão fez até hoje. Paga com certeza todo o restante de contrato do Lucão tranquilamente, né? 6 minutos de acréscimo, Coitão Vendemiato. 6 minutos de acréscimo. Teve a parada para reidratação, mas o atendimento ao Lucão, também teve o atendimento ao Matheus Pereira lá. Então, mais 6 minutos para acabar e o Guarani selar a classificação, Ortiz. O jogador do Maricá tá caído agora com a mão no bagageiro, Coitão, ó. E nem passou perto do bagageiro dele, o pé do Nicolas Careca, mas ele tá com a mão no bagageiro lá. Ou será que foi no braço? Sei lá, viu? Tá se contorcendo em dores lá, em camisa meia dúzia do Maricá. Tá ali, o árbitro foi lá, perguntou se ele precisava de atendimento, disse que não, já se levantou, bola já rolando de novo em Maricá, Saquarema. Em Saquarema, me fugiu até o nome da cidade, rapaz. Júlio César dá um bumba, meu boi, pro campo de ataque, é pro Nicolas Careca brigar pela bola, afasta a zaga. Vem lançamento do Maricá longo, sobe Bruno Silva de cabeça, tira o perigo de cabeça, bola reboteada, sobra de novo pro time do Maricá, um lançamento por trás da zaga, domina o camisa 11, não consegue o domínio, chega Derlan, tira o perigo de lá, a bola sobra pro camisa 7 do Maricá, o tal do Jones agora, apanhou da bola, hein, Coitão, passou vergonha, hein? Meu Deus do céu, olha o time que nós estamos sofrendo para ganhar de 1-0, Ortiz, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu, viu? Vamos ouvir o áudio aqui da Lucilene comemorando o gol do Guarani. Gol! Olha a Lucilene gritando o gol, Coitão. 46, ela diz aqui, pode acabar, Coitão, assim que o juiz quiser, né? É isso aí, mas a gente vai até os 51, viu, Lucilene? É isso, o Júnior Pádula gritando gol, porra! Olha o Guarani chegando, o Vitinho abre a bola na direita para Iago, domina Iago, tem o marcador em cima dele, ele para a jogada, sassaricou para lá, passou o pé, pedalou na bola, vai prendendo bola e perdeu a bola, o Iago, coitão. Que horror! Tentou jogar no meio das pernas do jogador do Maricá ali, pelo amor de Deus, hein? Ih, olha o Maricá! Olha o Maricá chegando, o Ronaldo Alves tentou girar o corpo e cortar a bola bateu em cima do jogador do Maricá, para nossa sorte, ela não bateu e tomou a direção do gol, saiu em arremesso manual e é pro Guarani, então, creio eu. Porque o Kozlinski tinha saído, abandonado a área ali para tentar o corte, chegou o Ronaldo Alves, se bate no jogador, ele vai pro gol, o Guarani tomava um empate ali, que bizonhice. Já cobrado o arremesso manual, a bola vai de graça pro Maricá, vem um chutão pro campo de ataque, sobe Bruno Silva, afasta de cabeça, bola fica viva perto do círculo central, chega de cabeça ali o Derlan, afasta o perigo, Ronaldo Alves toca na bola, ela sobra de novo pro time do Maricá e vem mais uma mudança no Guarani ali, camisa 14 do Bugre, Hernando na beira do gramado, pronto para entrar no jogo. Vem Maricá pro campo de ataque, Derlan de cabeça, tira o perigo, a bola vai caminhando pra lateral, camisa 20 do Maricá descola um cruzamento, Bruno Silva corta no primeiro pau, sobra pro Índio, nada, sobra de novo pro Guarani ali, chutão pro campo de ataque, tenta brigar por ela, Nicolas Careca, e o árbitro agora para o jogo e autoriza a mudança, sai o camisa 23 do Guarani, camisa 23 do Guarani é o Índio para a entrada do Derlan, camisa número 14. Não entendi de novo. Do Derlan não, do Hernando, camisa 14. Não entendi de novo, Coitão. Também não entendi nada. 3 zagueiros para segurar 1-0 com o Maricá, Coitão. Deus do céu. Tudo isso é medo do Daniel Paulista, cara. Que complicação, hein? Agora, uma coisa tem, Ortiz. Eu não vou falar. Deixa terminar o jogo, daí eu falo, vai. Tá bom. Quando eu terminar o jogo, eu te cobro, tá bom? O Plínio Melo diz aqui que só tem o Lucão mesmo no time. É isso, Plínio. Se tinha um jogador que merecia o gol, era o Lucão mesmo, rapaz. Falta pro time do Maricá, bola levantada lá direto pra grande área do Guarani. Sobe de cabeça, afasta o Hernando no rebote. Vem a batida de primeira, a bola sai à direita, mas o árbitro Bandeirinha já marcava impedimento. Graças a Deus, olha o Indião da Guerreiros lá atrás. Tomando o Indião dentro do campo. É permitida a cerveja lá, pelo jeito, Coitão. Lá pode, lá tá tudo certo com a cerveja lá e o Indião tá só se refrescando desse calor absurdo que faz em Saquarema. Falta só 1 minuto e meio, então eu vou falar antes, viu, Ortiz? Porque daí os nossos ouvintes têm a oportunidade de mandar o recado deles. Ronald não entrou, Bugrão ganhou. E o Ronald não entrou e o Maxwell nem viajou, né? É isso aí. Cobrado o impedimento, a bola viaja para o campo de ataque, desviada, sai, arremesso manual para o Guarani, lado de ataque na intermediária.
Lado esquerdo vai chegando lá o Matheus Pereira sem muita pressa, 49:45. Falta 1 minuto e 15 para o final do jogo. Tá acabando. Guarani 1, Maricá 0. Arremesso manual cobrado pelo Guarani. Nicolas Careca domina, tá de costas para marcação. Vai ganhando a linha de fundo. Prende a bola na bandeirinha de escanteio. Valoriza a posse de bola. Chuta a bola para bater no pé do jogador do Maricá. A bola bateu e saiu. Arremesso manual pro Guarani. Agora tem pau, hein? Tem briga lá, tem discussão. O juiz chegou na frente e falou: quem for homem, cospe aqui, Cleitão. Ninguém cuspiu. E era o Nicolas Careca que já chegou ali querendo botar o negócio pra ferver. Arremesso manual pro Guarani, finzinho de jogo, 1-0. Lado esquerdo já cobrado pra ninguém. Ele tocou pro Daniel Paulista, Cleitão, porra. Cara, eu nunca vi alguém cobrar um arremesso manual direto pra linha de fundo sem nem ter ninguém lá perto. Não é que foi errado, não. Ele cobrou pra ninguém mesmo. Ele devolveu a bola pro Maricá. Que coisa absurda. Cobrou pro Daniel Paulista, que tava gritando ali na beira do campo, porra. Sai jogando o time do Maricá, vem chegando no campo de ataque, chega a marcação do Guarani, recupera a bola, Vitinho toca pra Iago. Iago tem o marcador em cima dele, a bola bate por último no jogador do Maricá de camisa número 8, Murilo sai. Arremesso manual pro Guarani, lado direito, já campo de ataque, Madison faz a movimentação e não dá tempo pra mais nada. Ergue os braços o árbitro, trilha o apito, final de jogo em Saquarema. Maricá 0, Guarani 1, gol de Lucão do Break, um gol de raça, um gol de vontade, um gol de quem acredita em todas as bolas, um gol de centroavante e o Guarani ganhou, Cleiton Vendemiato. Fim de partida lá em Bacaxá, com um gol de Lucão do Break, gol de jogada individual, de raça e de vontade. Guarani bateu 1-0 a equipe do Maricá e estamos na segunda fase da Copa do Brasil. Não é soma mais 3 não, é soma mais 750 mil, Ortiz. Só podemos comemorar isso, né? Porque a atuação do Guarani foi horrorosa, o jogo foi horroroso. A vitória foi magrinha de 1-0, tomando um sufoco desgraçado do tal do Maricá, que rachou de perder gol na primeira etapa, mas o importante é que a gente se classificou, Cleitão. Sem muita comemoração, valeu pela classificação, né, Cleitão? Sem muito o que comemorar, né, Ortiz? Aliás, a gente fala o seguinte, com esse resultado, o técnico Daniel Paulista salvou o emprego, mas não deveria, a verdade é essa. Olha, uma atuação muito ruim do Guarani, hein? Muito ruim a atuação do Guarani. Mas vamos lá, a bola parou, Cleitão. A bola parou lá em Saquarema. Bola parada. É hora da gente... O juiz apitou, mas aqui na Rádio Web Planeta Guarani o jogo não tem hora para acabar. A partir de agora, segue o jogo. Entrevistas coletivas, opinião, participação dos nossos amigos, a opinião do torcedor. É o pós-jogo chegando na Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Guarani 1, Maricá 0 e vamos ouvir o autor do gol. Eu imagino que não tenha sido o jeito que vocês queriam jogar, o jogo que vocês apresentaram, mas vocês conseguiram o objetivo principal, que foi a classificação, né? Com certeza. É um time que veio para jogar o jogo do ano, né? A gente também é um jogo importantíssimo na sequência do ano, né? Porque não só como uma vitória, né? Que a gente vem devendo no Campeonato Paulista, a gente veio aqui para voltar a ganhar, né? Não só classificar, mas buscar a vitória, tentar melhorar, né, jogo a jogo. É um jogo difícil. Parabenizar a equipe deles. Jogaram muito, jogaram valente. Não tem essa de divisão, não tem essa quando tá aqui dentro de campo, é a vida, é o jogo. Eles jogaram com raça. A gente também deixou o nosso melhor em campo. Graças a Deus conseguimos sair vitorioso. Obrigada, Lucão. Tá aí o Lucão do Break, Cleitão, autor do gol da vitória do Guarani. Guarani 1, Maricá 0. É isso, veio ali para poder falar. Eu acho que você vê na fala do Lucão do Break, Ortiz,
que ele estava até constrangido de falar, porque acho que nem ele comemorou tanto o gol assim, não. Foi mais, valeu pela classificação, tudo, mas acho que pela atuação ele estava até meio que envergonhado nas palavras dele, viu? Uma atuação. Ele disse lá na entrevista que pediram pra gente fazer o jogo da nossa vida, então ficou faltando bastante, hein, Coitão? Nossa, então passaram bem perto de morrer, se era o jogo da vida, né, Ortiz? Faltou bastante, hein? Faltou bastante. Temos muitas mensagens aqui, Coitão Vendemiato, e hoje a Rádio Planeta Guarani não fará pergunta na entrevista coletiva, porque estamos sozinhos, né, Coitão? É isso, né? A gente tá aqui dando todo o amparo para poder repercutir todas as mensagens da galera, então hoje a gente se abstém da pergunta, se bem que acho que vai ser aquela de várias perguntas e uma só resposta, viu, Ortiz? Hoje vai ser... Vamos ver primeiro se a entrevista vai acontecer ao vivo, porque no grupo já havia o comentário de que não estava decidido ainda se seria ao vivo ou não, mas vamos lá, vamos pagando mensagem aqui para a gente fazer um pequeno giro de mensagem dos nossos patrocinadores. O Júnior de Jacareí, só o Lucão para salvar o Bugre, chupa maricota, é gol, porra! O Eric Quinalha, Guarani atualmente está sendo o Lucão do break mais 10. Olha, se esses boleiros tivessem 20% da disposição dele, aí eu concordo. Apesar de não jogar um futebol brilhante, disposição não falta no Lucão, né, Coitão? Guerreia, né, Ortiz? Vai lá, luta, você vê que talvez outro jogador ali tivesse dado as costas e deixado o Maricá sair jogando, né? E o Newton, valeu, Beto Fuscão, novamente nos ajudou e muito. Eu não sei quem é o Beto Fuscão, Newton, explica essa analogia aí, será que é por causa do bagageiro, Coitão? Não, ele tá querendo dizer que a roubada do Lucão do Break foi mais ou menos igual o Careca fez com o Beto Fuscão. Verdade, rapaz, verdade. Foi a mesma roubada de bola do gol do título de 78. É que eu não consegui pensar em 78 nesse momento, Coitão. Com esse jogo, com esse nível de futebol do Guarani, me perdoem, mas o raciocínio não alcançou, viu? Vira até um sacrilégio, né, Ortiz? O Eugênio, aí sim, Ortiz, que porra, vamos ganhar essa M, ufa! Vamos ganhar, Bugre, vamos ganhar, Bugre. Duro vibrar com esses caras aí sem vontade, Essa última parte foi dele, viu? É a palavra dele, tá? O Guilherme de Atlanta, o zagueiro que tava xingando o Lucão, deixou ele pilhado e se fudeu. É verdade, Coitão. O zagueiro número 4, lá o tal do Júlio César, que tava brigando com o Lucão, perdeu a bola pra ele e tomou o gol. E o 3 lá, o que perdeu a bola no lance, também tava toda hora discutindo com ele lá, chegaram até a quase ter um troca de empurra-empurra. Aí pediu, né? Provocou o Lucão, já era. O Marcelo Aguilhar, gol do Lucão com participação especial da zaga do Maricá. Boa! O Ednei de Valinhos. Se o seu jogo... Vamos lá, eu tô tentando interpretar aqui, viu, Ednei? Primeiro, acho que era no momento em que a gente estava fora do ar. Tá sim, se o seu jogo é o jogo que o Giovanni Augusto não faz porra nenhuma, tá no ar sim. Se não, vai pro canal do brother. Qual será a cigana que falou pro Vitinho que ele era um meio armador? Escuta o que eu vou te falar, Ortiz. Vai vir um time de primeira divisão e levar o Lucão. É o único que presta. Bom, Ednei, vira essa boca pra lá, então. Tirar o Lucão do break hoje acaba o nosso time. Não, aí não dá, né, pô? E olha que nós estamos falando do Lucão do break, né? Não estamos falando do Antônio de Oliveira Filho, não, né, Ortiz? Pois é, rapaz. Mas olha, o Lucão nesse momento é importantíssimo pro Guarani. Importantíssimo pro Guarani. Faz o seu 4º gol na temporada. 4 gols e um pênalti perdido, podia ser 5, mas 2 bolas tiradas em cima da linha, podia ser 7 já. O Vaine do centro, Kozlinski é o homem do jogo, se levasse aquele gol no primeiro tempo já era. Comemorar a segunda fase da Copa do Brasil e só, precisamos mudar muita coisa para sair do péssimo estado em que estamos. Mais ou menos o discurso que a gente disse aqui, né, Vaine? 750 mil na conta, né? O Beto de Piracicaba comemorando o primeiro gol e depois ele já vem aqui com 750 mil na conta. E não aguento mais Daniel Paulista. Até a próxima vergonha. Gilberto Quinalha. Primeiro ele perguntava quanto é a cota que o Guarani recebe por passar do Maricá. 750 mil, então Ricardo Moisés que use muito bem esse dinheiro, porque o planejamento de até a terceira fase só se fosse com o elenco de 2021, mas vamos junto. Ricardo Marques, gol com a cara do Lucão, na raça, na coragem, na vontade. Galera, só para esclarecer, eu não disse que o Giovanni Augusto joga muito ou que ele estava jogando bem. Eu disse que ele estava com vontade, correndo bastante, disputando as bolas e que o resto do time estava morto, hein?
Não confunda as coisas, galera. Vamos lá, vamos de novo. Galera, na boa, o Giovani é o único que está correndo. Barbaridade. Atacando, participando e marcando no ataque. Se metade do time tivesse esse engajamento, teríamos melhor sorte. Bom, um jogador que faz isso está jogando bem, né, Ricardo? Aí, cada um interprete como queira, né? Mas acabou o jogo e ganhamos, Ricardo. Isso é o de menos também, não vai mudar o preço do dólar, não. O importante é que nós ganhamos. Edu Boca ganhando... E esses caras ganharam, pode pôr eu, Cleitão, Ortiz, Fernandão, Dantas, Luiz Almeida, Renato Rangel, que pelo menos vontade não vai faltar. Creio em Deus Pai, simplesmente medonho. Eu acho que nós perde, Edu, mas nós perde por 1-0 só, né, Cleitão? A vontade com certeza não vai faltar. No meu caso é só a vontade mesmo, viu, Ortiz? É, isso aí. O Rovilson Santos, gol, porra! Ufa, ganhamos! E manda o meme do Lucão dançando break. E vamos dar uma respirada agora, Cleitão. Vamos pro intervalo e aí na volta você vem comentando essa atuação de Guarani 1, Maricá 0 na Rádio Web Planeta Guarani. Simbora, Cleitão Vendemiato. Vamos lá, Ortiz. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Agora a gente tem uma dica muito importante para você. Você aí que está precisando realizar o sonho da casa própria. Lançamento imobiliário, apartamentos no Bonfim. Imóveis com 55, 67 e 80 metros quadrados. Churrasqueira na varanda, 2 e 3 dormitórios e até 2 suítes. 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo, Smart Home 2.0, car sharing, mini market e muito mais. Living Blend, esse é o nome da sua casa própria. Ortiz, está fora da minha realidade. Tá nada, garanta já o seu com condições exclusivas direto com a construtora. Você pode optar pela compra com ou sem entrada. No caso da entrada, ela pode ser parcelada. O atendimento pode ser presencial ou online. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari pelo celular 19 992643676, repetindo 19 992643676 e comece a realizar o seu sonho. Living Blend, sua melhor opção de moradia e investimento. Lançamento em Campinas no bairro Bonfim. Não perca! Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho, pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Guarani! Já estamos de volta para poder repercutir tudo de Guarani 1, Maricá 0, o jogo que aconteceu lá na cidade de Saquarema, em Bacaxá, onde o Guarani, para falar a verdade, conseguiu o 1-0. E foi só 1-0 mesmo, numa jogada de persistência do Lucão, que não desistiu da jogada, foi ali, marcou a saída de bola do time do Maricá, e acabou ali sendo feliz na roubada de bola. Depois ele fez o que um centroavante tem que fazer, meteu a bola para a rede, encarou o goleiro, meteu a bola para o fundo do gol e deu a vitória para o time do Guarani. Agora, se a gente tiver que resumir a atuação do Guarani, foi exatamente isso que eu acabei de descrever, uma roubada do Lucão, que ele encarou o goleiro e fez o gol da vitória do Guarani. No mais,
No mais, a gente pode falar que se a gente tivesse que atribuir um resultado, por mais dolorido que possa ser para o Bugrino ouvir isso, a verdade é que o resultado acabou sendo, inclusive, não justo. Lógico que não existe justiça no futebol, lógico que a justiça no futebol significa bola na rede, o Guarani botou uma bola lá dentro e o Maricá não botou nenhuma. Mas o que a gente viu lá, o principal que a gente pode tirar de tudo isso é a preocupação que fica para nós torcedores, porque é impressionante a não capacidade do Guarani jogar bola. É impressionante como o Guarani teve dificuldades para vencer um time que não jogava desde novembro, que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, que tem no seu elenco jogadores tecnicamente limitados, só que o Maricá acabou tendo um ingrediente a mais do que o Guarani, acabou tendo a vontade, e por isso o jogo foi tão complicado e por isso o jogo foi tão difícil. Preocupa porque o Guarani agora não vai ter na sua sequência de jogos um Maricá da vida. O Guarani vai enfrentar um Palmeiras, depois vai enfrentar uma Ferroviária e depois vai enfrentar um São Bernardo, jogando a sua vida e a sua continuidade no Campeonato Paulista. E é isso que nos deixa preocupado. O Daniel Paulista abre mão de novo das suas convicções e o time continua não rendendo, aí ele volta para suas convicções no meio do jogo, com o Guarani continuando não rendendo, e quando vai fazer as alterações, meu Deus do céu, ele tinha o Ludic no banco e coloca o Madison no lugar do Diogo Matheus. Ele tira o Bruno Silva para poder colocar o Hernando. São coisas que a gente não consegue entender. E são essas coisas que faz o torcedor do Guarani se perguntar até onde esse time pode chegar. O que é que pode ser feito com esse time do Guarani? É uma verdadeira incógnita. E quando a gente consegue encontrar as respostas para essas perguntas, são respostas que, infelizmente, nos levam a ter um grau muito mais de preocupação do que otimismo com o futuro. E isso é uma coisa que o torcedor do Guarani já vem convivendo praticamente desde o início da temporada. A gente pode dizer que até agora, em 2 meses de futebol no Brasil, a gente teve uma alegria. Um jogo bem jogado contra o São Paulo, que teve uma vitória tranquila. E depois um derby, onde a gente bateu literalmente no vento, tiramos a nossa obrigação e fizemos o dever de casa. No restante, o torcedor do Guarani tem muito poucos motivos para comemorar. E hoje, a não ser pelos 750 mil, eu diria que apesar da vitória, Ortiz, a gente não tem nada para comemorar. Então, consegui encaixar uma pergunta lá na coletiva. Quer ouvir a minha pergunta? Opa, vamos lá. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Daniel Paulista, boa tarde. Parabéns pela vitória, né, Daniel? Uma vitória importante para o Guarani, porque leva a equipe para a segunda fase. Mas uma atuação preocupante. Eu gostaria que você, com toda a sinceridade que lhe é peculiar, dissesse para o torcedor do Guarani quando é que ele vai poder encontrar esse time evoluído e pronto para enfrentar grandes jogos e ter grandes atuações. Daniel, um abraço. Tá boa a pergunta, Coitão? Acho que mais direto é impossível, né, Ortiz? E é o que a gente só quer que esse time jogue bola, porque o nosso gestor de futebol, Michel Alves, fala que tem que dar moral para esses atletas porque eles são capazes de entregar. Ele fala que a gente tem que parar de ter instabilidade porque esse time pode entregar. É só o torcedor que ainda não viu esse time entregar. Então a gente quer realmente uma resposta efetiva. Quando é que esse time vai jogar futebol, Ortiz? Quando é que esse time vai evoluir, né, Coitão? Quando é que esse time vai apresentar, vai fazer grandes jogos contra grandes adversários? Quando, né, Cleiton? Porque hoje já foi a 10ª partida, se nós contarmos aí com os 2 jogos treino, é a 12ª atuação do Guarani na temporada e até agora o time não evolui. Não evolui em nada, né, Ortiz? Pelo contrário, é o que a gente percebe muitas vezes é involução. Ou será que alguém em sã consciência, né, e vamos isentar o Bugrino, que acompanha o dia a dia, pessoal do Sport TV, pessoal que não torce para ninguém e sentou ali para assistir um jogo de futebol nessa tarde de terça-feira. Aliás, eu duvido que quem estivesse nessa condição terminou de ver o jogo, provavelmente não assistiu o jogo inteiro, porque não ia aguentar tamanha exibição de ruindade de ambos os lados. Mas o que a gente observa é que o time do Guarani evolui. Ninguém em sã consciência poderia falar que seria 1-0 apertado da forma que foi quando a gente está falando de um Guarani e Maricá, né, Ortiz? É isso, meu amigo quer participar, a gente não tem a menor condição de interagir lá no chat do YouTube, viu? Infelizmente, muita mensagem lá, humanamente impossível. Esse é o nosso WhatsApp, mandando mensagem por aqui, ela vai pro ar, ó.
19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. É por aqui que a gente faz a festa, ou melhor, é por aqui que a gente hoje comemora só a classificação do Guarani, porque a atuação da equipe extremamente abaixo da linha do aceitável. E um resumo disso que a gente está falando é a mensagem até da Lucilene. Quer ver como o torcedor sofre, como a torcedora sofreu? Os 44, pode acabar, Ortiz. Último minuto. Acaba. E aí ela diz assim, acabou. Ufa. Faz o Pix, porque só salvou isso hoje, Coitão. Só isso mesmo. É o que a gente falou, a literal vitória de 750 mil. E por mais que isso seja muito, ao mesmo tempo é só. O Júnior Pádua, mando graças a Deus aqui, porque acabou e o Guarani ganhou. Jota de Campinas, Daniel vai dizer que jogamos bem, o time estava focado, estamos no caminho certo, esse time está unido e blá blá blá, meu Deus. Vamos aguardar, né? Eu pedi para ele ser sincero na resposta dele, né? Eu gostaria de ver sinceridade do Daniel na resposta dele. O Renato Rangel comemorando o gol aqui, sai zica, meme do Lucão. E depois já vem, que porra é essa de substituições? Novo professor Pardal ou pôr chinelinho na vitrine? Mas convenhamos, atuação pífia, só que 750 mil no caixa. A única coisa que nós temos a comemorar hoje, Renato. Um abraço, irmão. Dona Marigu, ufa, que sufoco, mas valeu. Valeu, né, Coitão? Valeu, né, Ortiz? Dentro das circunstâncias, valeu e valeu demais. A gente está comemorando uma segunda fase de Copa do Brasil, que já é um avanço. E são 750 mil dessa fase, mais a garantia da segunda fase, né? O Roberto, Ortiz, essa vitória foi mais mérito do Lucão do que da equipe. Não engana ninguém. Só o nosso presidente que vai continuar com esse técnico e até quando não dá para entender. O Roberto lá de Matão, Sumaré. O Carlos de Souza, Ortiz, se o futebol foi vergonhoso, mas vergonhoso seria ser eliminado pelo Maricá. Estamos classificados e a piruada eliminada. Vamos aguardar o próximo adversário. Grande abraço. Carlos, eu não consigo me contentar com isso. Não consigo, cara. Eu já falei algumas vezes que a piruada para mim não é parâmetro de comparação. Eu não posso ficar feliz porque eu me classifiquei jogando com as calças na mão contra o grande Maricá. Um futebol horroroso, mas a piruada perdeu o jogo dela pro Cascavel, Carlos. Eu quero ver o Guarani jogar bola, né, Coitão? Até porque, e a gente assistiu as duas partidas, essa e a deles, né? E a delas, melhor dizendo. E não sei se o destino do Guarani não seria diferente se tivesse enfrentado o Cascavel, Ortiz. Meu Deus, sabe, Carlos, eu acho assim, nós temos que dar valor ao que tem valor, né? Mas nós não podemos fazer vistas grossas aqui ou buscar positivo onde não existe positivo. Para mim, uma vitória que não era nada mais, nada menos do que obrigação do Guarani. O Guarani tinha a obrigação de vencer o jogo. Se alguém entrava em campo com a obrigação de vencer era o Guarani, pela sua história, pela sua tradição, por ser um time que já está jogando contra um adversário que não joga desde o final do ano passado. E aqui não é arrogância, não é pretensão, não. É simplesmente um relato, né? O Guarani era o time que tinha que ganhar. Como eu disse no Bugre Online de hoje, o Guarani não tinha nada a ganhar nesse jogo porque ele só fazia obrigação, mas tinha tudo a perder. Né? A perder porque se perdesse para o Maricá seria uma vergonha. Se empatasse com o Maricá ia classificar e o nosso torcedor ia estar prostituto da vida agora reclamando que classificou com um empate. No final ganhou de 1-0, salvou o gol do Lucão. A única coisa do jogo, Carlos. Eu analiso o jogo e o momento do Guarani, que para mim é horroroso. Horroroso. Vamos ouvir um áudio do Marcelo de 1 minuto e 5. Boa noite, Planeta Guarani, Ortiz, Caetão. Parabéns pela narração aí do jogo, né? Embora não foi um grande jogo, né? Uma vergonha o futebol do Guarani, mas valeu muito mais pelo dinheiro que o clube recebe, né? Não pelo futebol. Bom, a preocupação agora é o próximo jogo, Palmeiras, né? A gente for analisar esse futebol aí, o Guarani corre risco não só de perder, mas tomar uma goleada do Palmeiras. O Palmeiras não vem golear ninguém, mas com esse time que o Guarani vai jogar, tá jogando com esse futebol,
O Palmeiras vai conseguir lavar, porque olha, o time do Guarani é horroroso. Agora, se não perder esse jogo é porque ele jogou com um time muito pior que ele, né? Essa é a realidade. Então, a minha preocupação, se esse futebol, nós vamos ter força para ganhar de Ferroviária e São Bernardo. Nem que for um jogo só. Eu acho muito difícil, hein? Olha, essa diretoria aí vai ter que acender muita vela aí. Olha, Marcelo, eu acho que nós temos que dar um passo de cada vez, né? Nós acabamos de eliminar o grande Maricá, né? Num jogo horroroso, como você bem disse aí. Um jogo horroroso, né? Agora é um passo de cada vez, né? Eu concordo com você que o time do Guarani, pelo nível do futebol apresentado, não faz frente a nenhum outro time. Nenhum outro, não estou falando só por ser o Palmeiras ou por ser quem quer que seja, né? Você até fala aí de Ferroviária, de São Bernardo e tal, concordo com você, o nível de futebol apresentado pelo Guarani não credencia a grandes jogos e a grandes resultados, mas nós temos que viver uma coisa de cada vez, né, Coitão? É isso, né, Ortiz? A gente vai ter agora que contar que essa vitória produza algo de positivo dentro do grupo, que tudo isso pode produzir coisas que vão fazer com que o Guarani jogue mais. Ah, mas o que pode produzir? Eu não sei, de verdade eu não sei. Depois do que eu assisti hoje, eu tô tão sem resposta quanto teve o Daniel, quanto teve o Michel Alves. Sinceramente eu não sei, mas eles vão ter que buscar, é eles quem são pagos para isso, né? É um jogo, assim, hoje vale pela classificação, vale pelos 750 mil, que são importantíssimos para o Guarani. O Guarani tem um planejamento de chegar no mínimo até a terceira fase da competição, né? A terceira fase. Nós não estamos falando aqui de passar pelo Maricá pura e simplesmente, né? Nós estamos falando de chegar à terceira fase da Copa do Brasil. E para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, o Guarani vai ter que passar, muito provavelmente, pelo Vila Nova jogando no Brinco de Ouro da Princesa, Cleiton. Eu não sei como está jogando o Vila Nova nesse momento, não sei qual é o nível de futebol apresentado pelo Vila Nova, mas é um adversário que vai exigir bastante do Guarani, concorda comigo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí a gente está falando de uma segunda fase já contra um time de qualidade muito superior ao time do Maricá, num jogo onde talvez a única coisa que seja pró-Guarani ali, além do mando de campo, é claro, seja o fato de que o empate não classifica o Vila Nova, já vai para pênaltis, né? Então, esse é o detalhe. Agora, infelizmente ou felizmente, eu não sei, nós vamos ter que ir jogo a jogo, momento a momento, né? Infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que ir jogo a jogo, momento a momento. Não dá, eu não consigo agora parar para pensar no jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Não consigo. Consigo dizer que o Guarani jogou mal pra caramba, conseguiu ganhar de 1-0 sofrendo contra o time do Maricá e que agora tem que se preparar melhor para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz, Coitão. Que provavelmente vai vir com um time misto, porque está envolvido com a Recopa, né, Sul-Americana. Então, já poupou alguns jogadores contra a Inter de Limeira, aliás, não apresentou nada contra a Inter de Limeira, é o que vai se colocando diante do Guarani, e não é o Guarani não vai ter que passar por tudo isso por questão de, mas é porque é o Palmeiras, não, é porque o Guarani se colocou nessa condição. Tivesse jogado um pouquinho mais desde o início do campeonato, talvez já estivesse até classificado quase ali, precisando talvez de 1 ponto em 3 rodadas. Então, essa é a realidade, né? É o que a gente tem de real. Consigo lidar agora com o real, com o que pode acontecer eu não consigo não, porque o futebol do Guarani está bem abaixo do aceitável, está bem abaixo da linha do aceitável nesse momento. Tá bom, Marcelão? Um abraço. Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Show, Ortiz! Valeu, é nóis. Tamo junto, Vanderlei. O Bruno Melo, se nós tivéssemos mais uns 4 jogadores que se doassem em campo como o Lucão, já estaríamos classificados no Paulista. Nisso eu concordo totalmente, Coitão. Sim. A vontade faz a diferença, né, Ortiz? A vontade sempre vai fazer a diferença. O Guarani foi pior tecnicamente do que o Santo André? Não foi. Foi na falta de vontade, foi inferior na apatia, né? Então, essas coisas fazem a diferença. Quando você é igual tecnicamente, você tem que igualar e superar na vontade. Hoje, quem superou na vontade foi o Lucão, para sorte do Guarani.
Hoje o Guarani teve no Lucão do Break o espelho do que precisava dentro de campo, né? O Lucão do Break foi o jogador que se salvou no jogo. Para mim, de verdade, ele... Talvez o Kozlinski fez 2 boas defesas ali na primeira etapa, né? Mas o Lucão do Break foi o jogador que tentou alguma coisa o jogo todo, em que pese muita gente ter dado ênfase aí ao Giovanni Augusto e tal. Para mim, o jogador que se salvou na partida foi o Lucão do Break e o Maurício Kozlinski em 2 oportunidades em que foi exigido e acabou fazendo grandes defesas. Se ele não pega aquela bola no primeiro tempo, a Viola tinha ido em cacos, né? Ele pega ali, dá rebote, mas faz uma defesa no pé do atacante adversário, né, Cleitão? Até porque a gente sabe que existe esse histórico negativo de que os times do Daniel não viram placares, né, Ortiz? Aí a Viola tinha ido em cacos mesmo. A gente estava agora lamentando aqui uma eliminação, viu? O Newton de Valinhos, lembrava aqui que foi igual 78 mesmo, verdade, Newton. Eu é que não liguei, viu? O fato ao fato, tá bom? Um abraço. O Dr. Rafael Basti Jorge, lá da Clínica Soul. Chegou Clínica Soul, tem que ter merchan também, vamos lá. Clínica Soul, fisioterapia, ortopedia e muito mais. Acesse clinicasoul.com.br. E aí ele já vem aqui, Cleitão. Pintou o campeão, Cleitão. Cara, eu sinceramente com esse futebol não me empolgo nesse tipo de entusiasmo. Mas que Deus te ouça. Bom, passamos para a segunda fase, né? Passamos para a segunda fase da Copa do Brasil. O Thiago Assirati. Fala, Ortiz, sugestão de perguntas. Derlan sentindo a perna e ele não troca. Ao invés de trocar o lateral direito Ludic, põe o Madison. Oportunidades para dar ritmo de jogo nos últimos 15 minutos para o Persson e o Venuto também não põe. Pergunta extra. O Giovanni Augusto saiu substituído, não quis cumprimentar ninguém na troca, ou é engano meu? Observação 2. Vitinho ainda não acertou nenhum passe desde que começou a entrar no time, ou é engano meu também? Um abraço. Concordo com todas essas observações dele aqui, Cleitão, mas a gente não pode fazer perguntas individualizadas. E aliás tem 2 perguntas que falam do Lucão do Break na coletiva. Eu quero ver qual vai ser o comportamento dele. Se ele vai responder essas perguntas, e aí eu vou me reservar o direito de individualizar as perguntas também, Cleitão. É isso aí. Ele mesmo, em algum momento, falou que não respondia a perguntas de cunho individual. Então vamos ver se ele vai responder as perguntas relacionadas ao Lucão, né? E eu só confesso que a gente às vezes vai prestando atenção em outros detalhes da partida por conta da narração. Eu não percebi a saída do Giovanni Augusto ali, mas o problema é que agora tudo vira motivo porque ele foi protagonista de 2 confusões, né? Pelo menos foi comentado, né? Foi comentado aí o envolvimento dele em 2 situações extracampo, né? Agora a coisa né, vai evoluindo, né? A conversa vai evoluindo, né? Infelizmente para ele, aliás, né? E é inegável que elas aconteceram, os fatos aconteceram, né? Agora o Giovanni Augusto vai ser sempre interpelado aí sobre essas situações, né, Cleitão? E aí não vai ter jeito, ele vai ter que conviver com isso, ou não, né? Daqui a pouco a gente também tá falando que estamos caminhando para a fase final do Campeonato Paulista também, a gente não sabe qual vai ser a sequência do Giovanni Augusto, né? Não sabemos, mas se for pela naturalidade, né? O Giovanni Augusto não tem um contrato renovado, mas vamos aguardar também, né? O Dantas, agora vou comemorar a classificação, esperando a entrevista meia boca. Obrigado, Lucão, por nos salvar. Valeu, Dantas. O Daniel de Beiton Rouge. Boa noite, amigos. Feliz pela classificação. Mais grana para os cofres do clube, isso é importantíssimo, mas fica um gosto amargo porque essa vitória dará uma sobrevida ao projeto de técnico e ao Michel Alves. Agora na entrevista aguento o Daniel dizer, mais uma vez quebramos um tabu, desde 1996 o time não se classifica para a próxima fase e eu quebro mais esse tabu. O time não foi melhor devido ao calor e ao gramado e blá blá blá. O André Luiz, fala planeteiros, paga o bicho pro zagueiro do Maricá, de resto esquece porque fomos mal demais. O importante foi que metemos 780 mil no bolso e está valendo. Faz o Pix, CBF. O Hernandes, somando tudo pela primeira fase e pela segunda. É isso, Hernandes. Já dá aí 1 milhão e 400. 1 milhão e 400 mil. É uma grana boa, né? Uma grana que reforça bem os cofres, né? O Edinho, Ortiz e Cleitão, ufa, péssima atuação, muito preocupante.
Mas hoje o importante é a classificação. Se nosso time tivesse a vontade e determinação do Lucão, estaríamos em situação bem melhor. Lucão é melhor que Gabriel Jesus, só não tem grife. Para ser justo, acho que além do Lucão, o Júlio César também fez um jogo de muita entrega. Talvez na entrega, na correria, né, Edinho? Mas eu achei o Júlio César em alguns momentos do jogo apagado. Eu já vi o Júlio César correr mais do que correu hoje, tá? Mas destaco o Lucão e, como eu disse aí, com muita boa vontade, o Kozlinski, que fez 2 importantes defesas, e o Bruno Silva, que foi brigador o tempo todo ali no meio de campo, Coitão. E assim, Ortiz, a gente fala lá a desculpa do gramado e do calor, e a gente fala que é desculpa porque o futebol do Guarani foi abaixo da crítica. Porque, sim, a gente tem que levar em consideração, o gramado é horroroso, é algo impensável ver a CBF aceitar um jogo de Copa do Brasil num gramado como esse, e atrapalha, sim, só que atrapalha para os dois, essa é que é a grande questão. E eu faço até o convite ao torcedor, por mais que às vezes a gente fique irritado, porque hoje, talvez mais do que em todos os momentos nesse ano de 2022, essa entrevista do Daniel Paulista, Ortiz, deve ser extremamente necessária para o torcedor bugrino ouvir. Porque hoje a gente consegue uma vitória com um futebol horroroso. Porque quando você tem que justificar uma derrota, ok, é a derrota e você já precisa justificar mesmo. Quando vem a vitória encobre muita coisa. Hoje foi aliado futebol horroroso e vitória. Então hoje a entrevista do Daniel ela é necessária para o torcedor bugrino que acompanha o dia a dia do Guarani, né, Ortiz? É isso. Vamos ter que aguardar agora para ver o que o Daniel Paulista fala. A minha pergunta não é por acaso, a minha pergunta é sobre a evolução da equipe. Porque como eu destaquei aqui, essa foi o Guarani fez 9 partidas pelo Campeonato Paulista, uma pela Copa do Brasil, 10 e 2 jogos treinos, são 12. 12 jogos e o time... Eu não posso considerar evolução o fato do time ter jogado bem contra São Paulo, contra Santos e aceitavelmente no derby. Isso para mim não é evolução, isso para mim são pontos fora da curva. Eu quero saber quando é que esse time vai evoluir, Coitão. Exatamente isso, porque, vamos lá, é aquele padrão, aquele clichêzão do futebol, né, no início de temporada, né, principalmente quando você tem um grupo novo, a gente vai poder ter uma visão melhor lá pela 5ª ou 6ª rodada, geralmente é isso que treinador pede no início da temporada, como você falou, nós estamos indo para a 12ª partida, contando com os 2 jogos treinos, né. Espero para ver se ele responde, né, se ele responder... Me dou por satisfeito, vamos ver, vamos aguardar para ver se o Daniel Paulista responde, né? Espero, até pedir que ele seja bem sincero, né? Com toda a sinceridade, se ele responda quando é que o torcedor do Guarani pode esperar a evolução desse time, porque a evolução até agora não aconteceu. Para mim, isso é o que me importa agora, Coitão. Sim, o que a gente precisa agora é realmente ver um time com cara de time. O Guarani, de todos os pontos que conquistou, os 10 pontos no Campeonato Paulista e mais essa vitória hoje na Copa do Brasil, elas produziram vitórias, mas elas ainda não foram capazes de produzir um time. O torcedor do Guarani não sente que tem um time ainda com esse elenco que o Guarani formou. É isso que nos preocupa nesse momento. Vamos aguardar, né? Vamos ver se ele responde, vamos ver se ele nos convence com a resposta dele, vamos ver. Né? Nós só podemos aguardar. Perguntar não ofende, né, Coitão? Acho que a pergunta não é ofensiva, né? De jeito nenhum, né? A gente pergunta porque a gente está querendo justamente essa resposta, né, Ortiz? E a gente só espera que ele seja sincero, né? Que seja para ele chegar, Ortiz, e falar assim, olha, tá difícil, eu sinceramente não sei se a gente vai conseguir evoluir sem alguns reforços para esse clube, para a Série B, tá complicada a coisa não saiu como planejado. A gente não se importa com a resposta em tom negativo, desde que ela seja sincera e objetiva. Sim, que ele seja sincero. Eu pedi sinceridade, né? Eu pedi que ele seja sincero na resposta dele e gostaria muito que ele fosse. E gostaria muito que ele entendesse o tom da pergunta também, porque é um tom de preocupação. Né? Muito mais do que uma crítica, é um tom de preocupação. Eu estou bastante preocupado com o nível do futebol que o Guarani tem apresentado, Cleiton, só isso. Exatamente. A gente não consegue ver evolução. Quando a gente pensou que viria essa evolução,
que foi na semana passada, né? Pô, o Guarani vem de uma vitória no derby, a moral tá lá em cima, já que o Michel Alves chegou pra gente e falou, né? Olha, a gente tem que dar moral pra esse grupo. Pô, a moral veio. A moral veio com 3-0 no clássico da cidade, né? Acho que não tem nada mais que possa causar e elevar o moral de uma equipe do que um resultado como aquele. Aí você tem uma semana cheia pela primeira vez na temporada. Você espera que, no mínimo, a manutenção do futebol demonstrado, com algumas pitadas de evolução, apareçam contra o Santo André. Aí vem aquele resultado desastroso sob todos os aspectos. Aí a gente fala assim, bom, a gente tem uma nova oportunidade de conceder a moral a esses atletas. A gente vai enfrentar um time que é tecnicamente inferior a gente, com jogadores jovens, um time que, em tese, ninguém em sã consciência vai falar que vai fazer frente ao Guarani. Aí a gente vê uma vitória por 1-0, causada muito mais pela volúpia individual do Lucão e pela falha, aliada à falha do zagueiro do time do Maricá. E no que a gente vê no restante do jogo, é um time que tem 70% de posse de bola e que não consegue produzir jogada ofensiva e, pelo contrário, toma sufoco do adversário, aí a gente tem toda a razão de estar preocupado, né? É preocupante, né? Então vamos aguardar o retorno aí, vamos ver o que vem. Ricardo Miranda, sofrível, apesar do gramado, não, esse nós já lemos. Comemorar a vitória e a classificação. Futebol apresentado é de dar pavor e de dar medo. É um futebol ruim, né? Temos que comemorar que financeiramente o Guarani recebe 750 mil, 780 mil reais aí pela classificação. Ponto. Né? Desportivamente o Guarani tira muito pouco desse jogo. Acrescentou muito pouco ao Guarani. O Marcelo Aguilhar, Ortiz, contra o Palmeiras é jogo de TV aberta, estádio cheio e vitrine. Vamos ver um Giovanni Augusto e companhia jogar com garra, vontade, etc. O time é sem vergonha. Marcelo Aguilhar tá bravo, hein, Cleitão? Ah, mas eu concordo integralmente com ele, Ortiz. Domingão é Record, é pro Brasil todo, é jogo contra um dos poderosos, o vice-campeão mundial. Você pode ter certeza que a postura do Guarani vai ser diferente, eu não tenho dúvida disso, e falo isso com tristeza e indignação. O Juliano Mansões, ele encaminha as mensagens aqui, acho que ele mandou para algum outro lugar antes da gente, mas vamos lá, a gente dá amplitude. Valeu pelo Pix, porque pelo futebolzinho com o time amador da segunda divisão do Carioca ainda está devendo, não estamos jogando nada. Derrota para o Red Bull, derrota para o Mirassol, derrota para o Botafogo, derrota para o Ituano, derrota para o Santo André, empate em casa com o Santos que não ganha de ninguém, ganhamos do Novo Horizontino e da esfacelada Chita. Bom, nós ganhamos do São Paulo também, né, Juliano? Então, né, eu não estou dizendo aqui que você está errado, não. Só que você esqueceu de colocar na conta que nós também ganhamos do São Paulo, tá bom? Entenda bem, é só um complemento aqui à sua mensagem, né? Eduardo Lacerda, com o dinheiro da Copa do Brasil, paguem a multa do Daniel Paulista. Nossa. Aí vai gastar um dinheiro desse para pagar a multa do treinador, Cleitão? Aí não dá, né, Ortiz? Se a gente tá falando que o elenco é fraco, esse dinheiro tem que servir para isso, né, Ortiz? A gente vai precisar de reforço para a Série B, né? Então, esse dinheiro tem que ser bem usado, né? Tem que ser bem administrado aí, né? O Guarani tem um planejamento de ir avançando em fases na Copa do Brasil para reforçar o seu caixa e poder se reforçar para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, né? A gente não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso, né, pessoal? Temos que tratar até o porque, assunto. Ortiz, vamos lá, vamos fazer uma continha, né? De repente o pessoal fala assim, ó, nós precisamos avançar até a terceira fase, porque daí dá pra gente buscar outro meia pro lugar de Giovanni Augusto, senão vai ter que ser com ele mesmo, né? Ou então o seu próprio Giovanni Augusto termina aí o Campeonato Paulista e fala pro Guarani, ó, não quero ficar não gostei das pessoas que eu conheci aqui, vou seguir o meu caminho, né? Aí o Guarani vai ter que ir pro mercado buscar um meia, né, que possa substituí-lo, né? Eu não sei se ruim com ele, pior sem ele. Acho que é ruim com ele e fica ruim sem ele também. Para mim só mantém o nível. Vamos lá, mais mensagens aqui. O André do Centro, Daniel Paulista conseguiu o objetivo dele, se manter no cargo. Passamos, mas com futebol sofrível e oremos. Abraço. Aleluia, né, Cleitão? Passamos, né? Mas olha que interessante, né? A gente fala, Daniel se manteve no cargo, mas será a gente que ele não teve pode ameaçado? falar que o time do Guarani jogou pelo Daniel, né, Ortiz? Não, mas e aí fica a pergunta, será que ele esteve ameaçado em algum momento?
A gente não consegue dizer, consegue? Não tem jeito, né? É uma incógnita grande essa. Então, a gente não consegue dizer nem que ele esteve ameaçado, quanto mais que ele se manteve no cargo com o resultado, né? Quem pode dizer isso é só a diretoria do Guarani. A gente não consegue responder essa pergunta, né? Mas é isso. É o fato, né? É o fato. Vamos adiante, vamos pagando mais mensagem aqui, vamos pagando quem nos paga aqui. Tá acabando já as mensagens, hein? O professor Edu, boa noite, amigos. Entendo todos os pontos de vista e otimismo, porém a realidade é escapar do rebaixamento no Paulistão e caso isso aconteça, consequentemente vamos classificar. Porém, com essa bolinha é duro, hein? Copa do Brasil vale a grana. Portanto, é repensar a rota para a Série B urgentemente. Inclusive com uma meia dúzia de dispensas e uma meia dúzia de reforços, mas reforços mesmo. Hoje foi uma das piores partidas que assisti do Guarani e olha que já tive várias. Mas vamos abrir o olho. Grande abraço. Eu concordo com tudo que ele falou aqui. Não acrescento nem retiro nada. Absolutamente nada. O Guilherme de Atlanta. Gostei do Matheus Pereira. Teve vontade, né, Guilherme? Vontade, né? Porque num jogo desse já é de se louvar, né, Coitão? Teve vontade, mas tecnicamente não apareceu tanto para a partida, né? Nada, não. Tecnicamente, nenhum jogador do Guarani apareceu, né? A gente está ressaltando ali o Lucão pela vontade. Falamos do Kozlinski por aquela saída ali que ele acabou salvando o Guarani. E deu, tecnicamente, nenhum mesmo. O Lucão é isso, né? O Lucão é o jogador voluntarioso, é o cara da vontade, é o cara que briga por todas as bolas, é o centroavante que centroavanteia. Centroavante que vê a bola ali, vê a oportunidade e quer fazer o gol. Então, pra mim, esse é o resumo do Lucão do Break. É isso. Eu também não vou cobrar técnica do Lucão. O Lucão é o cara, é o matador lá, é o cara que empurra a bola pra dentro ali quando sobra, que tá no lugar certo, na hora certa. E isso a gente cobra do Lucão. Técnica, aquele centroavante habilidoso, eu não vou esperar jamais do Lucão. Não, nem dá pra cobrar isso dele. Ele não vai saber fazer. Não vai saber fazer. Ele sabe fazer isso que a gente está vendo, que é brigar pela bola, que é recuperar a bola. Isso ele sabe fazer. Agora, ser aquele jogador técnico, apesar de fazer 3 golaços, né? Fez 3 golaços já no Campeonato Paulista, mas é o jogador que vai acreditar em todas as bolas e finalizar para o gol. Ponto, Cleitão. É, exatamente isso. Ele vai ali ser um brigador, vai dar o combate logo na saída ali, vai pressionar como fez hoje, né? E quando sobra, o Lucão tem isso de característica boa, né? Sobrou, ele viu que tem um espaço ali vazio, olhou pro gol, ele queima mesmo, da onde ele tiver e não tem vergonha nenhuma de fazer isso. E com isso ele também já conseguiu 3 gols ali de fora da área, de tiros de longa e média distância ali, mérito dele, que é a característica dele. Isso a gente pode cobrar sempre. Agora, o técnico, né, a parte habilidoso, essa coisa toda, eu não cobro do Lucão, não. Tem outros jogadores que tem no elenco do Guarani, inclusive, que podem oferecer isso e, infelizmente, não estão oferecendo. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nós não podemos cobrar de quem não tem isso a dar, né? Não dá para cobrar de quem não tem isso a dar. Temos que cobrar do Lucão exatamente isso. Ele é o jogador que vai decidir jogos pra gente. E há quanto tempo a gente não tinha um jogador nesse nível, né, Cleitão? Também temos que ressaltar isso, né? Faz tempo. Eu acho que assim, ó, com essa característica, e nem vamos falar nesse nível, porque ainda para mim estava num nível abaixo. Foi decisivo no Guarani ali no dia que jogou, mas também nada de excepcional. Era o Eliandro, era o último que talvez tivesse essas características, né? Eliandro por um jogo só, né, Cleiton, também, que foi o jogo lá do acesso, né? O Lucão já é constante, né? O Eliandro fez um jogo, decidiu um jogo importantíssimo pra gente, mas o Lucão, ele vem sendo constante, né? Exatamente. O Eliandro, ele foi ali, fez o que dele se esperava e pronto. O Lucão, ele tem a característica parecida ali, mas ele é mais constante do que o Eliandro. Então, olha, há algum tempo a gente estava carente de um jogador com essas características. E agora que temos que valorizá-lo, né? O gol hoje foi típico de um centroavante que acredita em todas as bolas. Ponto. Brigou pela bola, recuperou a bola, bateu pro gol e fez o gol. É isso que centroavante tem que fazer. Ponto.
Mais uma mensagem aqui registrando. Vamos ouvir um áudio do Gerson de Jaguariúna, 40 segundos. Fala aí, Gerson. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Ortiz. O Grinada. Bom, vamos resumir tudo, né? Só valeu pelos R$750 mil e o gol do Lucão, né? Que vem jogando bem mesmo. O Lucão acho que talvez seja o único aí que vem jogando muito bem. Só para lembrar, né? Nos últimos 3 jogos ele fez 3 gols. E muita preocupação para o restante do campeonato. Até mais, gente. Valeu. Vocês fizeram uma transmissão muito legal, viu? Parabéns a todos. A gente só precisava de um pouquinho mais de bola do Guarani para melhorar um pouquinho também a transmissão, né, Cleitão? Faltou isso, né, Ortiz? Senão a gente estaria bem mais empolgado para poder trazer todos os detalhes do jogo. Mas sobre o Lucão e isso que o Gerson falou, e dentro disso que a gente está discutindo, Ortiz, é lógico que eu não estou falando no mesmo sentido que você está dizendo. E que você sempre disse, aliás, né? Você vai entender onde eu quero chegar. A gente pega a entrevista do Lucão do Break, vou pegar aquela entrevista lá no pós-derby, quando ele vai lá à televisão, né? Que o pessoal deu todo o destaque para o Lucão do Break, e aí ele fala do quanto ele está feliz no Guarani, que no Guarani ele reencontrou a vontade na sua carreira, né? O quanto ele se identificou com o Guarani, aquela coisa toda, né? E eu fiz esse paralelo, por mais que não sejam no mesmo sentido, né? Talvez é justamente isso. Você sempre fala lá a questão do faltar Guarani no vestiário, né? Talvez o Lucão tenha captado essa questão de Guarani e os outros talvez não. Talvez isso explique o porquê o Lucão está sendo diferencial e porquê os outros não consigam se destacar, né? É isso. Vai pela vontade, né? Vamos ouvir um áudio do seu Camilo Zac, 53 segundos. Faltam mais ou menos 2 minutos para o início da coletiva. Boa noite, Cleito. Boa noite, Ortiz. Bom, nós somos torcedores do Guarani, né? Então nós queremos o bem do Guarani, ganhamos o dinheiro aí. Quem sabe agora somamos pontinhos para ficar mais sossegado aí no Paulista. Agora, pensem bem, teve jogadores que correram, a maioria deles hoje. Agora, o time é muito mal treinado. É muito mal treinado agora. É um time muito previsível, sem variação. Esse treinador não dá para continuar. Um abraço, viu? Valeu, seu Camilo Zac. Aí deu para ver aí que já pintou a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Tô voltando aqui para a gente poder ir para ela. Vamos lá, vamos acompanhar o que fala o técnico do Guarani na entrevista coletiva pós-vitória sobre o Maricá por 1-0. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a partida entre Guarani e Maricá, classificação do Bugre na Copa do Brasil aqui na cidade de Saquarema. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Daniel Paulista, não foi uma apresentação que pudesse encher os olhos aí do torcedor, mas de qualquer forma o que valeu foi a vitória, a classificação, um campo muito ruim, um calor fora do comum, enfim. Gostaria que você avaliasse a atuação do Guarani e essa classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, uma competição que há muito tempo o Guarani não disputava. Bom, boa noite já, né, Washington. Bom, você já começou falando em alguns pontos que foram extremamente importantes no dia de hoje, né? O primeiro deles com relação ao aspecto do campo, um campo que infelizmente não se encontrava em boas condições, dificultando muito o aspecto de toque de bola, e eu acho que isso prejudica não só o Guarani, mas também a outra equipe que vai estar jogando, e isso foi um dos problemas. A questão do calor, só sabe quem esteve aqui, né? Nós tínhamos ali em torno de 33, 34 graus no termômetro, e uma sensação térmica girando em torno de 40 graus, né? Então, para um atleta profissional de futebol, essas condições são complicadas, e principalmente para uma equipe que vem de um jogo
com menos de 72 horas, né? Nós jogamos no sábado às 20h30 da noite, com todas as dificuldades que tivemos dentro da partida. Tivemos somente a segunda e terça-feira, o domingo e a segunda de recuperação, porque hoje, na terça, às 16 horas, já nos encontrávamos dentro de campo, diante de todas essas condições que dificultavam as coisas. E mais ainda, tudo aquilo que aconteceu no último sábado, né? A maneira como a derrota ela aconteceu, né? As circunstâncias em que as situações negativas aconteceram no último sábado também impactavam no lado psicológico, no lado emocional dos atletas. E nós tivemos, mediante todas essas dificuldades, inclusive tivemos até uma dificuldade pré-jogo, né, da quebra do nosso ônibus, e tivemos que ali alguns contratempos para que a equipe chegasse aqui, mesmo que mais uma forma tardia que o habitual, né, para acelerar aquecimento, então comprometeu também algo nesse sentido, mas os atletas foram de uma entrega, de um empenho, né, com todas essas adversidades, lutaram, correram dentro das suas condições e fizemos aqui o que a gente tinha que fazer, classificar o Guarani para a próxima fase, um campeonato onde o Guarani fez tanto, e nós que estamos aqui desde o ano passado, sabemos a luta que foi dentro da Série B, alcançar bons resultados para que o Guarani esse ano estivesse nessa competição. Então a gente tinha que fazer aquilo que nós viemos aqui para isso, classificar o Guarani. Não foi a melhor apresentação em termos técnicos, táticos e de rendimento, mas foi a apresentação que podíamos fazer nessa tarde e atingir o nosso objetivo era o mais importante. Classificar o Guarani, voltar para casa avançando de fase para que agora, tendo um dia a mais aí de recuperação para o jogo do Palmeiras, a gente possa restabelecer nossas forças, a gente possa levantar o nosso lado psicológico, o nosso lado emocional, porque a gente sabe que tem uma parada duríssima no final de semana e a gente precisa de pontos dentro do Campeonato Paulista agora para atingir o nosso segundo objetivo, que é classificar dentro do Campeonato Paulista e ir superando as metas que a gente tem dentro do clube. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Daniel, ainda insistindo sobre o Lucão do Break, que já está vivendo uma média muito semelhante à da temporada do Goiás em relação aos gols, mas o Lucão tem sido um jogador mais participativo também na movimentação. Claro que você geralmente analisa o contexto coletivo, mas individualmente a gente tem visto o Lucão do Break pressionando mais, foi assim no jogo contra o São Paulo, hoje a mesma situação, construindo jogadas ofensivas a partir da recuperação de bola. Queria que você falasse sobre esse momento do Lucão, mas também as suas conversas táticas com ele, para que ele tenha melhorado tanto em comparação à temporada passada. É um atleta que tem se empenhado coletivamente, primeiro, né, pensado no coletivo da equipe, e dentro dos jogos tem tido a sabedoria e a competência nas oportunidades que são lhe apresentadas, está sabendo aproveitar essas chances e tem contribuído muito com a equipe, não só ele, mas existem outros jogadores também que fazem um papel tão importante que às vezes passam despercebido ao olhar do torcedor, ao olhar da imprensa, mas que são de extrema importância dentro do grupo. Por isso que nós estamos construindo aqui um grupo que sabe que tem dificuldades, que precisa melhorar, que precisa encontrar um melhor equilíbrio. O Guarani não pode ficar vivendo nessa gangorra de um dia joga bem, ganha, no outro dia joga mal, perde, joga um tempo bom, um tempo ruim. Nós precisamos encontrar essa constância o mais rápido possível para que a gente possa definitivamente garantir a nossa classificação no Campeonato Paulista e pensar já numa sequência de Copa do Brasil, ter uma equipe mais preparada, já vista que a cada fase que você avança, a dificuldade em termos de adversário ela também aumenta. Então nós temos que ter essa responsabilidade, ter essa consciência, mas volto a dizer, o que a gente precisava fazer hoje foi feito e a gente conseguiu garantir uma classificação e a gente tem visto, e historicamente isso acontece dentro da Copa do Brasil, e a gente já viu esse ano equipes da própria Série B já sendo eliminadas na primeiro jogo de disputa, equipes tradicionais, equipes do Campeonato Paulista, inclusive também sendo eliminadas por equipes que talvez não tenham a tradição, não tenham o calendário como outras, mas que têm muita vontade, têm muita determinação e em condições como as condições que nós encontramos aqui hoje, de gramado, de calor, pouquíssimas informações a respeito do nosso adversário. Nós viemos para enfrentar uma equipe praticamente no escuro, sem saber
como essa equipe joga, a maneira como joga, como ela se comporta mediante dificuldade, em momentos ofensivos, em momentos defensivos, em bola parada. Então nós viemos aqui por um tiro no escuro, mas que dentro de campo, com vontade, com determinação, nós conseguimos superar todas essas dificuldades que tivemos e avançamos. A gente viu já equipes que foram eliminadas, equipes grandes, um exemplo, o próprio São Paulo, que passou, mas passou numa situação muito apertada, e o Guarani, apesar de não ter feito uma grande apresentação no aspecto de rendimento, de oportunidades, venceu o jogo, controlou as ações da partida e sai daqui classificado, avançando de fase, e que nos deixa agora num foco maior dentro do Campeonato Paulista para que a gente possa buscar essa classificação nas 3 rodadas que vamos ter pela frente. Daniel Lessa, Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória e pela classificação. Gostaria que você falasse um pouco da escolha por 3 volantes na escalação inicial do Guarani e que dissesse quais os componentes que dificultaram mais essa busca pela vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Olha, a gente costuma pensar muito o futebol muito em cima daquilo que também o adversário ele vai te proporcionar. No aspecto de comparativo com a rodada anterior, nós vimos que precisávamos de velocidade pelos lados, ambos os lados precisavam ter velocidade para aproveitar os espaços que o adversário proporcionava, e por isso entramos com uma equipe com praticamente 3 atacantes, com 2 homens de velocidade pelos lados, e deixando a opção por 3 volantes de lado, que foi uma opção que no derby especificamente deu muito certo. Hoje voltamos a esse planejamento devido às poucas informações que tínhamos sobre o adversário, em virtude também do nosso momento de recuperação no aspecto físico, muito próximo entre um jogo e outro, e a gente ter um pouco mais de força no meio-campo para bloquear qualquer tipo de situação que o adversário poderia nos proporcionar de dificuldade nesse aspecto. Então foi muito em cima disso, das poucas informações, de saber nas poucas informações que a gente tinha que os seus jogadores de beirada e atacantes, eu falo, de extremos, de beirada, não eram velocistas, eram jogadores que vinham compor muito meio campo. Então a gente armou a equipe com 3 volantes para ter uma equipe mais forte nesse sentido, de ter uma sustentação de jogo mais forte, mas conseguimos, tivemos dificuldades, algumas coisas funcionaram, outras nem tanto, mas de uma maneira geral a equipe controlou a partida no segundo tempo, após as alterações, e aí sim, naquele momento específico, entendemos que pela já o desgaste do adversário, a queda de rendimento do jogo devido ao calor, ao gramado, tudo, nós precisávamos ter um contra-ataque mais rápido, e ter 2 jogadores de beirada, como foi o caso do Júlio César e do Iago, que entrou no decorrer da partida, juntamente com o Vitinho, para ser mais dinâmico, porque o Giovani já estava, nós entendemos que naquele momento da partida já mais desgastado por todas essas situações. Conseguimos a partir daí, encontramos o gol, encontramos outras situações que poderíamos ter aproveitado, mas de uma maneira geral, o mais importante hoje aqui foi a classificação que a equipe alcançou. Talvez há muito tempo o Guarani não avançava numa segunda fase classificatória, e é dessa forma que a gente vai continuar atrapalhando, superando barreiras, atingindo metas. Desde o nosso início de trabalho aqui a gente vem alcançando isso, e não se iludindo, a gente sabe da responsabilidade, sabe das dificuldades, sabe aquilo que a gente precisa melhorar, e a gente precisa melhorar em muitos pontos, mas você ir trabalhando em cima dos nossos erros, avançando, atingindo todos os nossos objetivos, é extremamente importante para a sequência da temporada. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Daniel Paulista, parabéns pela vitória e pela classificação. Queria que você falasse do Lucão do Break, que fez o gol da vitória hoje, o gol que deu a vitória ao Bugre, e também havia feito gols nos últimos 2 jogos do time. Queria que você falasse da importância dele nessa temporada e como ele vem ajudando o setor ofensivo, especialmente nessa fase boa nos últimos 3 jogos, fazendo gols. Eu acho que é um atleta que vem se dedicando, vem aproveitando as oportunidades que tem aparecido dentro da partida para ele, mas como eu já disse e respondi na outra questão, acho que nós temos também outros atletas que estão sendo tão importantes, que talvez passam despercebido na maioria das ações, mas que têm contribuído muito
para que o Guarani atinja seus objetivos. Sabemos e temos a consciência que podemos melhorar, tanto no aspecto coletivo quanto individual, mas que a gente sabe que está no caminho certo e daqui a pouco as coisas vão acontecer com um pouco mais de naturalidade e os resultados vão ainda crescer dentro da temporada. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. São 10 jogos na temporada e algumas boas atuações, como diante da Ponte Preta e contra o São Paulo. E alguns jogadores que se destacam, como o goleiro Maurício Kozlinski e o centroavante Lucão do Break. Mas fazendo uma análise no geral, em relação àquilo que foi feito até aqui nos 10 jogos, por que a gente tem a impressão, Daniel, que não se registra um crescimento técnico e tático partida após partida? Que fatores estão atrapalhando para que isso aconteça? Bom, é isso que eu já respondi, venho falando, a pergunta é muito pertinente, Elias. Porque assim, a equipe não conseguiu ter um equilíbrio, né, em setores do campo, e isso vem afetando o nosso rendimento ou dentro das partidas, ou até mesmo de uma partida para outra. Você citou São Paulo, o próprio Santos, a Ponte Preta, situações em jogos onde a dificuldade, talvez, reconhecendo a qualidade que o adversário existe, a equipe conseguiu render. Em outros momentos, a equipe não conseguiu ter o mesmo rendimento. Oscilou em um primeiro tempo muito bom contra o Santo André e um segundo tempo desastroso. E isso impacta também no aspecto psicológico da equipe, também encontrar, além do equilíbrio entre os setores do campo, entre ataque e defesa, entre o meio-campo ser mais sólido, também o aspecto psicológico, também a gente precisa ter um equilíbrio emocional, de saber que dentro dos jogos as dificuldades elas vão aparecer. Isso é inevitável, né? Então a gente tem que saber, mediante essas dificuldades, mediante a todas as adversidades, calor, desgaste, campo, adversário, a gente tem que saber sobressair a todas essas dificuldades para que a gente consiga encontrar o equilíbrio dentro do campo, no aspecto de execução de jogada, no aspecto de marcação, para que, com um psicológico também extremamente fortalecido, a gente encontre um melhor crescimento, possa ter um rendimento melhor dentro das partidas e conquistar mais resultados positivos, além do que a gente já conquistou nesses primeiros 10 jogos. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Mesmo jogando contra o time de Série A2 do Rio, o Bugre jogou com um sistema de 3 volantes. Conseguiu classificação e teve muita dificuldade na criação, mesmo com a posse de bola. O esquema de 3 volantes hoje é o padrão do Guarani para essa temporada, independentemente do adversário? Nós respondemos isso, né? Que a gente trata a estratégia de jogo de acordo muito também com o nosso momento e em função também do adversário, naquilo que o adversário possa nos oferecer e a gente tentar bloquear ele no aspecto de criação, de construção de suas jogadas, e, ao mesmo tempo, a gente também tem uma equipe mais equilibrada, tem uma equipe mais sólida, mediante a todas as situações já abordadas aqui. Nós não temos um jeito de jogar fixo, uma ideia fixa. Nós estamos alterando a equipe a cada partida, entendendo o que vai ser melhor para aquele momento. E hoje, mediante a todas as dificuldades, poucas informações do adversário, calor, gramado, aspecto psicológico bastante abalado em virtude do que aconteceu no último jogo, entendemos que era a melhor formação para enfrentar esse adversário e que a gente pudesse vir aqui e fazer o que precisávamos, que é buscar a classificação. O Guarani precisava vir aqui, tinha a responsabilidade de vir ao Rio de Janeiro, vir aqui a Saquarema, respeitando o adversário, mesmo o adversário sendo uma equipe que está em sua formação, né, uma equipe nova, mas que o Guarani tinha que vir aqui e fazer o que ele fez. Entrar dentro de campo com responsabilidade, com determinação, brigar pelo resultado, superar as suas dificuldades e voltar para Campinas avançando de fase, que era o nosso objetivo. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Daniel Paulista, boa tarde. Parabéns pela vitória, né, Daniel? Uma vitória importante para o Guarani, porque leva a equipe para a segunda fase. Mas uma atuação preocupante. Eu gostaria que você, com toda a sinceridade que lhe é peculiar, dissesse para o torcedor do Guarani
Quando é que ele vai poder encontrar esse time evoluído e pronto para enfrentar grandes jogos e ter grandes atuações? Daniel, um abraço. Bom, Ortiz, saber precisamente uma data para que a gente encontre esse equilíbrio, encontre a melhor formação, encontre o melhor rendimento, a gente não tem isso. Nós estamos trabalhando incansavelmente. Você é testemunha, porque você esteve presente aqui dentro por um grande determinado tempo e sabe do nosso trabalho, da maneira como a gente trabalha e como a gente conduz as coisas no aspecto de gerir aqui o processo com os atletas, do trabalho que a gente executa. Agora, reconheço que a gente tem tido muitas dificuldades entre um jogo e outro, as oscilações que estão acontecendo, isso também nos preocupa, mas nós só vamos conseguir sanar todas essas dificuldades, todas essas oscilações com trabalho. Acredito no nosso grupo, acredito na qualidade que esses atletas têm e aquilo que eles podem apresentar para que a gente, o mais rápido possível, encontre a melhor maneira de atuar, a melhor maneira de jogar. Agora, toco num ponto extremamente importante. Nós temos que encontrar essa melhor maneira atingindo as nossas metas, como fizemos hoje aqui, né? De passar de fase, avançar de fase, porque era extremamente importante para a competição, que o Guarani já não disputava há muito tempo, e avançar a segunda fase talvez é um tempo maior ainda. E também no aspecto financeiro, que vai ajudar o clube nas suas obrigações, não tenho dúvida quanto a isso, mas a gente sabe, tem a responsabilidade que vai dar mais ainda dentro dessa temporada, e a gente acredita muito isso com a continuidade do trabalho, as coisas vão naturalmente se encaixando e daqui a pouco o futebol ele vai ser mais bem visto, ele vai acontecer com um pouco mais de naturalidade e não a gente esbarrando muito nas dificuldades que a gente tem tido dentro dos jogos. Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Daniel Paulista, parabéns pela vitória, pela classificação. Você sai satisfeito com o desempenho do Guarani no jogo? Não, eu saio satisfeito pela classificação, pela maneira como a equipe brigou, mediante todas as dificuldades. Eu sei que não foi a melhor apresentação de rendimento, de futebol vistoso, de uma partida tecnicamente muito superior ao adversário, mas eu já enumerei vários fatores que contribuíam para que não houvesse uma boa apresentação, mas mesmo assim o Guarani fez aquilo que precisava, fez aquilo que podia, fez aquilo que tentou, dentro das possibilidades que tinha, e alcançou a classificação, que era o mais importante para dar tranquilidade, para elevar o lado psicológico, para elevar o lado emocional, para que a gente agora foque nossas forças dentro do Campeonato Paulista, onde estamos hoje dentro da zona de classificação. Temos ainda 3 jogos extremamente difíceis aí no prosseguimento da competição, mas que vamos trabalhar muito para colocar também o Guarani na segunda fase, atingir mais essa meta e a gente continuar, né, dentro da nossa trajetória de trabalho aqui dentro. Está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani volta a campo no domingo, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Daniel, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Tá aí, Cleitão, ouvimos a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, treinador do Guarani. As respostas a gente já meio que imaginava, né? São respostas que a gente já tinha meio que prontas aqui. Eu até cantei durante o jogo que ele ia dizer que o estado do gramado, forte calor, e aí ele criou mais uma que foi a situação do problema com o ônibus que conduzia a equipe, né? São dificuldades, obviamente que são. Mas o gramado foi ruim para o Guarani, foi ruim para o Maricá, que eu lembro não joga nesse gramado, né? O Maricá manda os seus jogos quando manda, né? Já que não está jogando lá no seu estádio municipal lá de Maricá e não aí em Saquarema. Vou deixar para você comentar, Cleitão, as respostas dele, o que você conseguiu subtrair aí do que fala o técnico Daniel Paulista, e depois eu dou alguns pitacos. Olha, Ortiz, primeiro a gente vê um Daniel Paulista ainda tentando e batendo na tecla desse processo de uma equipe em construção. E talvez isso seja o que mais me preocupa nesse momento, porque, como a gente acabou de debater um pouquinho antes de começar a entrevista coletiva, não dá para a gente entender um Guarani em construção com 12 partidas na rodada, no ano. Então, uma temporada depois de 12 jogos, você já tem que estar com esse time construído, no máximo com uma análise sólida
daquilo que é necessário ainda, talvez em termos de reforços, ou buscar evoluir em um ou outro aspecto, e não num todo, como a gente tem visto no elenco atual do Guarani. E no mais, infelizmente, eu gostaria muito que ele tivesse respondido a sua pergunta, mas acho que de maneira efetiva ele acabou saindo pela tangente. Ele não conseguiu ser necessariamente efetivo de responder sinceramente quando é que a gente vai poder ver essa questão de uma evolução dentro da equipe, né? E é bem verdade também que a gente já sabia que ele ia vir com essas muletas, mas eu não gosto de fazer isso, mas é bem verdade que as perguntas também levantam a bola para ele falar das muletas, né? Já abre a coletiva falando, apesar disso, apesar daquilo outro, o Guarani conseguiu a classificação, parabéns pela vitória, comenta aí. Aí você jogou a bola, né? Aí você joga a bola para cair no colo dele todas aquelas muletas para ele só concordar com a pergunta. Então, acho que na verdade ele está vendo o que está acontecendo. O grande problema dele, como a gente já identificou há algum tempo, é que ele não está conseguindo fazer dessa análise uma proposição de solução para os problemas que ele encontra, né? Vamos lá. É a primeira vez que eu faço pergunta para o Daniel. Aliás, é a segunda vez que eu faço uma pergunta para o Daniel numa entrevista coletiva pós-jogo, né? Na primeira, a resposta não foi direta, na segunda foi. Na segunda ele até disse que eu, por ter estado com eles lá até algum tempo atrás, conheço o método de trabalho dele. E eu tenho dividido esse método de trabalho com o Daniel Paulista com todos vocês nesse tempo todo, Cleitão. Estou errado? Não, pelo contrário. A gente fala, inclusive, em relação a comportamento, quando você vê algo que é diferente do que você conheceu, né? Exatamente. Então, a todo momento aqui eu digo, olha, eu conheço o Daniel ao ponto de saber que ele vai fazer isso. Ele vai lá e faz. Ponto, né? Então, a pergunta não foi desleal. E eu até vi sinceridade nele, quando ele disse que ele não consegue dizer a partir de que dia, né? Ele fala, que dia que isso vai acontecer, eu não sei, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça no mais curto espaço de tempo possível. O problema é que, como eu já disse, são 12 jogos, né? São 12 jogos e eu não posso dizer que o Guarani não apresentou um padrão de jogo. O Guarani apresentou um padrão de jogo na maioria dos 12 jogos, só que um padrão de jogo ruim, né? Apesar de não ter visto o jogo, só comentar o resultado, o que é péssimo, mas eu não posso desprezar aqui que no primeiro jogo treino da temporada o Guarani perdeu para o Rio Claro por 2-1, né? Um jogo treino contra um time que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista. Tá jogando, aliás. Depois o Guarani pega o Desportivo Brasil, que vai jogar a terceira divisão do Campeonato Paulista. Tá jogando, aliás. E perde e ganha o jogo por 3-2. Então, assim, a gente já tinha descoberto que o nosso sistema defensivo era fraco nos jogos treino. Porque nós tomamos ao todo 4 gols em 2 jogos. Uma média de 2 gols por partida. Nos jogos treino, né? Era um problema já detectável ali. Gols, nós tivemos 3 gols do Maxwell, né? Num dos jogos treino lá contra o Desportivo Brasil. Ponto. Agora, o que eu pergunto para o Daniel é quando é que o torcedor do Guarani vai ver a equipe evoluir, né? Para poder fazer grandes jogos e enfrentar grandes adversários. Esse objetivo de evolução é um objetivo que já tem que estar traçado. Quando você começa um trabalho, e repito, eu sempre digo a vocês aqui que o trabalho do Daniel Paulista no gramado é bom. O trabalho de treinamentos dele funciona dessa forma, a comissão técnica trabalha assim, trabalha assado. Muitas vezes eu trouxe informações até que eu nem deveria para vocês aqui, exatamente para preservar o Daniel Paulista em alguns momentos. Só que a meta, creio eu, de evolução da equipe já está superada. Eu acho que o planejamento inicial deles lá deve ser... E olha, o Motoclube faz 1-0, hein? 1-0 o Motoclube em cima da Chapecoense, hein? Mas a meta deles lá devia ser de algo em torno de 6ª rodada, 7ª rodada do Campeonato Paulista, ter um time já muito mais amadurecido, já ter um time base pronto, né? E apesar de ele estar usando sempre o mesmo time base, as variações de esquema de jogo mostram que ele ainda não tem confiança no time, né? Ele não tem confiança porque ele não dá sequência ao esquema de jogo. No jogo contra o Santo André, ele volta para o 4-3-3. Aí hoje na Copa do Brasil, talvez por não ter essa segurança, ele volta para o 4-4-2, tentando manter a sua equipe mais precavida ali, né?
Durante toda a entrevista ele ressalta várias vezes que o importante hoje era conseguir a classificação. Concordo. O importante hoje era levar o Guarani para a segunda fase da Copa do Brasil. Falamos isso aqui, né? Para a gente comemorar tinha que ser uma grande vitória. Se o Guarani classificasse com um empate, a gente diria que o Guarani estava classificado. O Guarani ganhou por 1-0, gol do Lucão do Break, a gente comemorou o gol do Lucão do Break, e só. A atuação do Guarani foi horrorosa, né? Eu até digo no começo da pergunta para ele, Daniel, parabéns pela vitória, importante pela nossa classificação, mas eu gostaria que você me dissesse com toda a sinceridade quando é que o torcedor do Guarani vai encontrar a evolução desse time, né? E acredito eu então que a partir de agora eu posso cobrar do Daniel Paulista essa evolução num curto espaço de tempo, porque ele disse claramente que ele não sabe dizer em que dia isso vai acontecer, mas que ele trabalha para que isso aconteça no mais curto espaço de tempo possível. Não foi isso que ele respondeu, Caetano? Exatamente isso. Ele não precisou a data, mas ele precisou que vai ser num espaço de tempo curto. Então, num curto espaço de tempo, o Guarani tem mais 3 jogos pelo Campeonato Paulista na primeira fase, tô certo, Cleiton? Isso, Palmeiras, Ferroviária e São Bernardo. Palmeiras, Ferroviária e São Bernardo, né? Vamos supor que o Guarani se classifique para a segunda fase. Eu acho que toda a primeira fase do Campeonato Paulista é tempo suficiente, concorda comigo? Sem dúvida nenhuma, é tempo mais do que suficiente, né? Então eu posso cobrar essa evolução do time para a partida, se o Guarani se classificar, obviamente, para o confronto contra o Corinthians numa quarta de final do Campeonato Paulista. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu vou ter dado todo o tempo do mundo para ele, ou seja, uma primeira fase do maior estadual do país inteira, para que ele consiga dar dinâmica de jogo para um time e para que esse time possa evoluir. Porque o time do Guarani não evolui. O time do Guarani cometeu as mesmas falhas defensivas hoje. A gente não tomou gol por demérito do adversário, não por mérito nosso. Tá? O Maricá teve 3 ou 4 chances claras. Uma delas, inclusive, uma bola cruzada na nossa grande área no segundo pau, que o atacante do Maricá não alcançou porque o seu Derlan estava na bola e tirou a cabeça dela. Então é mais um erro de marcação no segundo pau. O Maricá chegou penetrando na entrada da grande área do Guarani, trocando passes. O cara saiu na cara do Kozlinski lá, o centroavante dele saiu na cara do Kozlinski. Kozlinski defendeu com o peito. No rebote, o camisa 10 deles bateu por cima do gol, perdendo um gol feito. Então o Guarani não evoluiu, né? Mas aí ele ressalta a vontade, a dedicação, a entrega. Eu nem vi essa vontade, essa dedicação e essa entrega toda hoje. Mas se ele disse que houve isso, eu tenho que acreditar que houve, porque ele é o treinador, é ele quem comanda isso, né? Eu conheço, realmente respeito muito o trabalho do Daniel. Conheço e respeito bastante. E acho até que na coletiva de hoje ele foi mais sincero do que ele tem sido. Porque hoje, em todo momento da coletiva, ele destacou que o time não apresenta um bom futebol, né? Então, como você falava, hoje nós vamos ouvir uma coletiva do Daniel Paulista depois de uma vitória do Guarani não jogando bem. A gente pôde ver no Daniel Paulista o reconhecimento disso. O Guarani ganhou, mas não jogou bem. Agora, é fato, a gente tem que comemorar o acréscimo, né, financeiro para o Guarani pela classificação para a segunda fase, mas desportivamente falando, o jogo trouxe muito pouco para o Guarani, porque a evolução técnica, tática, a evolução da equipe não aconteceu, Caetano. Exatamente, e é só isso que a gente está cobrando, né? Tanto é que quando ele vai responder a sua pergunta, ele diz que esse time, ele afirma que esse time vai obter o encaixe e que essa evolução vai surgir de maneira natural. Ele usa essa palavra, né? Então, mas não pode ser natural, né? Não pode. Naturalmente você bota 2 galos lá presos numa rinha, os dois um pula pro outro, avança e mata o outro, né, Caetano? Isso é a naturalidade, né? É exatamente isso. Não dá pra gente ficar esperando que isso venha de maneira natural. Até ok, de maneira natural a gente vai as jogadas saindo conforme um entrosamento, aí sim, mas essa evolução ela tem que vir acompanhada de passos rápidos, né? A gente não tem tempo para esperar essa evolução, até porque a gente fala, mas para o Campeonato Brasileiro da Série B, o intervalo é curtíssimo entre um campeonato e outro. Não tem. E talvez
Não tem, né? É zero, principalmente agora com esse calendário apertado por conta da Copa do Mundo no final do ano. Então, assim, você vai esperar essa evolução para o campeonato da Série B, que não veio em 12 rodadas jogadas, e mais uma eventual quartas de final, mais um jogo de Copa do Brasil. Não dá para você falar que no intervalo aí de uma semana entre o término do Paulista e o início da Série B, essa naturalidade vai brotar, né? Então, não dá. Isso contando que o Guarani vai evoluindo de fases, né? Vai evoluindo de fases no próprio Campeonato Paulista. A única forma de o Guarani não ter jogos, né? Ter um tempo aí de preparação entre o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro é ele sendo eliminado e não jogar o tal do torneio do interior. Aí ele ganha uma semana, talvez 2 aí de preparação. Né? Se ele for evoluindo em fases, ele vai terminar o Paulista e poucos dias depois começar o Brasileiro da Série B. Bom, vamos pagar aqui quem nos paga, né? Vamos lá, vamos para as mensagens dos nossos amigos. O Marcelo Aguilhari, ainda antes da entrevista coletiva começar, o Daniel, se tiver um mínimo de consciência, na entrevista fala apenas que valeu pela classificação e só. Do resto, uma apresentação fraca, horrível e sem tesão de jogo. Então, ele só não falou sem tesão de jogo, né, Cleiton? Porque ele fala em alguns momentos que ele enaltece a vontade dos jogadores. Vontade essa que eu, particularmente, não vi. Mas ele fala que valeu pela classificação e só em outras palavras, né? Sim, como você falou, ele foi até sincero demais em relação às outras entrevistas dele, né? Só essa parte da vontade que a gente discorda, mas do restante ele concordou com isso. O Romildo, seu Romildo, Ortiz e demais planeteiros, que coisa horrível, toma sufoco de um catadão desses. Você viu as bolas altas? Não cortamos nenhuma. As trocas do treinador, sem comentário. Ludic no banco coloca um volante na lateral. Daniel fica aí no Rio, não volta não. Junto com o mágico de Oz, assinado Romildo. Valeu, Romildo. Guarani, como eu falei, falhou na bola aérea defensiva de novo. O Matheus Ludic, que estava no banco, ele improvisa o Derlan jogando na lateral direita. Ou seja, ele está sepultando a sequência do Matheus Ludic no Guarani, então, por falhas de um sistema defensivo, que não podem ser jogadas nas costas só do Ludic, porque o próprio Diogo Matheus, que está jogando, cometeu falhas idênticas já. E já é o segundo, né? Porque a gente também já tinha falado lá no momento em que começa a ter todos os jogadores à disposição, que o Persson também, sacrificado numa posição que não é dele, estava se queimando, né? O Guilherme de Atlanta, o Índio foi muito mal hoje. Mas Guilherme, eu não vou defender não, ele realmente foi muito mal, mas quem foi bem, né? Tá difícil encontrar quem foi bem, né? Quem foi bem, a gente destacou aqui o Lucão do Break, o Kozlinski, o Chapecoense acaba de empatar o jogo, hein? O Kozlinski por 2 defesas importantes e o Bruno Silva, que pelo menos guerreou, né? O resto do time teve vários degraus abaixo e entre eles o Índio, né? E aí ele disse que vamos falar a real desse time, o único jogo bom nosso foi contra o Santos, depois dos 25 do primeiro tempo. O resto, bom, eu considero o jogo contra o São Paulo como um bom jogo, considero um bom jogo. O Red Bull eu considero como um jogo ruim e muita gente considerou bom, né? O Derby, um jogo que pode ser bom, mas o nível do adversário é muito fraco. Aliás, gol irregular da Chape validado, porque não tem VAR, né, Cleitão? Tava impedido ali o cara que faz o gol de cabeça, né? Mas como não tem VAR, tá valendo tudo, né? É um absurdo, Exatamente, né? Erro da arbitragem. Eu venho falando há tempos, né, que a arbitragem brasileira tá escorada no VAR, né? Ela não sabe apitar mais sem VAR. O Bandeira não marca mais a linha. O Bandeira não marca mais a linha do último homem da marcação. Mas, do penúltimo homem, né, da marcação. Mas vamos lá. E voltando a falar aqui, o Guarani fez jogos horrorosos. Hoje foi um jogo, Cleiton, para mim, no mesmo nível do jogo contra o Santo André. É que a qualidade do adversário era infinitamente pior que a do Santo André. Mas para mim o nível de atuação do Guarani hoje foi parecido com o do jogo contra o Santo André. Foi muito parecido. Tanto que a pressão que a gente tomou do Maricá foi muito similar à que o Santo André colocou. A diferença é que o Santo André tem alguns jogadores com um mínimo de qualidade e acabaram botando 3 vezes a bola na nossa rede. O Maricá foi incompetente nessa parte. Vamos ver quem vem. Márcio de Paulínia, boa noite. Pelo menos na hora da comemoração do gol, todos foram comemorar. Destaco na hora da comemoração. Eu não sei se o Lucão sentiu alguma coisa ali, porque ele foi tentar fazer o break e não saiu legal. E depois ele faz um aceno negativo. E logo depois ele sai substituído, hein, Coitão?
Na verdade, eu entendi que a substituição foi depois daquele choque de cabeça que houve lá no escanteio, né? E no break, assim, ó, cara, dançar break na grama já é difícil, naquele gramado, então, acho que por isso que não saiu legal. Mas tomara que não tenha sentido nada ali o Lucão, porque algum jogador faz também um aceno negativo para ele ali no momento, hein? Observa bem que você vai ver. O Dantas, várias fotos de cerveja aqui, ele, o Bin Laden lá que trabalha com ele, tá comemorando a vitória do Bugrão, Caetão. Valeu, velho Dantas. Manda um abraço para ele aí, Caetão. Grande abraço, Dantas. Comemora o Pix. É isso que deu para comemorar hoje. Então, eu não comentei isso porque eu já tinha passado o mouse pela mensagem da Lucilene aqui e vi a mensagem dela, deixei pra gente comentar agora. O Daniel tá falando muito sobre o aspecto emocional dos jogadores. É estranho isso. Eles são profissionais e não são tão jovens. Eu não consigo crer nisso. Tem algo mais. Ele usa, e hoje ele usou de novo o aspecto emocional para justificar a má atuação do Guarani, então. Eu não sei o que esse aspecto emocional... É o aspecto emocional de ter perdido um jogo em casa por 3-0, mas aí não se trata todos os resultados como normais internamente, vitória, empate e derrota. Em que esse aspecto emocional está influenciando tanto assim negativamente para o Guarani, então? É isso, e eu queria entender porque o aspecto emocional ele pode vir de diversas formas. Qual o sentido do aspecto emocional, né? Porque, por exemplo, ele fala do aspecto emocional da equipe quando toma o primeiro gol do Santo André, né? Poxa, mas estava ganhando o jogo ainda. O que é que impacta você tomar um gol para fazer o time desmontar de ponta cabeça ainda ganhando a partida? Então eu queria entender em que momento e de que forma esse emocional tem atrapalhado. O porquê que esse emocional... Porque tem alguma questão interna, porque no jogo essa confiança está abalada de alguma forma, é isso que a gente não entende, né? Então, e a gente não vai estar lá nunca para saber o que ele quer dizer com isso, mas ele tem realmente se recorrido muito a essa questão do aspecto emocional. Eu queria saber até que ponto esse aspecto emocional está sendo empecilho para o Guarani, para a evolução do Guarani. E aí, detectamos que tem um problema emocional no elenco, mas e aí, como é que nós vamos superar esse momento emocional? De alguma forma isso tem que ser feito. É a história do médico que detecta o problema, mas não dá o remédio, não dá o tratamento. Então, se nós temos sofrido com o aspecto emocional, está na hora de a gente encontrar a solução para superar esse aspecto emocional. Tá passando da hora, aliás, né? Tá acabando, viu, Cleitão? Estamos chegando no fim já. O Marcão Gomes, boa noite, estou na escuta. E que partida horrível. Dupla de zaga sofrível, Giovani para variar sem produzir nada, abraços. Não produziu, não teve pênalti hoje, né, Cleitão? Hoje não teve jeito, né, Ortiz? Ninguém apontou a marca da cauda e não rolou muito, né? Eu vou perguntar aqui. Eu não tô com uma vontade, eu não tô de marcação com o Giovani Augusto, pelo contrário, eu aposto muito no Giovani Augusto como o melhor jogador do elenco do Guarani, um cara diferente, diferenciado, que pode alavancar o Guarani para um outro nível nas competições. Mas eu tenho que analisar o jogo que eu transmiti e o jogo que eu assisti aqui. Quantos passes o Giovani Augusto deu para algum jogador sair na cara do goleiro ou pelo menos chegar em condição de finalizar, Caetão? Nenhum. Então, quantas jogadas importantes ele fez no primeiro ou no segundo tempo, ali no meio de campo, se livrando da marcação e partindo em velocidade, arrancando com a bola nos pés, dominada? Nenhuma vez. Quantas vezes o Giovani Augusto apareceu na entrada da grande área para tentar finalizar em gol esperando um passe? Também nenhuma vez. Quantas bolas paradas decisivas o Giovani Augusto cobrou durante a partida? Uma, e ele bateu por fora da barreira que foi para fora. Ele é o meia, ele é o camisa 10, é de quem a gente espera o diferente, Coitão. Então, para mim tá devendo. Vamos para 2 áudios aqui do Ricardo Marques, um de 1:43, outro de 1:01. Fala aí, Ricardão. Ô Ortiz, Cleitão, eu tava observando o comentário do Ortiz sobre a entrevista do Daniel. O Daniel, na verdade, sobre o padrão de jogo, né? Você estava falando sobre o padrão de jogo e tal. O Daniel, na verdade, ele tá perdido no meio campo. Ele tá completamente perdido, né? Tanto que os jogos do Guarani, muito diferente do ano passado, que o time vinha muito pelo meio, por conta do Regis, eu acho que o Regis puxava bastante o jogo e tal. O outro meia também que entrava lá, estava na reserva do Regis, também entrava muito pelo meio. Esse ano ele confiou toda a bola no
Giovanni Augusto tá respondendo. Né? Um cara que ele ainda tá perdido, ainda tá fora de forma, na minha opinião, em termos de técnica, não de físico. Então ele não tá correspondendo, o Giovanni Augusto, a essa expectativa. Então ele fica mexendo, ele achou ali Rodrigo Andrade e Índio, beleza. Só que ele não achou o quadrado do meio campo dele ainda. Aí ele fica tentando pôr ali o Maxwell, fica tentando pôr o Persson às vezes. Acho que ele olha pro Persson e fala assim, me salva. Porque tanto o Lucão quanto o Júlio César não são jogadores de vir buscar jogo. E se eles vêm, cara, vem na lentidão deles, vem do jeito deles, estrambelhado, entendeu? Não são armadores. Então fica difícil, cara. Ele não achou esse padrão ainda por conta do meio campo. Ele não achou o cara que substitui o Giovani, o cara que vai jogar do lado do Giovani, ou que vai dar um apoio pro Giovani. Não tá acontecendo esse triângulo ali no meio. E vai ser bola rifada e jogo pelas laterais, que é como o Guarani tem jogado, né? Usando muito os dois laterais. E tá assim. E não tá funcionando, né, gente? E outra coisa, eu tô pra falar pra você, o Iago, pra mim, não tem que sair do time, não. Ah, ele é firuleiro, Cara, mas ele é um cara perigoso. Eu percebi que depois que o Iago entrou, o time do Maricá pôs 2 em cima do Iago, o tempo inteiro. Por quê? Ele começou a pedalar ali, passou a primeira, passou a segunda, o técnico já meteu 2 nele. Eu acho que tem que jogar Lucão no meio, Júlio César de um lado e Iago do outro. Meio que num 4-3-3, mas... assim... Porque jogar pelo meio, enfiada de bola, não tá dando certo. Acho que jogar num 3-3 aí vale. Né? Porque o Iago tem habilidade, o Iago é perigoso, ele entra na área com perigo. Não é um finalizador nato, não é nada disso, mas ele oferece muito perigo. Ou seja, ele mantém a bola no pé e oferece perigo para o adversário, manda o adversário para trás. Né? E o que a gente tem visto no segundo tempo do Guarani, por exemplo, é um Guarani recuado, muito recuado. Ou seja, o Iago é um cara fundamental nesse time para o Guarani não sofrer a pressão que vem sofrendo no segundo tempo das partidas. Eu acho, tá? Bom, vamos comentar só, dizendo mais uma vez, está sendo assaltado a mão desarmada o Motoclube, né, Coitão? Pênalti para Chapecoense, agora um pênalti que absolutamente não aconteceu. O goleiro nem encosta no cara e o juiz deu pênalti sem pestanejar. Então um gol irregular da Chapecoense e um pênalti que não existiu. Mas vamos falar de Guarani, que é o que importa aqui. Você tem toda a razão, Ricardo. Toda a razão. Ele não achou. Agora, quanto ao Persson, eu gostaria que ele desse uma oportunidade para o Persson na posição dele, que é a posição de segundo volante, né? Porque as poucas oportunidades que o Persson teve, ele entrou como o terceiro volante ou como meia, falso meia, né? Falso 10. Né? O Persson não vai ser nunca o camisa 10. Ele pode quebrar um galho, mas ele nunca vai ser o camisa 10. Aí concordo, você fala para mim assim, ele olha pro Persson e fala, me salva aí. O Persson não vai salvar ele jogando nessa posição. E aí o Guarani, hoje, para mim, ficou muito claro. O Vitinho, para mim, não tem a menor condição técnica. O Vitinho é um jogador abaixo da média. É um jogador que apanha da bola. Ele não conclui uma jogada. E o Giovanni Augusto, não, além de fisicamente, tecnicamente, está muito ruim, está muito mal. Está muito longe. E aí você fala assim, a solução então é jogar no 4-3-3. O goleiro pegou o pênalti, hein? Pênalti roubado não entra, né? O Guarani pode jogar no 4-3-3, pode ser a solução para o Guarani. Pode, desde que ele tenha jogadores nas características. Um jogador, por exemplo, na característica do Bruno Sávio do ano passado. Qual que era a característica do Bruno Sávio? O Bruno Sávio era um jogador que toda hora cortava buscando o gol. Concorda comigo, Cleitão? O Bruno Sávio, ele cortava a bola para dentro buscando o gol. Tô errado? Não, e mais do que isso, além dele buscar o gol, ele finalizava no gol, né? Que é uma coisa que o Iago ainda não consegue fazer, né? Então, aí nós temos o Júlio César e o Iago, que em momento algum buscam o gol. Eles até criam boas jogadas. Eu concordo com o que ele falou, que o Iago joga a defesa para trás. Né? Ele é um jogador que o cara olha... Quando eu era lateral esquerdo e eu pegava, e o cara que eu marquei dentro da característica dele aí falando, foi só o Denner, né? Então quando eu olhava pro Denner, cara, a vontade que eu tinha de pegar uma calibre 12 e falar pra ele, não passa aqui que eu vou atirar. Era o único jeito. O Iago, por ser pequenininho, por ser magrinho, por ser daquele jeito dele, quando o marcador vê o Iago entrar em campo, fala, porra, esse cara é fodido, esse cara vai acabar comigo. Entende? Só que ele não tem o cacuete do gol. E o Júlio César também não tem. O Júlio César, ao contrário do Júlio César que acabou o Campeonato Brasileiro da Série B, não está sendo esse jogador vertical, esse jogador que busca o gol. Quem está buscando o gol no Guarani? Só o Lucão do Break. E aí o 4-3-3 não vai funcionar.
Por que ele não vai funcionar? Porque quando o Lucão deixa a grande área para fazer a movimentação, para vir buscar a bola na lateral e abrir o espaço que ele abria para o Bruno Sávio, não tem ninguém preenchendo esse espaço. Essa era a hora, por exemplo, de aparecer o seu Giovanni Augusto, ou de aparecer algum dos volantes ali, ou de um atacante, né? Um atacante. Mas o Iago não tem essa característica, então que fosse o Júlio César. Que ele fechasse para dentro da grande área para aparecer ali como elemento surpresa e tocar a bola para dentro do gol. É por isso que o esquema do Guarani não está dando certo nem no 4-3-3, nem no 4-4-2. Porque falta esse jogador para aproveitar a brecha que é aberta pelo Lucão do Break quando ele se movimenta. Né? Hoje qual seria o natural? O natural na hora que o Lucão do Break recupera aquela bola é que tivesse alguém do lado dele para ele tocar e o cara fazer o gol. Mas ele estava sozinho, ele seguiu na jogada individual e fez o gol, ponto. Mérito total dele. Mas taticamente o time estava mal posicionado, porque não tinha ninguém do lado do Lucão ali para ele recuperar a bola, ele tocar e fazer o gol, Caetão. O gol contra o São Paulo também foi assim, né? Ele recebe a bola e ele bate de longe porque ele não tem com quem fazer a triangulação. Ele teria que tocar ali, por exemplo, por Giovanni Augusto se apresentando e receber na frente para concluir de dentro da grande área. Só que como ele não consegue ver ninguém ali se aproximando para fazer essa tabela, ele acaba chutando de longe e acaba sendo feliz no chute. Então eu concordo muito com você, Ortiz. Talvez, e a gente já tentou depositar essa esperança, mas aí, pelo menos por enquanto, isso não aconteceu também, nas vezes que entrou acabou não rendendo o esperado, era o Lucas Venuto, de vir para ser esse cara surpresa para poder fazer isso, né? Então, era o complemento do meu comentário. Eu ia dizer que a minha última esperança para essa meia do Guarani era o Lucas Venuto. Né? Era o Lucas Venuto, mas é um jogador que não consegue se firmar. Né? Ele não consegue se firmar, ele não consegue. Ele teve problema físico, depois teve Covid, agora vai voltando devagar a ficar à disposição. Hoje estava no banco de reservas, mas não consegue se firmar. Agora, o Vitinho, gente, pelo amor de Deus, o Vitinho pega na bola e ele não tem a menor condição física, técnica de desenvolver uma jogada. Eu não consigo criar expectativa quando o Vitinho pega na bola, não estou conseguindo. Não estou conseguindo isso, sem falar na bagunça tática que o Daniel Paulista fez no final do jogo também. No final do jogo era um tal de zagueiro pra lá, zagueiro pra cá, ele tirou zagueiro, tirou volante pra pôr zagueiro, tirou lateral pra pôr zagueiro. O Guarani terminou o jogo com todos os zagueiros que tem à disposição em campo, Coitão. Pois é, e mais, né, ainda ele tira um lateral esquerdo para pôr um volante, tendo um lateral direito ali na posição, então realmente não deu para entender. Não tem como traçar qual é o esquema que o Guarani terminou o jogo, né? Pois é, os zagueiros que o Guarani tinha à disposição hoje, o Ronaldo Alves, o Derlan, já jogou nessa posição também o Bruno Silva e o Hernando. Os 4 terminam o jogo, Cleiton. Os 4 jogadores terminam o jogo e o Derlan mancando. Que coisa, né? Não dá para entender. Realmente não deu para entender. Não deu para entender sequer o que ele quis com essas substituições, né? Porque qual é o sentido de você trocar um volante de você tirar um lateral para pôr um volante, por exemplo, preservar a marcação? Poxa, mas o lateral também faz parte do sistema defensivo. Tanto é que nos últimos minutinhos ali o pessoal do time do Maricá começou a jogar por ali. Justamente por saber que ali estava tendo um jogador improvisado. Pois é. Então você vai dando essas brechas para o adversário, né? Vamos ouvir o seu Camilo em 12 segundos. Já pensou se aquela oportunidade que eles tiveram cara a cara, que o Kozlinski tirou, se entra? E daí? Então, seu Camilo, foram 2 naquela mesma jogada, né? Ele tirou cara a cara e no rebote o cara isolou, jogou por cima do gol ali sem qualidade nenhuma, né? Como é que ia ficar o tal do emocional do time se toma um gol do Maricá jogando lá no Rio de Janeiro, Cleiton? Será que ia por terra de novo? Provavelmente o jogo ia acabar 1-0 ou então eles iam acabar até ampliando o placar, porque se isso interfere no emocional, o time ia perder completamente o controle, né? Então, seu Camilo, ia ser um Deus nos acuda. A gente ia ter que rezar para sair um golzinho salvador ali pra gente classificar pelo menos com um empate por 1-1. Né? Já que virar jogo é difícil para esse time do Guarani, muito difícil. E eu tô me recorrendo ao histórico, não é nem opinião, é histórico, né? Histórico recente do Guarani não mostra viradas aí de placar. O César Moreto, boa noite Ortiz, Cleitão e planetários. Cheguei agora há pouco do trampo, tô conectado no programa e na escuta.
Pelo menos passamos de fase e embolsamos um qualquer não, um bom qualquer, né? 780 mil. Tô gostando da evolução do Lucão em relação ao começo dele no Guarani. Domingo é pedreira. Cara, o Lucão do break, ele já tinha mostrado essa mesma evolução no final do Brasileiro, né? Nunca é demais lembrar que o Lucão, se não tivesse tido aquele gol invalidado no jogo contra o Vila Nova lá, o Lucão teria terminado os 5 últimos jogos do Brasileiro com 5 gols. Ele termina os 5 últimos jogos com 4 gols marcados, né, Cleitão? E aí ele estreia no Campeonato Paulista fazendo gol. Então, em 5 jogos, ele fez 5 gols. Teria feito 6 em 6 jogos se o gol dele lá contra o Vila Nova tivesse sido validado, né? E agora no Paulista ele tem se mostrado uma peça importante. Como o próprio Lucão disse aí nas entrevistas que deu, ele aproveitou o período de férias para treinar, né? Para não perder muito fisicamente, e isso está sendo fundamental para ele. Até porque o cara precisa estar muito inteiro fisicamente, Cleiton, para naquele tempo de jogo, 30 e tantos lá do segundo tempo, conseguir brigar com o zagueiro, tomar uma bola e ter fôlego ainda para evoluir com a bola e bater para fazer o gol, né? E é por isso que ele vem sendo o principal jogador do elenco do Guarani. Por conta disso, porque é um jogador que se doa demais e é um jogador que não é que na verdade ele só foi vingar agora, a questão é que ele demorou para poder se ambientar. Não estou falando se ambientar em relação aos companheiros, nada disso não. Falando em relação a poder conseguir jogar com o Guarani. Ele demorou um pouquinho além do que a gente esperava. Mas ele é um jogador, poxa, a gente já viu, a gente conhece o histórico do Lucão, né? É um cara goleador e tá fazendo jus agora. E aí casa com isso que o Ortiz falou, que ele mesmo falou em entrevistas recentes. É um cara que se cuidou, que se planejou para estar vivendo esse momento. O Lucão, na verdade, Cleiton, né, para voltar para o Guarani ou para encontrar qualquer outro clube, ele apostou exatamente no que ele não apostou quando ele chegou ao Guarani. O Lucão não jogava, não é por falta de qualidade. No primeiro jogo dele pelo Guarani, ele mete um gol de fora da área, muito parecido com o gol que ele fez contra o São Paulo, contra o Operário lá em Curitiba. O que faltava para o Lucão era a parte física. A parte física dele estava completamente comprometida. E agora, com a parte física bem desenvolvida, ele pode ser o Lucão que a gente sempre conheceu. E domingo é pedreira mesmo, viu, César? Domingo é pedreira contra o Palmeiras lá, né, no Allianz, 4 horas da tarde. E a gente já convida todo mundo a sofrer junto com a gente aqui, né, Cleitão? É isso aí. Vamos sofrer bastante juntos lá, mas a gente sempre vai torcer para que o Guarani, de repente, consiga encaixar um bom jogo. Provavelmente o Palmeiras vai poupar aí alguns dos seus titulares, para não falar todos, igual fez contra a Internacional de Limeira. Então... De repente o Eliel que vai entrar, o Matheus Pereira não joga, hein, galera? Tomou o 3º cartão contra o Santo André. De repente o Eliel segura e barra tudo ali. Márcio Rocha não vai nem a cor da bola. Então, vamos ver, né, Ortiz? Vamos esperar o jogo acontecer. Vamos ver que Palmeiras vem pro jogo também, né? O Gilberto Quinalha. Ortiz, ano passado o Guarani deu sorte de conseguir um elenco comprometido que tinha um objetivo. Se uniram e chegaram a um quase acesso. Daniel Paulista, segundo muitos torcedores, mais atrapalhou do que ajudou. Mas aí eu não concordo com esse tipo de comentário, o Gilberto. Eu acho que o Daniel foi importante no ano passado também. Esse ano a coisa mudou e agora que precisa do dedo do treinador não se vê uma reação. Aí eu concordo. Mudou inclusive o comportamento do próprio Daniel. Espero que o presidente Ricardo junto com o Michel estejam vendo isso, porque se não mexer esse caldo, a coisa vai ficar feia na Série B. Abraços e boa noite. Sabe que, lendo a mensagem dele agora, me veio uma coisa à cabeça aqui, Cleiton. Você observou que todas as perguntas que falaram do Lucão do Break, o Daniel Paulista fez questão de dizer que tem outros jogadores que são importantes também para o grupo? Exatamente. E também não citou ninguém nominalmente, além do próprio Lucão, que era o objeto da pergunta, né? Então... será que o elenco não está meio incomodado com essa supervalorização do Lucão, que foi feita aí com concurso de break, com todo mundo ensandecido com o Lucão? Mérito do Lucão, obviamente, né? Mas será que o marketing não atrapalhou um pouquinho o vestiário, Cleitão? Eu não sou capaz de afirmar com 100% de certeza, mas conhecendo vaidade de boleiro como a gente conhece... A gente não vai ficar surpreso não, né, Ortiz? Palavra de quem esteve lá dentro, né? Palavra de quem conduziu a comunicação e muitas vezes teve que barrar ações dessas do marketing exatamente para evitar que isso acontecesse, tá? Então é mais um detalhe para a gente ficar bem atento aí.
O Demilson de Amparo, boa noite. O Lucão realmente tá bem. O Lucão tá bem, tá voando. É o melhor jogador do Guarani disparado, Coitão. Sim, a gente não tem ninguém para dividir esse protagonismo com ele hoje. Absolutamente ninguém. O Lucão do Break hoje ele é vital pra gente. É vital. Da ponto da gente, se amanhã ou depois vier uma suspensão dele, alguma coisa do tipo, a gente tá em maus lençóis. Posso falar uma besteira? O Bruno Sávio hoje ia cansar de fazer gol junto com o Lucão do Break, Coitão. Não tenho dúvida disso não, Ortiz. Aliás, provavelmente se a gente tivesse uma dupla dessa, a gente provavelmente estaria falando aí talvez assim de 7, 8 gols do Lucão do Break com mais 4, 5 do Bruno Sávio. Ia ser uma coisa pros dois. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem, né? A Lucilene já vem na resposta, eu vou até antecipar aqui, Lucilene. Me poupe, Ortiz, não pode ser isso não, botar a culpa desses medianos que estão ruins por causa do Lucão. Não, eu não disse que a culpa é do Lucão. Eu disse que a ação do marketing do Guarani supervalorizando apenas um atleta em detrimento do grupo, Lucilene, pode estar atrapalhando. Não bote palavras na minha boca. Eu falei que o Lucão tem todos os méritos por ser valorizado. Agora, vou contar um relato pessoal para vocês. Quando eu assumo a comunicação do Guarani, e aí é um relato que eu até nem deveria fazer, tá? Nós tínhamos um trabalho anterior que mostrava basicamente 4 ou 5 atletas sempre nas fotos. Era Lucas Crispim, era Arthur Rezende, era um ou outro ali daquele grupinho, mais o Carpini. E quando eu assumo a comunicação do Guarani, o restante do elenco todo estava enciumado. Nós chegávamos ao ponto de acabar jogo, o jogador ir procurar o álbum de fotos no Flickr e vir reclamar comigo, Lucilene, que só tinha foto desses caras. E aí nós tivemos que buscar o bom equilíbrio no vestiário, pedindo para que o fotógrafo tirasse foto de todos os atletas, inclusive dos zagueiros, dos goleiros, dos laterais. São coisas que vocês podem não acreditar, mas elas acontecem, gente. Elas aconteceram comigo. E aí, sabe o que aconteceu, Cleiton? Eu passei a ser perseguido pelo Crispim, porque eu não deixava a comunicação valorizar a imagem dele como era valorizada antes. Você entende como é que é trabalhar lá dentro agora? Aliás, eu vou também fazer uma confidência aqui. Eu me lembro de uma vez que, poxa, eu só não vou lembrar quem era, cara. De verdade não vou lembrar quem era. Mas era um jogador que foi pra coletiva e aí à noite, no Boa Noite Bugrão, era eu e o Fernandão, a gente falou assim, cara, se tá escalado pra coletiva, vai pro jogo. Ninguém da coletiva sem no mínimo tá escalado e vai jogar de titular. Pô, mas na hora o Ortizão chegou e falou assim, seguinte, Cleiton, aqui a gente dá oportunidade pra todo mundo, não vai nessa de entrevista significa titularidade não. E o cara não foi titular mesmo, né, Ortiz? Pois é. Então a Lucilene diz aqui, então o emocional deles precisa mesmo de tratamento. Isso não é emocional, isso é vaidade, Lucilene. Vaidade, você não tem noção do tamanho da vaidade que existe dentro de um vestiário de time de futebol, Lucilene. Jesus amado, viu? Olha, Jesus amado. Quantas vezes, cara, depois de jogo, o jogador vinha falar assim, você tirou foto daquele lance meu? E a gente não tinha foto. E o cara ficava bravo. Quantos jogadores saíram falando, pô, só tira foto de um cara? Quantas vezes eu vi isso, Lucilene? Muitas, muitas. Desculpa, tá? Eu tinha que pontuar isso aqui. Vamos para a mensagem da Daniela Freitas aqui. O que me dá angústia é ver que estamos ganhando com o individual. Falta o esquema tático funcionar. Falta o esquema tático. Porque o Guarani não tem um esquema tático definido, Cleiton. O Guarani ora joga no 4-3-3, ora joga no 4-4-2, ora joga no 4-2-3-1. O Guarani não tem um esquema tático definido. É isso, primeiro a gente precisa saber em que plataforma o Guarani vai atuar, para depois cobrar. Até porque, como é que a gente fala de evolução? Talvez faltou isso na resposta da sua pergunta. Quando você pergunta qual o prazo para essa evolução, talvez ele devesse ter complementado com isso. Primeiro eu preciso achar o esquema tático para depois tentar evoluir, né, Ortiz? Talvez, se ele desse essa resposta eu aceitaria. Mas aí eu contestaria que ele não conseguiu achar o melhor esquema tático para o seu elenco até agora, né? O Bruno da Capoeira, boa noite, amigos. Fora o pênalti que o juiz não deu pra eles. Segundo o Sport TV, foi pênalti do Ronaldo Alves. Não, segundo o Planeta Guarani também, né, Coitão? Eu cantei na hora, né? Na hora. A gente até falou, fomos salvos por não ter VAR, né? Aliás, a gente tava falando, inclusive, daquela falha lá em que o Derlan tira a cabeça. Teve aquela no primeiro tempo, que ele marcou atrás do jogador e a sorte é que o jogador do time deles não alcançou a bola, né? Exatamente.
Então, Brunão, a gente, segundo o Planeta Guarani também, viu? Fomos salvos pelo pênalti não marcado, tá? Fomos salvos pelo pênalti não marcado do Ronaldo Alves. Se tem VAR hoje, o juiz marcava aquele pênalti. O Vanderlei Santos, de Presidente Prudente Ortiz e Cleiton, eu acho o Júlio César muito bom jogador. Por que ele não faz gol? Então, seu Vanderlei, o Júlio César, no final da Série B do ano passado, começou a fazer gol. Lembra, Cleiton? No final da Série B do ano passado, o Júlio César começou a fazer gols importantes. Eu acho que o Júlio é um jogador que precisa muito, muito da confiança. Ele depende, o Júlio César, a boa atuação dele depende dos 2, 3 primeiros passes ou das 2, 3 primeiras bolas que ele pega. Se ele pega 2 ou 3 bolas ali boas no pé e faz a boa jogada, ele faz um jogo muito bom. E aí vai mais um depoimento pessoal aqui, vamos lá, mais um bastidor aqui. Você lembra daquele jogo Guarani-Londrina, lá em Londrina, Cleitão, que nós ganhamos de 1-0 o gol do Bruno Sávio no finalzinho do jogo? Sim. Que ficou aquela discussão se o Sávio tinha batido de bico ou se ele tinha batido de 3 dedos? Exato. Então vamos lá, você lembra que o Júlio César perdeu um gol embaixo da trave naquele jogo? Também, lembro sim. Jogada pela direita, livrou a marcação, livrou o goleiro, cruzou para trás, era ele o gol, ele foi pegar a bola, ele pegou toda a torta, jogou longe do gol, lembra disso? Isolou completamente. A TV que fazia o jogo me pediu para levar o Júlio César para entrevista de intervalo. E aí o Júlio César saiu gritando lá do meio do campo para mim, fazendo com o dedo que ele não ia nem fudendo. Aí eu falei, tá bom, Júlio, por quê? Ele falou, não vou nem fudendo. Não vou nem fudendo. Todo jogo ninguém me chama pra entrevista. Agora que eu perdi um gol feito, o cara quer que eu vou lá falar do gol que eu perdi? A minha sorte é que vinha vindo o Bruno Sávio atrás e o Sávio falou, Ortizão, deixa que eu vou. Deixa que eu vou, eu seguro o rojão. E aí o Sávio foi dar entrevista ali na saída do campo. E aí no intervalo, o Júlio César tava, ele tava incontrolável, ele tava extremamente cabisbaixo e tudo mais. Eu tentei conversar com ele se fechou ali, não quis conversa e tal. E aí eu fui advertido pelo Michel Alves que eu não devia jamais conversar com o jogador. Eu falei, mas eu não conversei. Eu só chamei ele para dar coletiva, né? Entende? Então, pra vocês entenderem um pouco de como funciona, gente. Tem coisas que vocês não imaginam que aconteçam, mas elas acontecem. Eu não tô aqui para falar groselha ou para criar situações. Eu tô aqui para dizer que elas existem. Eu também mudei muito a minha visão de futebol depois do período que eu passei dentro do Guarani. Né? Se vocês compararem o Ortiz de antes de trabalhar lá com o Ortiz de agora, são pessoas completamente diferentes, não são, Cleitão? Ah, são bem diferentes, inclusive para analisar, na hora de tecer uma crítica, às vezes você sabe, é diferente naquilo que você se baseia para fazer a crítica, né, Ortiz? Agora que você não podia falar com o jogador, essa eu não sabia não, viu? Tinha muita coisa que vocês não sabem, muita. O Ricardo, boa noite. Pela comemoração do gol, onde reparei todos os atletas indo abraçar o Lucão, não acredito que o vestiário esteja rachado. Não pelo Lucão, mas eu também não acredito. Mas, gente, eu não falei isso. Nossa, cara. Desculpa, se vocês não conseguem interpretar o que eu falei, eu não vou ficar explicando não, Ricardo. Um abraço, boa noite, vai. Kaique Bruno, boa noite. Parando para analisar, será que não era viável procurar um jogador que fazia as beiradas e falso 9 do que trazer um centroavante fixo? Para mim queimou a última vaga. Mesmo o Lucão não tendo substituto, era hora de trazer um finalizador rápido. Meu medo é a visibilidade do Lucão. Como será o brasileiro se alguém levar ele? Mas enfim, deixa o cara brigar para salvar o time. Perfeito. Daniela Freitas, isso que você falou sobre o marketing e estrelismo é foda. Jogadores de futebol, modelo e artistas são estrelinhas demais. Tá aí, são mesmo. Gilberto Quinalha, Ortiz, você acha que não seria muito importante um trabalho psicológico para aglutinar o grupo? Boleiros são estrelas individualistas, mas o futebol é coletivo. Me parece o time muito sem vibração. Postura inclusive do técnico que tanto faz ganhar ou perder ou empatar. Falta espírito de equipe para esse elenco, mas... Aí, alguém acabou de falar agora que não falta espírito de grupo. Eu não entendo, eu não sei mais o que comentar, Gilberto. De verdade, não sei. Eu falo pau, o cara entende pedra. Eu falo aqui que o marketing super promovendo o Lucão do Break pode causar vaidade dentro do grupo. O cara vem falar que eu falei que o Lucão tá rachando o vestiário. Oxi. Gente, vamos ter senso, né? O Hernandes, não tem nenhum santo, mas esse Júlio César, pelo relato, é bem complicadinho também, hein, Ortiz? É o temperamento, né, Hernandes? Temperamento. Não foi fácil.
Não foi fácil. Teve algumas pessoas lá com as quais não foi fácil lidar. Eu posso citar 3 aqui. Não foi fácil lidar com o Regis, não foi fácil lidar com o Júlio César e não foi fácil lidar com o Bruno Silva. Tá? Não foi fácil. Mas nem por isso são más pessoas. Adoro os 3. Adoro os 3, mas não foi fácil. São jogadores de temperamento forte. É difícil, é muito difícil. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, saibam interpretar, né? O Lucão não tá rachando o vestiário. O que eu falei é que a ação de marketing valorizando apenas um jogador pode estar causando ciúme no vestiário. Vaidade existe. Não desprezem isso, tá? Lucão é amigo de todo mundo, cara. Nossa, é um cara que entra no vestiário e taca fogo em todo mundo. Não deixa ninguém em paz. Ele é fenomenal. É um cara 120%. Adoro ele. Adoro ele, adoro de verdade, de verdade. O Cleitão sabe também, porque eu andei botando até alguns áudios nossos aí no grupo pro Cleitão ouvir, né, Cleitão? Sim, sim. É um cara sensacional e eu sei bem, assim, que é um grande problema. Às vezes a gente fala alguma coisa e acaba sendo mal interpretado, né, Ortiz? Mas eu sei muito bem da relação do Ortiz com vários deles ali, que algumas coisas ele acaba... Nem é tudo, não, mas algumas coisas ele acaba compartilhando às vezes com a gente ali. O Hernandes diz aqui, Bruno Silva pra mim é surpresa, porque ele não abre a boca no jogo. Ele não abre não, ele abre a boca na sala do Michel Alves, Hernandes. Ai, ai. Então ganhamos o jogo e classificamos. Passa a régua aí, 19 horas e 56 minutos. Maravilha, Ortiz, é isso, né? A gente tirou o pedido, vai. Não conseguimos fazer uma nova venda, não. A gente tirou o pedido, mas nesse momento, Ortiz, dentro de toda a conjuntura atual, acho que é isso que importa. Vamos agora esperar, porque afinal de contas ele te falou que num curto espaço de tempo vai vir essa evolução. Então só nos resta aguardar esse curto espaço de tempo, que a gente, entre nós aqui, nos determinamos pelo menos até o fim aí desse Campeonato Paulista, e a gente está falando aí de 3 jogos de fase de classificação, mais uma eventual quartas de final, e eu gostaria muito que não fosse o fim da participação no Campeonato Paulista. Isso está na mão dos jogadores, né? Nossa parte a gente vai continuar fazendo, Ortiz, aqui analisando, resenhando, trazendo os nossos amigos aqui a refletirem junto com a gente sobre as coisas do Guarani. Então acho que nesse sentido a nossa missão está cumprida, meu velho. Já quero deixar um grande abraço para você, uma ótima noite de descanso, assim como para todos os nossos amigos ouvintes, para as nossas amigas ouvintes. Um alô para a galera do YouTube. Caramba, que legal a participação da galera no YouTube, hein? Sensacional, sensacional, de verdade mesmo. E amanhã a gente está de volta logo a 12:30, né? Na hora do almoço a gente ainda repercute tudo mais dessa vitória, já começa a projetar, porque a semana já está no meio e no final de semana tem clássico dos verdes aqui no estado de São Paulo, Guarani e Palmeiras. Então, muito assunto para a gente debater ainda nesse restante de semana. Grande abraço, Ortiz. Prazer enorme estar contigo aqui, dividindo essa transmissão. Hoje, não vamos dizer que foi feliz, vamos dizer que foi uma transmissão eficaz. O Guarani tirou o pedido e está classificado para a segunda fase e aguarda agora Vila Nova ou Rio Branco do Acre. A gente só sabe de uma coisa, vai ser no Brincão de Ouro da Princesa. Valeu, meu velho, grande abraço. Valeu, Cleitão, Iago Silene, valeu, amigos. O que importa é o Pix para o Bugre. Excelente descanso a todos. Já deu para ver que a garganta foi embora, né, Lucilene? Obrigado, viu? Obrigado pela companhia, pela audiência, tá? Obrigado mesmo. Só recuperar aqui um pouquinho de garganta aqui, desculpem. Vamos passando a régua também, chega, acabou a voz do Ortiz, amanhã tem programa, amanhã tem Bugre Online, depois tem Boa Noite Bugrão à noite. Fernandão volta a trabalhar amanhã, vai fazer o Boa Noite Bugrão comigo. E a gente vem falando muito ainda dessa vitória do Guarani por 1-0, que foi importante pelo Pix. Importante demais, o Guarani precisava se classificar e se classificou, ponto. Né? Algumas outras equipes aí tradicionais precisavam se classificar e não se classificaram. A gente se classificou. Foi sofrido, foi suado, foi chorado, foi um gol merecido e batalhado pelo Lucão do Break, e que ele vá nos salvando jogo a jogo, que vá trazendo alegrias para o nosso torcedor, e assim a gente segue aqui na Rádio Web Planeta Guarani, sempre transmitindo os jogos. Se você ouviu pela primeira vez, meu muito obrigado, essa é a nossa web rádio. Procure o nosso trabalho pelo Radiosnet, você aí que está acompanhando pelo YouTube,
Vá conhecer o nosso trabalho de dia a dia no Radiosnet também. Lá as reprises ficam todas tocando. Você perdeu um programa, vai lá, ele passa em reprise o tempo todo. São 24 horas de programação, falando exclusivamente de Guarani Futebol Clube. E hoje a gente transmitiu a vitória do Guarani sobre o Maricá por 1-0 na primeira fase da Copa do Brasil. Torcendo muito para que agora o time se reencontre no Campeonato Paulista, mostre um bom futebol e consiga avançar para a segunda fase da competição, porque na segunda fase da Copa do Brasil a gente já está. Eu me despeço por aqui satisfeito pelo resultado, não feliz pelo jogo, mas satisfeito pelo resultado e pela classificação do Guarani, que era tudo o que importava hoje. E agradeço demais pela companhia de todos vocês, pela audiência. Um grande barato fazer mais uma transmissão de jogo do Guarani com todos vocês aqui. Nos desculpem pelos problemas técnicos aí durante a transmissão. Espero que com a troca do servidor eles sejam todos resolvidos nos próximos dias e a gente possa trazer só alegria e sem preocupação, tá bom? Grande abraço a todos vocês e hino nacional. Não, eu prometi que a gente terminaria todas as vitórias com o Márcio Carvalho. Então, como a gente ganhou, vamos de Márcio Carvalho cantando pra gente, comemorando a vitória do Guarani sobre o Maricá por 1-0. E até a próxima, se Deus permitir, que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Aqui é o cantor e compositor Márcio Carvalho e aqui vai a minha homenagem a todas as torcidas bugrinas. Eu sou bugrino de coração, sou da massa verde e branco que tem raça e tradição. Eu sou bugrino, eu vou cantar. Quando o bugre entra em campo, não tem hora pra parar. E vem a lança verde, a Jovem Guá, fúria independente. Guerreiros a tribo e bugrinos o Carlos Lourenço. Eu sou bugrino de coração, sou da massa verde e branco que tem raça e tradição. Eu sou bugrino, eu vou cantar. Vamos lá! Quando o bugre entra em campo, não tem hora